Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Em Campinas, 16 horas mais 32 minutos. Claudinei Corsi. Quatro da tarde, mais 33 minutos em Campinas. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, também através da Essência FM, a frequência da vida. Grande abraço, obrigado pela sua audiência, você que nos ouve também através do Facebook, do YouTube, do Rumble, do canal de áudio do site futebolinterior.com.br, através do nosso app para Android e também nos canais de stream, no Radiosnet, no CX Rádio, no Tudo Rádio, no radios.com, no online Rádio Box e também no radioalvivo.net. Muito obrigado a você ligado com a gente aqui hoje, as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 18 horas, 6 da noite, a bola rola. Moisés Lucarelli tem o derby de número 205. Tem Ponte Preta e Guarani para você. Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, com a narração de Carlos Corsato, os comentários de Wagner Ferreira, as reportagens da Ponte Preta de André Luiz, as reportagens do Guarani a cargo do Albert Cavalcante, lá no estádio a presença do Pedro Lino com as coisas da Macaca e o Marcos Rossi com as coisas do Guarani. Na mesa de áudio e vídeo comigo aqui nos canais Futebol Interior, a presença de Felipe Marques, na técnica da Essência FM, o Lucas Boa Pessoa, na Essência FM, a coordenação de Gil Kleber, a direção geral do pastor Josimar Fonseca. Nos canais Futebol Interior, a coordenação de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Essência, a frequência da vida. Essência. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, também da Essência FM, a frequência da vida, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência. Vamos juntos com mais um derby, o derby de número 205 na história de Ponte Preta e Guarani. Às 18 horas, 6 da noite, a bola rola, estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Guarani. E você ligado, vai participar com a gente aqui através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Rumble, também do WhatsApp. Você que está ligado no radinho aí, pode participar. Mande a sua mensagem e diga para que time você torce. Eu torço para a Ponte, eu torço para o Guarani. E aí, no nosso fim de jogo, você, torcedor da Macaca, vai concorrer a uma camisa da Associação Atlética Ponte Preta, uma camisa oficial, e você, torcedor do Guarani, vai concorrer a uma camisa oficial do Guarani Futebol Clube. E teremos também 2 cestas, oferecimento do Café Canecão com os produtos do Café Canecão. Uma cesta para o torcedor da Ponte e uma cesta para o torcedor do Guarani. Então é muito importante você dizer na sua mensagem para quem você torce. Vou colocar aqui na relação e no nosso fim de jogo, o sorteador do celular vai sortear um torcedor da Macaca para ganhar uma cesta de Café Canecão e uma camisa da Ponte Preta. E o torcedor do Guarani vai ganhar uma camisa do Bugre e também uma cesta do Café Canecão. Só que é o seguinte, se você for o sorteado, você vai ter que estar ligado na nossa jornada esportiva
porque você vai ter que validar o seu prêmio, dizer: eu estou ligado na jornada esportiva dos canais Futebol Interior, eu ganhei a camisa da Ponte, eu ganhei a camisa do Guarani. Só dessa maneira é que vai valer, tá certo? Portanto, fique ligado até o fim, no nosso fim de jogo do Derby 205, Ponte Preta e Guarani. Jornada Esportiva Canais Futebol Interior e Essência FM. Por aqui nós falamos em nome de Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da Construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você em 3 endereços, no Campos Elíseos, no Jardim Garcia e também no Jardim Nova Europa. Com a gente também Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Com a gente também Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Com a gente Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral, ou peça pelo delivery 3744-2121. Participe da nossa jornada esportiva, mande a sua mensagem para o nosso YouTube, o nosso Facebook e também o nosso WhatsApp 98989-3526. Diga para que time você torce. Eu sou o Ponte, eu sou o Guarani. E no final você vai concorrer a uma camisa oficial da Ponte, uma camisa oficial do Bugre e uma cesta de produtos do Café Canecão. Agora 4 da tarde, mais 39 minutos. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida, a essência que agora também é a frequência do futebol, com a equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 4 da tarde, mais 40 minutos. Vamos começar com os destaques, as manchetes principais aqui na jornada esportiva. E a primeira chegando é a manchete da Macaca. Ponte Preta. E o primeiro destaque mais importante da Macaca chegando aqui na jornada esportiva está chegando na voz dele. André Luiz. Olá, André Luiz, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque da Macaca, diz aí, André, boa tarde. Muito boa tarde a você, Claudinei Corte, boa tarde muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. 4 da tarde, mais 41 minutos, 4h41. Vamos lá agora, André, destaque da Ponte. Muito boa tarde a você, Claudinei Corte, boa tarde muito, mas muito especial você ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta que chega a este derby de número 205, precisando mais do que nunca de uma vitória esta tarde no estádio Moisés Lucarelli diante do Guarani. Neste momento, a Macaca ocupa a 18ª colocação do Brasileirão da Série B com apenas 5 pontos ganhos, e também a vitória será muito importante para a permanência do técnico Felipe Moreira à frente do comando da Macaca. Quanto ao time, o técnico Ponte Pretano
terá o retorno do volante Felipe Amaral, que cumpriu automática na derrota do último domingo por 3-0 no Estádio do Café, no norte do Paraná, em Londrina, diante do Leque. O Londrina Esporte Clube volta no meio-campo da Macaca. Além de Gé, que foi preservado porque estava pendurado e com isso, se levasse o terceiro amarelo, não poderia jogar o derby de hoje. Além dele, Pablo Diego foi liberado pelo DM, recuperado de uma lesão muscular, meu caro Claudinei Corte. Legal, tá aí o destaque da Ponte Preta aqui nesta abertura de jornada esportiva, 4 da tarde, mais 42 minutos. Agora vamos para o outro lado do derby campineiro, derby de número 205. Destaque a principal manchete do Bugre. E o destaque a manchete do Bugre chegando na voz dele. Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Guarani, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Boa tarde, Claudinei Corsi. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani encerrou a preparação para o clássico em clima de mistério. O treinador do Bugre volta a contar com Wenderson após o volante cumprir suspensão na última rodada. Para o alívio da comissão técnica, o zagueiro Alan Santos e o atacante Bruno Mendes participaram das atividades da semana. A dupla foi desfalque contra o Sampaio Correia, ambos por lesão. As principais dúvidas são na defesa, entre Alvarinho e Alan Santos. E quem a comissão técnica vai escolher para jogar como jogador de referência no ataque. Bruno Mendes foi titular nos primeiros 5 jogos, saiu por lesão na panturrilha e foi substituído por Derek na última rodada. O camisa 11 já marcou 3 vezes na competição e o artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro de 2023, Claudinei Corsi. Legal, muito obrigado. Tá aí o destaque do Bugre agora, 4 da tarde, 44 minutos. A bola rola às 18 horas, 6 da noite. Estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta, tem Guarani. Daqui a pouquinho já vamos saber como é que jogam os times, como é que vem Ponte e Guarani para o derby 205. E os canais Futebol Interior, a Essência FM em 102,5 e 98,5 tem opinião. A opinião esta tarde e noite aqui é do nosso presidente Wagner Ferreira. Olá, Wagner Ferreira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O seu destaque é a sua expectativa para Ponte Guarani, o derby de 205. Boa tarde, Vagnão. Boa tarde, Claudinei Corsi, um grande abraço a você e aos companheiros desta jornada esportiva. E olha que toda a equipe trabalhando hoje, eu acho que de fora só o Lucas Família, o Bolacha, acho que o Giovani, demais e o Marcelo, né? Acho que tá todo mundo trabalhando hoje, à altura, né, colocando a equipe toda para trabalhar, totalmente um trabalho de fôlego, à altura do que merece esse derby campineiro de número 205. Uma semana de conversa jogada fora, desde segunda-feira até ontem ou até hoje, porque tudo que se falou foi no campo teórico, que vai valer mesmo à medida que a bola rolar no estádio Moisés Lucarelli a partir das 18 horas. Muito se falou em favoritismo, que o Guarani é favorito porque tem melhor colocação na tabela, maior saldo de gols, enfim. E a Ponte Preta, como o André já informou, está lá embaixo amargando uma zona de rebaixamento. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque nós estamos cansados de ver derby aqui em Campinas, onde o pior ganha do melhor e vice-versa. Então, esperar a bola rolar, esperar a escalação, que é o mais importante, nós não sabemos ainda. A Ponte, eu acho que tem o time praticamente escalado, com a força máxima daquele time que conquistou o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista para o ano que vem. Eu acho que é pouca novidade, talvez somente no ataque, companheiro do Gé. Tá, pelo lado do Guarani, algumas dúvidas na defesa, no meio-campo e até no ataque. Então vamos esperar a divulgação das escalações para a gente ver assim o potencial de cada time e quem vai sair melhor nesse derby de número 205, com a cobertura completa aqui dos canais Futebol Interior. Legal, este Wagner Ferreira vai comentar o derby de número 205 aqui nos canais Futebol Interior e também na Frequência FM, a frequência da vida. Agradecendo aí ao pastor Josimar Fonseca, você que está acostumado a curtir todos os domingos à tarde e à noite também a programação da Essência FM no YouTube. A programação da Essência FM continua normal, assim como o culto das 18 horas, você pode se ligar na Essência FM através do YouTube da Rádio Essência. Agora
4h46. Ele vai transmitir a partida aqui, o derby de número 205. E ele já está por aqui. Carlos Corsato. Olá, Carlos Corsato, grande abraço, ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para esse derby 205. Boa tarde, Corsato. Grande abraço para você, Claudinei Corsi, pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, uma estrada onde existem dois carros. Um deles se chama Guarani, que tenta seguir o seu caminho nessa Série B, né? Hoje não perdendo para Ponte Preta, seguir na sua trilha boa até aqui. O outro carro se chama Associação Atlética Ponte Preta. Sem GPS, sem internet, sem rumo por enquanto, tenta encontrar o sinal do GPS nesta noite de domingo, no derby número 205, às 8 horas da noite. Iremos saber o que vai acontecer no fim desta estrada, viu, Claudinei Corsi? Bom trabalho para todo mundo. Legal, bom trabalho para você, ótima narração. Carlos Corsato está narrando o derby de ida no Majestoso. No derby de volta teremos o família Lucas de Souza trazendo as emoções do derby do segundo turno. Nesse primeiro derby, Carlos Corsato vai transmitir. Wagner Ferreira comenta reportagens da Ponte Preta com André Luiz, do Guarani com Albert Cavalcante lá no estádio. A presença de Pedro Lino acompanhando as coisas da Ponte Preta e do Marcos Rossi, o nosso Pimentinha, acompanhando as coisas do Guarani. Na mesa de áudio e vídeo comigo aqui nos canais Futebol Interior, a presença do nosso samurai Felipe Marques, na técnica da Essência FM, o Lucas Boa Pessoa. E a gente vai em frente, trazendo para você as emoções do derby 205. Lembrando que você manda sua mensagem, só que é o seguinte: mande o seu nome, não vale o nick que você usa no Facebook, no YouTube. Coloque o seu nome completo nas mensagens, seja no YouTube ou no Facebook. E no final você fica ligado aí na nossa transmissão no fim de jogo para ver se você vai ser o sorteado. Caso você seja o sortudo de ganhar a camisa da Ponte ou a camisa do Guarani, você vai ter que validar o seu prêmio dizendo: olha, eu tô ligado na jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Essência FM. Aí você vai mandar um WhatsApp para o 98989-3526 dizendo: eu estou ligado e ganhei a camisa da Ponte, ou ganhei a camisa do Guarani, ou então ganhei a cesta de produto do Café Canecão, tá certo? Então fique ligado, a camisa da Ponte Preta, numa parceria que a gente tem aqui com a loja oficial da Ponte Preta, a loja 1900 mais. A loja da Ponte Preta, localizada na entrada principal do Moisés do Carelli, parceria com Futebol Interior, o funcionamento de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e aos sábados, das 9h30 às 16h, todos os artigos credenciados e licenciados pela Ponte Preta, você encontra na loja 1900 mais da Macaca, na entrada principal do estádio Moisés do Carelli. A camisa do Guarani Futebol Clube oficial, também numa parceria com o departamento de marketing do Guarani Futebol Clube, agradecendo lá ao Adriano, e também a loja Guarani Store, que fica localizada na entrada principal do estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde você encontra também todos os produtos licenciados do Guarani Futebol Clube. Muito obrigado à loja Guarani Store, muito obrigado à loja 1900 mais, loja da Macaca e a loja Guarani Store do Guarani Futebol Clube por esta parceria com o Futebol Interior, a Rádio Essência, premiando você, torcedor, ouvinte, internauta dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. 4 da tarde, mais 51 minutos, 4h51, às 18 horas, 6 da noite, a bola rola para Ponte Preta e Guarani, estádio Moisés do Carelli. Você ligado aqui, não vai perder um só lance. Você pode votar também na nossa enquete no YouTube, no Facebook, da Ponte Preta, da Guarani, da empate. Você pode votar até o primeiro tempo. A gente vai deixar a nossa enquete no ar para você votar e dizer quem é que pode ganhar. Não se esqueça, mandando a sua participação aqui, estarei enumerando torcedores da Ponte e numerando torcedores do Guarani. E no final, no sorteador do nosso celular, é que vai dizer quem é que vai ganhar a camisa da Ponte
e a camisa do Guarani. E seja quem for, nós vamos despachar essa camisa para o ganhador. Só que vai ter que estar ligado no final e vai ter que validar o prêmio, vai ter 5 minutos para ligar para a gente e validar o prêmio, tá certo? Portanto, fique ligado na jornada esportiva dos canais de Futebol Interior até o final, até o nosso fim de jogo. Agora 4h52, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 55 minutos, faltando 5 minutinhos para 5 da tarde. Daqui a 1h05, a bola rola para o derby de número 205, estádio Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta, tem Guarani. O bicho vai pegar, Ponte e Guarani, jogando o derby de número 205. Eu quero mais um destaque da Ponte Preta, André Luiz. Caca, meu caro Claudinei Corsi, você ouvinte dos canais Futebol Interior, não vai ter 2 jogadores hoje à disposição do técnico Felipe Moreira. E são eles: o volante Felipinho, expulso contra o Londrina na última rodada, derrota por 3-0 no Estádio do Café, lá na cidade de Londrina, norte do Paraná. E o zagueiro Edson, que continua lesionado. Também falando dos pendurados na partida de hoje,
Arthur, o ala esquerdo, já atacante, e o meia Cássio Gabriel continuam pendurados pelo lado da macaca. Claudinei Corsi. Legal, mais um destaque do Guarani. Você, Alberto Cavalcante. O Guarani busca se firmar no G4 após a vitória por 2-0 sobre o Sampaio Correia. Resultado que quebrou uma sequência de 2 derrotas como visitante. Com 4 vitórias em 6 rodadas, o time tem 12 pontos e está na 5ª colocação. A equipe alviverde também desafia o retrospecto negativo jogando fora, jogando na casa do rival. Desde a vitória em 2009, foram 6 derrotas e 3 empates. O histórico geral do derby tem 69 vitórias do Guarani, 67 da Ponte, além de 67 empates e um resultado desconhecido. O primeiro em 1912, Claudinei Corsi. Legal, muito obrigado aí. Destaques da Macaca, destaques do Guarani. O repórter André Luiz trazendo as coisas da Ponte. Albert Cavalcante trazendo as coisas do Guarani. Wagner Ferreira, comentarista aqui. Wagner Ferreira, você disse, o Guarani vem, estava no G4, continua ainda se a gente for colocar um ponto, né, antes de começar a partida. E a Ponte Preta no Z4, mas isso não quer dizer nada no derby, é assim, Wagner, que funciona? Mas sempre foi assim, né? 205 derbys, não houve um em que não houvesse esse suspense. O melhor vai ganhar, o que está pior vai ganhar. Então fica essa dúvida aí apenas para o momento em que a bola rolar, aquele que tiver mais intensidade, que aproveitar melhor as oportunidades. Agora, de curioso, eu não tenho notícia, desde que o derby é derby, de 2 treinadores nascidos na mesma cidade dirigindo Ponte Preta e Guarani. Felipe Moreira é campineiro da Gema e o Bruno Pivetti também. Bruno Pivetti é mais novo, tem 39 anos e o Felipe Moreira tem 42. Então nós vamos ver até que ponto esses treinadores da nova geração vão levar os seus jogadores, até que ponto eles vão pilhar os jogadores com relação a um clássico de tamanha importância como é esse Ponte Preta e Guarani. Legal, este Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui, 16h58 agora em Campinas. Nós vamos, como sempre, com a participação dele, que está sempre ligado aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior e da Essência FM, a frequência da vida, chegando com a sua participação nesta jornada esportiva do derby número 205, Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar de derby, vamos aproveitar o compromisso entre Guarani e Ponte Preta e Guarani, para falar do primeiro derby da história em um campeonato brasileiro. Foi em 1976, no dia 3 de outubro, e houve empate, 0-0. Eu estava no Brinco de Ouro da Princesa, um domingo. O árbitro foi José Faville Neto, era um bom árbitro. Cerca de 15 mil torcedores pagantes, com o Guarani do técnico Dorival Geraldo dos Santos. O Dorival, que foi o autor do gol do Guarani no acesso em 1949. O Guarani com Neneca, Miranda, Amaral, depois Nelson, Edson e Deodoro, Flamarion, Manguinho e Zenon, Flecha, Campos e Ziza. A Ponte Preta tinha o argentino Armando Renganeschi como técnico e jogou com Moacir, Jair Pisserni, Juninho, Polozzi e Odilei, Marco Aurélio, Dicá e Ticão, Reinaldo, depois Wilsinho, Tuta, depois Parraga e Genal. Do Guarani, time da Ponte Preta, na fase de ouro do futebol campineiro. Quem viu, viu. Quem não viu, tem que buscar na história. O time do Guarani, em 1976, havia sido campeão do primeiro turno. Tinha jogadores de destaques. Campos era um dos destaques do Guarani. Campos que veio do Atlético Mineiro. Logo depois, o Guarani seria campeão brasileiro. O Manguinha, que jogou nesta partida final no lugar de Zenon, quando o Guarani ganhou de 1-0 do Palmeiras. Flecha era outro destaque da equipe bugrina, veio contratado de forma milionária ao América do Rio de Janeiro. O Dorival Geraldo dos Santos, recentemente eu estive com ele e com Zenon,
numa festa no Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte Preta, em 1976, também era um time forte, era um time que se preparava para ser o melhor time paulista de 1977, quando acabou perdendo o título para o Corinthians. O treinador era Armando Ranganeschi, hoje nome de avenida importante em Campinas, o argentino Ranganeschi, que jogou no São Paulo e como treinador dirigiu grandes equipes, dirigiu Flamengo, Corinthians, equipes do sul do país, Guarani, Ponte Preta. E na Ponte Preta, Fonseca surgia com destaque, Ticão, vindo do noroeste de Bauru, diziam que era o novo Pelé. Outros jogadores importantes, Reinaldo, irmão de Joãozinho, irmão de Bezerra, jogava no time da Ponte Preta. Eu repito, falando de Ticão de Genal, um ponta esquerda que veio do Colorado, do Paraná, jogou também no Internacional de Porto Alegre, no Botafogo de Ribeirão Preto. E no futebol interior, Essência FM, falando no primeiro derby, Guarani e Ponte Preta em um campeonato brasileiro. 1976, no dia 3 de outubro. Neste jogo teve um detalhe. Zenon bateu um pênalti e Moacir fez a defesa. Aqui no futebol interior, a história dos derbys, o primeiro confronto válido por um campeonato brasileiro. Aqui no futebol interior, você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre da carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Sempre aqui no futebol interior. Muito bem, tá aí a participação de Arthur Eugênio Matias, trazendo as informações, a participação dele falando do primeiro derby que aconteceu. Agora, 5 da tarde, mais 4 minutos, 5:04. André Luiz, a Ponte Preta já está definida para o derby, André? Definida, meu caro Claudinei Corsi. Legal, no pique do rádio, manda pro ar, pro torcedor da Macaca saber como é que joga a Ponte Preta, desfazendo o mistério, como joga a Macaca no derby campineiro de número 205, André Luiz. Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Jé, Claudinei Corsi. Legal, Albert Cavalcante, o Guarani também já está definido para o derby, Albert. Definido e escalado. No pique do rádio, manda pro ar pro torcedor do Guarani saber como joga o Bugre. O Guarani do técnico Bruno Pivetti vem a campo no derby 205, tentando quebrar um jejum de 14 anos. Ele vem com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos. Ele volta, hein? Depois de um período fora com a lesão na panturrilha, ele volta como capitão. Lucão, Mike e Matheus Barbosa. Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Legal, André Luiz, o repeteco da Ponte Preta para o torcedor da Macaca, André. Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Jesse, o time do técnico Felipe Moreira, meu caro Claudio Legal, repeteco do Guarani com você, Albert Cavalcante. Tony, Diogo Matheus, Alan Santos e Lucão. E Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Comentarista Wagner Ferreira, agora sim, definidos os times, tiradas as dúvidas. Como é que você analisa a Ponte Preta e Guarani, então, Wagner Ferreira? Tem a impressão que é o que há de melhor entre as duas equipes, né? A Ponte não há dúvida nenhuma, desde o começo da semana, muita especulação, mas era o time que tinha que ser escalado pro derby. Não há, é o melhor, é o time campeão da Série A2, o time base, que né, só não foi de campanha invicta por um tropeço ou outro, mas fez uma excelente campanha na Série A2. É o mesmo time. Eu acho que é força total. Melhor que isso, a Ponte não tem. Você pode olhar os jogadores no banco, alguém pode falar, alguém poderia entrar no lugar desses que estão escalados? Não. É a força total da Ponte que vai contar a seu favor ainda com a torcida. Em torno aí de 16, 17 mil torcedores que estão sendo esperados para o derby. Eu acho que então essa é a Ponte Preta. Time com a força máxima e com um componente a mais, que é o seu torcedor ao seu lado no estádio Moisés Zucalé. Do lado do Guarani,
Algumas dúvidas, né, que acabaram de ser desfeitas agora. O Alan Santos, aprovado aí pelo departamento médico, volta à quarta zaga, então é a defesa titular do Guarani. O meio-campo, contestado o Barbosa ou não, mas vem jogando, então está sendo colocado ali como primeiro volante. O Matheus Bueno deixa o Wenderson no banco, mesmo porque merece até. O Matheus Bueno vem fazendo boas partidas desde que foi chamado aí para ocupar essa posição. O Regis dispensa comentários, é o titular do time, a estrela da companhia. E no ataque também é o que há de melhor. O Bruno José, o Derek e o Bruninho. Agora, vamos dizer, o Bruno Mendes, seria interessante colocar? Pelo momento não, porque futebol é momento. E o melhor momento, no momento do Guarani, o centroavante é o Derek. Então, desfeitas as dúvidas, vamos esperar a bola rolar para ver aquele que tem mais intensidade, mais equilíbrio, mais emoção controlada, para que tenhamos aí o vencedor desse derby de número 205. Legal, e agora que a gente já sabe as equipes titulares de Ponte Preta e Guarani, André Luiz, informa aí para o torcedor da Macaca quem são os bancários da Ponte Preta, caso o técnico Felipe Moreira queira mexer aí na equipe da Ponte Preta. Quem é que fica no banco? Pois não? Só para ajudar o nosso repórter aqui, a escalação oficial da Ponte Preta saiu primeiro pelo Guarani, pela assessoria de imprensa do Guarani. E aí o Guarani colocou só os titulares. Agora saiu a escalação oficial da Ponte pela assessoria da Ponte. E acabou com de suplentes, sair. Né? Agora com suplentes. Perfeito. Então confirma pra gente, André Luiz, os suplentes da Ponte Preta. No banco à disposição do técnico Felipe Moreira, Luan, Pedro Rocha, Mailton, Edson, Dudu, Tomás, Ramon, Guipira, Samuel, Cássio, Júnior Tavares e o Everton, Claudinei Corsi. E no banco do Guarani, quem são os bancários, quem são os suplentes do Bugre, diz aí Alberto Cavalcante. Se caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Titi, Valber, Ivan Alvarinho, Diego Porfírio, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, Isaac, Lucas Silva, João Vitor e Bruno Mendes, Claudinei Cossi. Estão aí então os bancários, os suplentes de Ponte Preta e Guarani, caso os treinadores, tanto o Felipe Moreira como o Bruno Pivetti, se quiserem mexer, eles certamente vão mexer nas equipes. Você fica sabendo também tudo aqui do Derby 205, inclusive os suplentes que estão no banco à disposição de Felipe Moreira pelos lados da Macaca e de Bruno Pivetti pelos lados do Guarani Futebol Clube. Agora, 5 da tarde, mais 9 minutos, você vai concorrer também aqui no final da nossa jornada esportiva a 2 cortes de barba e cabelo, um para o torcedor da Ponte e outro para o torcedor do Guarani. Oferecimento da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Clube, Rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí. O telefone lá é o 3255-2101, 3255-2101. Abraços para o Gustavo, o Leandro, também o André, o Luiz André e o Rodrigo, os magos das tesouras, lá na Alfa Barber Clube, na Rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí. Sorteando aqui e oferecendo um corte de barba e cabelo para um torcedor da Macaca e também oferecendo um corte de barba e cabelo para um torcedor do Guarani. Lembrando que no final, no nosso fim de jogo, estaremos sorteando uma camisa oficial da Ponte Preta, numa parceria com a loja 1900 Mais da Macaca, e também uma camisa oficial do Guarani Futebol Clube, da loja Guarani Store, parceria da loja Guarani Store com a equipe dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Você participa, manda sua mensagem com o seu nome e no final você vai ter que validar o seu prêmio, tá certo? Você que está no rádio pode mandar aí a sua mensagem através do WhatsApp 98989 3526, 98989 3526 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem com o seu nome completo. Não precisa mandar número de celular, nada disso, de WhatsApp, só mandar o seu nome. E no final você vai ter que mandar um WhatsApp pra gente para validar o seu prêmio, tá certo? Dizendo, eu ganhei a camisa da Ponte ou eu ganhei a camisa do Guarani. E tem também 2 cestas de produtos especiais do Café Canecão para você, um oferecimento do Café Canecão. Mandar aqui um grande abraço para o seu Natal, para o Alexandre, para o Newton, para a Vanessa, toda a rapaziada lá do Café
Canecão. Fala, Corsato. Ô Ney, temos imagens, né, dos nossos repórteres, né, que estão lá no estádio Moisés Lucarelli. Primeiro do Pedro Lino, que mandou aí uma imagem da torcida da Ponte, né? Lá com os jogadores da Macaca. Você que está com a gente no YouTube e no Facebook, vai conferir agora imagens da torcida da Ponte, instantes antes da chegada do ônibus, do Gorilão, que está de volta, né? Com o time da Ponte Preta. Aí você vê a chegada do Gorilão. Pode soltar, Felipe. Aí, ó, a torcida da Ponte Preta fazendo a festa e o Gorilão que está de volta. Está de volta aí pro derby número 205. E depois, na outra imagem, né? Assim que terminar essa e o Felipe tiver um tempinho, a outra imagem já mostra os jogadores saindo, né, do ônibus da Associação Atlética Ponte Preta. E o nosso repórter, o Pimentinha, mandou uma imagem aqui. Até pedi para o Albert para nos auxiliar. Tem uma de 7 segundos e uma outra de 22 segundos. As duas, né, Albert? Para colocar no ar, né? Exatamente, Carlos Corsato. É quando ali a famosa, né, o corredor verde do Guarani saindo do hotel Meliá, né, no Cambuí, em rumo à direção ao estádio Moisés Lucarelli. Certo, vamos. E tinha a torcida do Guarani lá. Bom, aí o ônibus da Ponte Preta chegando. Eu sei que você tem que colocar aí no nosso OBS. E aí agora eu quero que você coloque a segunda imagem que eu te mandei, que é a imagem dos jogadores da Ponte descendo do ônibus. Lembrando que a Ponte Preta, o Eliel realmente, como a gente vinha falando no meio campo FI, viu, Ney? O Eliel não ia ter condições de jogo e o time da Ponte foi o que eu cravei na terça. Você lembra, né? Lembro, perfeitamente. Na terça cravei. Agora, eu ia te cobrar, mas nem precisou, porque foi realmente o time que você cravou, né? E aí agora, ó, o ônibus da Ponte Preta, o Gorilão, ficou bonito, hein? Repaginado. E aí agora os jogadores descendo do ônibus para entrar ali no estádio Moisés Lucarelli. E aí agora, Felipe Marques, eu mandei para você uma imagem com 7 segundos do Guarani, né? Até pra gente fechar aí, são 7 segundos e depois tem uma outra imagem aí com 22 segundos que eu vou te mandar agora. Também é pro torcedor, você que tá ligado com a gente, né? Você que está aqui nos canais Futebol Interior vai poder conferir também a chegada do Guarani. Agora, o interessante, Ney, é o número de pessoas, né? O número pode soltar. Essa é curtinha, viu, Felipe? Essa é 7 segundos só. Cara, isso aí é na frente, né? Do hotel, né? A recepção do corredor verde. Né? Eu fico perguntando depois para onde vai todo esse pessoal, né? Eles falaram, né, o Albert, que é para ir para a sede lá da torcida organizada do Guarani, né, para assistir o jogo, né? E várias sedes, né, são localizadas em Campinas, mas né? É ali próximo ao estádio? A principal é o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Exatamente. Então, né? Que não é bom, né? Não. Mas eu passei por lá também, Corsato, e o policiamento está muito reforçado ali na Avenida Isso é muito bom. Ayrton Senna da Silva, em frente ao Pão de Açúcar. Ali em frente ao Patropi, muito policiamento, muita polícia militar. E agora a segunda imagem lá, porque enquanto a gente fala. Porque eles já sabem, né, que o que é que pode acontecer, né? Lembrando que o prefeito Dário Saad, né, publicou na última sexta-feira, esse débito é tão importante que no diário, pode soltar, viu, Felipe? Aí o pessoal saindo lá do hotel, né, o Alberti? Exatamente, é o famoso corredor verde, né, ali com contato com jogadores, acho que nem eles imaginavam que teria tantos torcedores assim. Ali esperando eles. Eu não vou criticar, não, mas eu espero que esse pessoal fique tranquilo, né? Porque esse pessoal, lógico, não pode nem chegar próximo do estádio. Mas houve confusão, tá? Na porta do estádio. O gerente do hotel é que fica numa dessa. Mas o Dário Saad, ele publicou no Diário Oficial do município na última sexta-feira, proibida a venda. Você sabe que fica o pessoal vendendo ali fora do estádio. É interessante, dentro do estádio não pode. O clube não pode vender bebida alcoólica, né? Mas fora do estádio é uma verdadeira bagunça, só que desta vez a fiscalização, a INDEC, o pessoal da fiscalização da prefeitura, não está liberada a venda ali fora do estádio Moisés Lucarelli de bebida alcoólica não ambulante, não pode ficar ali, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, então, tá aí as imagens dos nossos repórteres que estão posicionados lá no estádio Moisés Lucarelli, até mesmo para depois trazerem a coletiva dos treinadores, né, coletiva do técnico o Felipe Moreira da Ponte Preta, também o técnico Bruno Pivetti da equipe do Guarani Futebol Clube. Lá estão o Pedro Lino e também o Marcos Rossi. Agora, 17 horas mais 15 minutos. Pois não, André? É uma notícia boa para o torcedor da Ponte. Nós dizíamos na abertura da jornada esportiva que o zagueiro Edson estava vetado para o DM, mas fez aí um teste momentos antes de sair a escalação oficial, foi liberado pelo DM e ficará como opção no banco de reservas
do técnico Felipe Moreira, Claudinei Corsi. Legal, tá aí, destaque da Ponte Preta, mais um destaque do Guarani com você, Alberto Cavalcante. O Guarani fechou um contrato com 4 novos patrocinadores, né, que estamparão suas marcas no uniforme bugrino no derby. Bob, Supremo Metais e Única Saúde e Assistência Médica são os novos parceiros, com contratos até o fim da temporada. Além deles, o clube fechou contrato pontual com a Telecena, que estampará sua marca nas costas do uniforme no jogo de hoje, Claudinei Cossi. Legal, me parece que a Ponte também, né, André Luiz? Colocou a Telecena também pontual pro derby, né? Também, pontual para esse derby de número 205, que terá o patrocínio da Telecena, meu caro Claudinei Cossi. Legal, muito legal. O patrocínio da Telecena pra Ponte Preta é 30 dias, tá? É 30 dias, 30 não é só pro dias. derby. Não. Legal, é o que a gente tem que parabenizar aqui, né? As assessorias de marketing da Ponte Preta e também do Guarani, lá na Ponte Preta, o nosso amigo André, lá no Guarani, o nosso amigo Adriano. A rapaziada tá trabalhando firme, trabalhando bastante. É isso que a gente sempre cobrou aqui, né? Porque eles têm um Boeing, né? Um jumbo nas mãos, e até então estava sendo pilotado como um teco-teco, né? Então, departamento de marketing das duas equipes tem que trabalhar realmente e tem que trazer resultado, porque são duas grandes forças, duas grandes camisas, e não pode ficar à mercê aí de pequenas coisas. Então, parabéns aí ao departamento de marketing das duas equipes de Campinas, que agora sim parece que pegaram com vontade a coisa, estão trabalhando, e isso é muito bom, não é isso, Wagner Ferreira? O Ney, aproveitando o gancho, eu tenho aqui um pedido de desculpas formulado pelo Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Você sabe que ele está sempre conosco aqui, acompanhando todas as jornadas esportivas, ele que é ponte pretano. E ele foi contemplado no sorteio aqui da Alpha Barber Club, por um corte de cabelo, uma massagem relaxante e tal. Ele recebeu um telefonema, ele estava dirigindo e ele entendeu que era um fake news, qualquer coisa assim, já foi mal criado. E me parece que era uma assessoria da Alpha Barber Club, confirmando a presença dele, né, para conferir o prêmio. Então ele pede desculpas se ele foi indelicado nesse atendimento que ele estava dirigindo e, portanto, não respondeu à altura da educação que realmente eu sei que ele tem. Aliás, estive hoje de manhã com o Matozinho, ele mora de frente à minha casa. Ele tem uma residência em frente à minha casa, mas mora na zona rural de Itatiba. E hoje ele estava lá fazendo uma faxina e tal, até deu uma mão para mim lá na minha casa, que está em reforma e tal. Então, Matozinho é gente fina, espetacular, e vem aqui então a público pedir desculpas se ele foi mal educado. Legal, e vamos agendar lá o atendimento dele na Alpha Barber Club com toda a rapaziada lá, o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André, também o Rodrigo da Alpha Barber Club. Agora, 5 da tarde, mais 19 minutos, 5h19, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a jornada esportiva do derby número 205 aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida, em 102,5 para Campinas e região, em FM 98,5 para todo o circuito das águas e também para o sul de Minas. Você continua participando com a gente através do YouTube, do Facebook, basta uma participação, viu? Não precisa preocupar não de mandar nome no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, apenas uma participação é suficiente, basta você colocar o seu nome, dizer para que time você torce, que nós estamos fazendo a relação aqui de torcedores da Ponte e de torcedores do Guarani. Teremos uma cesta do Café Canecão para cada torcida, uma camisa oficial da Ponte Preta e uma camisa oficial do Guarani. Basta você dizer para quem você torce e colocar o seu nome. E no final, no nosso fim de jogo, caso você seja sorteado ou sorteada, você vai ter que validar o seu prêmio. Vai ter 5 minutos para você mandar o WhatsApp e dizer que você está ligado aqui. Coloca aí pra gente, Felipe, a camisa bonita da Ponte, a camisa bonita do Guarani, olha a cesta de produtos do Café Canecão. É só você mandar a sua participação, não precisa acertar resultado, não precisa dizer quem vai ganhar, quem não vai. Na enquete você pode votar, mas não tem nada a ver, é independente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, através do André Luiz e também do Albert Cavalcante, como é que estão as enquetes aí no YouTube e também no Facebook dos canais Futebol Interior. Agora, 5 da tarde, mais 20 minutos, rápido intervalo e a gente volta já.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. Agora 5 da tarde, mais 23 minutos, 5h23. Você está ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida, 102,5 e 98,5. A Essência que agora é também a frequência do futebol com a equipe dos canais Futebol Interior. São 5 da tarde, mais 24 minutos. Você continua participando com a gente no YouTube, no Facebook. Mande o seu nome completo e o time que você torce, pra gente colocar na relação aqui. Torcedor da Ponte está dando show aqui, hein? Tem mais participações do torcedor da Ponte do que do torcedor do Guarani. Você pode participar, você que está no radinho, no bom e velho radinho em FM, o nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem com o nome e o time que você torce, para concorrer a uma camisa oficial da Ponte, uma camisa oficial do Guarani. E cestas do Café Canecão é o 98989-3526. 98989-3526. André Luiz, tem convidados aí da Ponte Preta, André? Vamos ouvir o técnico Felipe Moreira. Tem alguma atenção especial também para aqueles que podem estrear nesse duelo? Sim, eles têm que entender o que é o derby, né? O que é Campinas, vivenciar isso essa semana é importante, né? A gente ter essa rivalidade acirrada, eles entenderem como funciona o derby aqui em Campinas. É importante a gente ter os que já jogaram, são os caras experientes, se não me engano, Kaique, Matheus, Fábio, Arthur, Leonardo e Amaral, que estavam no último derby. É importante esses caras estarem juntos para passar até essa informação de como é o derby, né? E colocar, né, na cabeça desses jogadores aquela entrega que a torcida nossa exige, né, a determinação, a entrega, a estratégia em cumprir as funções que a gente exige, porque é um jogo que tem que ter transpiração, tem que estar no sangue, né, do Ponte Pretano, tem que estar no sangue do nosso jogador para a gente fazer um grande jogo.
Claudinei Corsi. Tá muito bem, vamos pro outro lado do derby, Albert Cavalcante, você tem também convidados aí na nossa jornada esportiva, é isso, Albert? Isso mesmo, vamos trazer o artilheiro da temporada do Guarani com 5 gols, o meio atacante Bruninho. Bruninho, ainda falando um pouco do jogo do último sábado, que foi muito importante, né, o Guarani vencer, eu queria que você destacasse dessa força do Guarani, assim, no Brinco de Ouro, também você ajudando a equipe com gols. Então, com relação ao último jogo, fico muito feliz de ter ajudado fazendo mais um gol, de estar podendo ajudar o Guarani nessa fase. Nós atletas temos um combinado de em casa sempre buscar a vitória, sempre vencer, que ano passado teve esse trato e o time fez a força aqui. E esse ano a gente está focado para fazer isso também. E Bruninho, falar um pouco do seu momento aqui no Guarani, né? Você é o artilheiro da temporada, como isso é importante para você, assim, ter esse momento assim na sua carreira de conseguir fazer gols? Sim, fico feliz por esse momento, de estar vestindo a camisa do Guarani, uma camisa gigante do futebol brasileiro, de poder ser o artilheiro da equipe, de poder estar marcando meus gols. Fico feliz, é um momento especial para mim, para minha família também, que vem me acompanhando, e estou aqui para ajudar. Agora falando do próximo jogo, do derby, como que vocês têm se preparado nessa semana para esse jogo? Então, a gente sabe que é um jogo muito importante, né, um clássico para a cidade. A semana para nós está sendo uma semana, vou falar assim, de mobilização, mas de os trabalhos normais, né, porque eu acredito que o que a gente vem fazendo tem dado certo e a gente vai manter assim. Daí o Bruninho, né? O artilheiro do Guarani nesse campeonato, não no campeonato, mas sim na temporada. Agora vamos ouvir o artilheiro do campeonato. Ele, o Derek. Derek, eu queria que você falasse pra gente da importância dessa última vitória do sábado, né? Depois de 2 resultados negativos, o Guarani voltou a vencer e entrou no G4. A gente sabia da importância do jogo contra o Sampaio, a gente voltar vencendo a competição. Então a gente entrou com o pé no chão e pôr o nosso ritmo de jogo. Fomos para cima do Sampaio Correia, fizemos logo os 2 gols de início e conseguimos manter o resultado até o final da partida e graças a Deus saímos com a vitória. E falar um pouco dessa importância do grupo, né, do elenco do Guarani, o quanto é forte, né? Você e o Bruno Mendes, que são centroavantes ali, quem tem jogado tem correspondido e ajudado o Guarani com gols. Sim, o nosso grupo é um elenco muito forte, né? Tanto os 11 que inicia, tanto o reserva acabam entrando e dando o seu melhor. E eu sou a prova viva disso, de pude entrar nos jogos e correspondido e ter tido a oportunidade de entrar titular. E todos do elenco estão bem fisicamente, tecnicamente, e todos que estão entrando estão dando o seu melhor para ajudar o Guarani. E agora projetar o próximo jogo, né? Como que o Guarani tem se preparado para enfrentar esse clássico no domingo? A gente está se preparando da melhor forma possível, com bastante humildade, pé no chão. A gente tem que entrar com sangue, dando o nosso melhor para a gente poder sair com a vitória no clássico de domingo. Tá aí, né, o Lewanderic, né, o Derek, o camisa número 11, o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. E só lembrando, hein, o último derby que teve no Moisés do Carelli, apenas o Bruno José estava em campo do lado do Guarani. Legal, e pelos lados da Ponte Preta, André Luiz, quem é que jogou o último derby, que teve em campo? 7 jogadores, Claudinei Corsi, o goleiro Kaique França, o zagueiro Fábio Sanches, o quarto zagueiro Matheus Silva, ao esquerdo Arthur. No meio, Felipe Amaral, Leonaldi e Elvis, meu caro Claudinei Corsi. Bom, Wagner Ferreira, em questão de experiência, então, a Ponte Preta sai na frente aí com jogadores, mas isso não quer dizer muita coisa, mas já é um quesito a mais a favor da Ponte, né, Wagner? Não resta a menor dúvida. O treinador acabou de dizer aí, o Felipe Moreira, de que os que já participaram do derby devem transmitir aos demais companheiros que estão disputando o clássico pela primeira vez o que representa esse Ponte Guarani na história do futebol campineiro. Então, realmente, pode não querer dizer nada, mas ajuda, né? Um ingrediente a mais para que os jogadores sintam a importância do clássico. Presidente. Lembrando que o resultado desse derby, né, o último derby no estádio Moisés do Carelli, a Ponte venceu por 1-0, num jogo em que a partida estava se encaminhando para um 0-0. Não fosse o Fecim
acertou um pombo sem asa lá em cima do goleiro Kozlinski, aí definiu a partida em favor da Ponte. Viu, no elenco atual, né, do Guarani, o Rézios, Diogo Matheus, Bruno José, o Valber, Isaac e Bruno Mendes já disputaram um derby, porém eles não estavam no derby passado, o 204 vencido pela Ponte Preta por 1-0. E da Ponte o Matheus Jesus, se você quiser colocar como experiência também, já disputou derby, ele estava no elenco, mas como estava, né, punido, né, estava proibido de jogar, então ele não pôde estar presente. Nesse time de hoje não estão Igor Formiga, o Alisson, Fecim e Luca pelo lado da Ponte. Tá muito bem, lembrando a rapaziada aqui que tem o nick, né, na participação aqui do YouTube e no Facebook, coloquem o nome aqui, por favor. Por exemplo, o Área 51, coloquei aqui Bugrão EO, mas não colocou o nome, então não tá indo para o sorteio. Só se colocar o nome aqui realmente para a gente poder depois saber na validação do prêmio, tá certo? O Flecha Verde também não colocou o nome aqui, então tem que colocar o nome. Não adianta só o nick aqui, porque aí depois não vai para o sorteio. Agora, 17 horas mais 32 minutos, vocês continuam participando aqui pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, 98989-3526, 98989-3526. Fala, André Luiz. Claudinei Corsi, falando da enquete no YouTube, a parcial neste momento, a Ponte Preta com 69%, empate 6%. E o Guarani, meu caro Albert Cavalcante? 25% para o Guarani. Legal, então no YouTube, canais Futebol Interior, a Ponte Preta tá como favorita para vencer o derby. Daqui a pouquinho a bola rola às 18 horas, 6 horas da noite. Agora, 5h32. André Luiz, a Ponte Preta está definida e escalada, André. Definida e escalada pelo técnico Felipe Moreira, meu caro Claudinei Corsi. Legal, e o Guarani, Albert Cavalcante? Escalado e definido. Então, em 30 segundos para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Ponte Preta e Guarani, Derby 205, aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano, seu técnico Felipe Moreira definiu. Você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2 para o Derby 205. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 27, Fábio Sanches, o capitão da equipe. E na quarta zaga, com a 4 no costado, Matheus Silva. Na ala esquerda, 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi, 20, Matheus Jesus e 10, o craque do time Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego e 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Fábio Sanches, 27, Matheus Silva, 4, Arthur, 15, Felipe Amaral, 8, Leonaldo, 5, Matheus Jesus, 20, Alves, 10, Pablo Diego, 11, Gé, 19. No banco, Luan, Pedro Rocha, Mailton, Edson, Dudu, Tomás, Ramon, Guipira, Samuel, Cássio Gabriel, Júnior Tavares e o Everton. Legal, a Ponte Preta, 6 jogos com uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Como mandante, 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. A Ponte que vem de derrota para o Londrina fora de casa por 3-0 até aqui, 5 pontos ganhos. 18ª colocada, marcou 4 gols e sofreu 9. Na disciplina,
20 cartões amarelos e 4 vermelhos. Artilheiros Pablo Diego, Mailton, Felipe e Matheus Jesus com um gol cada. Próximo jogo da Macaca, dia 24 de maio, quarta-feira, às 21h30, contra o Sampaio Correia, no Castelão, em São Luís do Maranhão. Futebol interior. E o Guarani do técnico Bruno Pivetti vem definido e escalado assim: Tony, o goleiro, camisa número 25. Diogo Matheus, o lateral direita, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão: Alan Santos, o capitão, camisa número 12. E Lucão, camisa número 3. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão: Matheus Barbosa, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, ele, Regis, o camisa número 78. Os homens de frente do Guarani: Bruno José, o 17, Bruninho, o 27, e o matador, Derek, o camisa número 11. Repeteco do Guarani: Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão, Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. Caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Titi, Valber, Ivan Varinho, Diogo Porfírio, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, Isaac, Lucas Silva, João Vitor e Bruno Mendes. Claudinei Corsi. Legal, o Guarani, 6 jogos com 4 vitórias e 2 derrotas. Como visitante, 3 jogos com 1 vitória e 2 derrotas. Vem de vitória em casa contra o Sampaio Correia, 2-0 no último final de semana. Até aqui 12 pontos ganhos. Quinto colocado na classificação, marcou 10 gols e sofreu 4. Na disciplina, 22 cartões amarelos. O artilheiro é o Derek com 3 gols. O próximo jogo do Bugre, dia 24 de maio, também na quarta-feira, às 21h15, contra a Chapecoense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas. Arbitragem. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro e os assistentes Albert Cavalcante. Com seus auxiliares, o número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia, com sua assistente número 2, Lilian da Silva Fernandes Bruno do Rio de Janeiro, e o quarto árbitro, João Vitor Gobi de São Paulo. E o árbitro de vídeo fica por conta de Emerson de Almeida Ferreira de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tá aí então a ficha técnica completa para você, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Deixa eu abraçar a rapaziada aqui no YouTube, no Facebook, muitas e muitas participações, no WhatsApp também. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, Marcos Rodrigues, Gustavo Antoniassi, a Maria Alice Palmeirão Santos, o Felipe Silva, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Emerson Freitas, o Batata Ponte Preta, o Adriano Poleto, a Maria Suzuki Costa está com a gente aqui também, o Ivan Oliveira, a Ana Piovesan, também a Eda Escatena, curtindo aqui a nossa jornada esportiva, o Douglas Tarte, todo mundo aqui colocando o time. Eu já estou fazendo a relação aqui, colocando Ponte Pretano na relação de Ponte e Bugrino na relação de Bugrino. Também no nosso WhatsApp aqui, o João Benigno, o Leandro da Silva Nunes, o Anderson também, quem está ouvindo a gente pelo rádio aqui, a Sueli Ferreira Santos Costa, tá ligada com a gente aqui, ela que torce para Ponte Preta, ouvindo no 102,5. Também, quem quer a camisa aqui da Macaca é o Ivan Oliveira. A Macaca tem boa vantagem em sua casa com 30 vitórias. Tá aí então, rapaziada, participando aqui com a gente. Mande a sua mensagem também através do Facebook, através também do YouTube. Ô Carlos Corsato, e temos novidades também com referência à transmissão com imagens. Explica aí pra gente como é que vai ser isso, Corsato. É isso aí, a gente tá esperando aqui o sinal lá do pessoal da Dale.app. Você vai ver imagens desse jogo, não precisa pagar nada, viu? É só baixar o aplicativo da Dale App, se você não fez isso ainda. Já estreamos na semana passada no jogo Ponte Preta e Londrina. Você vai ouvir a nossa transmissão na íntegra,
transmissão aqui dos canais Futebol Interior, mas a imagem será do jogo. E detalhe, com GC, com placar ao vivo, com escalação das equipes, alteração, enfim, tudo isso na tela da Dali App. Baixe o aplicativo Dali App, né, disponível aí para todos os tipos de celulares. Faça o seu cadastro, né? Eu demorei 3 minutos, tem gente que demorou 1 minuto, outros 2 minutos, mas a média é essa, de 1 a 3 minutos para você fazer o cadastro. Não precisa colocar CPF, porque não vai cobrar nada de você, tá? É só o seu nome e o seu e-mail para você poder participar com a gente, e aí você já vai ter imagens do jogo. Dá para assistir sem fazer o cadastro, Ney? Dá. Mas aí você, por exemplo, não participa do chat. Você não consegue interagir com a gente lá no canal da Dali App, tá bom? Então, com imagens, daqui a pouquinho a gente vai liberar aqui o pessoal da Dali App, D de Delta, A de América, L de Lima, E de Ernesto, tá certo? Dali App. Isso, ponto app. Ponto app. Isso, é isso aí. Vai lá no link para você poder participar junto com a gente e ver imagens do jogo com exclusividade no aplicativo da Dali. Aí você me pergunta, mas e aí, Corsato, no Facebook e no YouTube? No Facebook e YouTube é a nossa transmissão que você já está acostumado e também, claro, aí você fica vendo o nosso carão lá, né? No YouTube e no Facebook. E na Isso. Dali tem imagens do derby. Exato. E no FM 102,5 você ouve o melhor som com muita informação para você. Tá muito bem, agora 17 horas mais 42 minutos, 17h42, já o Wagner Ferreira vai comentar aqui, definidas as equipes já para o derby de número 205, você já acompanhou aqui em nome de Prone Alimentos, produtos sempre feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Deixa eu mandar um abraço para a família Prone também, lá em Jaguariúna, hoje especial para Maria Eduarda, completando mais um aninho de vida. Parabéns, viu, Maria Eduarda? Felicidades para você, que Deus proteja e acompanhe. João Prone também, que está aliviado que o Santos ontem não perdeu do Palmeiras, acabou empatando. De qualquer maneira, o empate ficou de bom tamanho. E lembrando a você também que nós temos o Café com Bola todos os dias de segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã. Eu apresento o Café com Bola, as informações do esporte cedinho no seu café da manhã, na Essência FM 102,5, 98,5, das 7 às 7h30 da manhã, e também no Facebook do Futebol Interior. Temos o nosso Meio Campo FI, que eu apresento ao lado do Carlos Corsato, de segunda a sexta, também na Essência FM e em todas as plataformas dos canais Futebol Interior, do meio-dia a 1h da tarde. As informações de Ponte, Guarani, dos times da capital e tudo que acontece no mundo dos esportes, tá certo? Você fica ligado, então, no Café com Bola, das 7 às 7h30 da manhã, e no nosso Meio Campo FI, tocando de primeira e deixando você na cara do gol. Pois não, Corsato? Antes de a gente abrir aqui a transmissão oficialmente lá para a Dali, né? Eu queria colocar aqui um pouquinho o árbitro do jogo, né? O Wagner do Nascimento Magalhães, que no meio de semana marcou um pênalti bem mandrake, né? Pro Palmeiras contra o time do Fortaleza. Aquilo não foi pênalti nem aqui, nem na China, nem em Campinas, nem em qualquer parte do mundo. Mas ele já apitou um jogo da Ponte Preta. Pro torcedor da Ponte Pretano não foi de boa memória, não. Ele apitou Ponte Preta 0, Vitória 3, o primeiro jogo lá na estreia da Ponte Preta no Manuel Barradas. Ele cometeu um outro erro crasso também na súmula do jogo Palmeiras e Fortaleza. Foi o... Quem marcou o pênalti? Foi o... Quem cobrou o pênalti? Quem cobrou o pênalti pro Palmeiras foi o Rafael, né? O Veiga, exatamente. Isso. E na súmula ele me põe Rony. Então... não tá, o não Wilson tá ligado. Corrêa tá dizendo aqui que esse árbitro é complicado. Ele não tá ligado, né? Não tá ligado. Não sei. Carlos. Não sei. Chama a confusão. Eu poderia evitar, né? Chama a confusão. Aliás, eu estava... Evitar a fadiga, né, Corsato? Fala, André. Eu estava nessa transmissão ao lado do Marcelo Corsato e do Frank Francisco, fazendo pelo lado da Ponte. Ele teve inúmeras inversões de falta na partida. Deu cartão amarelo quando não tinha que dar. Quando tinha que dar, muito caseiro para o lado da Ponte, ele soltou vários cartões amarelos. Para o lado do Vitória ele economizou, então foi muito complicada a arbitragem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, na vitória do Bahia Vitória da Bahia por 3-0 diante da Ponte. Legal, 17 horas mais 45 minutos, já estamos no Dali App ou ainda não, Corsato? Segundo o Felipe Marques, tudo certo. É só... Positivo, Felipe Marques? Ele que é o cara. Tá certo, tá aí então Felipe Marques já com as imagens no Dali App. Você entra, se inscreve e pode
participar do chat com a gente, né? Essência FM, a frequência da vida, transmitindo também a nossa jornada esportiva em 102,5, 98,5. Lembrando a você, ouvinte do bom e velho radinho no FM, que você pode curtir, caso você queira, a programação normal da Essência FM através do YouTube da Rádio Essência FM, tá certo? O culto das 18 horas, você pode continuar e seguir lá no YouTube da Rádio Essência FM. Aqui no Rádio FM 102,5 e 98,5, você vai ficar com a transmissão do Derby número 205, numa concessão especial e hoje do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church, que fica ali na Rua do Ipiranga 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Portanto, na Essência FM 102,5 e 98,5, a transmissão numa concessão especial do pastor Josimar Fonseca e também do nosso camarada lá, o Gil Kleber. Para vocês todos da Essência FM, a paz aí para vocês, e vocês vão acompanhar com a gente aqui também. Se quiser, fique ligado. Se quiser participar também, concorrer a uma camisa da Ponte Preta, uma camisa do Guarani Oficial, é só mandar aí a sua mensagem através do WhatsApp, tá liberado aqui, tá certo? Faça aqui como o João Benigno, que mandou também a sua mensagem para o 98989-3526, 98989-3526. Se você quiser dizer de onde você está ouvindo a nossa jornada esportiva no rádio, a gente vai ficar muito feliz, mas mande o seu nome completo e diga de onde você está nos ouvindo e mande para quem você torce, Ponte Preta ou Guarani, que eu vou colocar o seu nome aqui na relação. Está borbulhando, está efervescente a participação do ouvinte aqui no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Só que é o seguinte, você vai ter que ficar ligado para que quando você ganhar o prêmio, você valide a sua participação dentro do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Tá certo assim, Corsato? Exatamente, Claudinei Corsi. É bem por aí. Vamos pro jogo. Legal, são 17 horas mais 48 minutos, 17h48. Você curte a jornada esportiva do Derby número 205 aqui nos canais Futebol Interior, através dos canais do YouTube, também da Dali.app e da Essência FM, a frequência da vida em 102,5 FM e 98,5 FM. Eu tô aqui, continuo anotando aqui o seu nome, você manda a sua participação, tá certo? Eu tô ligado aqui em você. 17h48 agora em Campinas. A partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva para o Derby número 205 nos canais Futebol Interior, na Essência FM, a frequência da vida, e na Dali App, vem ele! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 18 horas, é o Derby de número 205, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi comandou a nossa abertura de jornada, vai ficar conosco, tem um intervalo, tem um placar ao vivo aqui do site Futebol Interior, com os jogos da Série A, Série B, Campeonato Brasileiro. O Claudinei vai comandar o fim de jogo, também tem um montão de prêmios para você, tem camisa da Ponte, camisa do Guarani, tem cestas de café do Café Canecão para você participar conosco. Estarei ao lado do Wagner Ferreira, que vai comentar esse jogo, e os repórteres, o André Luiz trazendo as coisas da Ponte, o nosso Albert Cavalcante trazendo as coisas do Guarani, o Felipe Marques na mesa de som, equipe técnica dos canais Futebol Interior. E toda a galera da Essência FM também abraçando lá o pastor Josimar Fonseca, o Lucas Pessoa na técnica e também o grande Gil Kleber, que é o coordenador lá da Essência FM, que liberou esse espaço. Lembrando você que confere os cultos no FM 102.5 e 98.5, vai para o YouTube lá da Essência, que você vai continuar conferindo a programação da Essência FM. Para você que está com a gente na Dali, seja muito bem-vindo, Dali.app, seja bem-vindo. Nesse momento, imagens dos times. A Ponte Preta vai jogar de branco, o Guarani todo de verde. Você também tem o som aí, esse som é o som do estádio, viu, gente? É o som do momento, lá no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu pegar aqui um destaquezinho e um boa tarde do repórter André Luiz para você que está com a gente na Dali App e nos demais canais do Futebol Interior. Oi, André, grande abraço para você, boa tarde. O seu destaque da Ponte Preta.
Boa tarde a você, Carlos Corsato, a você, telespectador da Dali. A Macaca, que vem de derrota por 3-0 na última rodada dessa Série B, diante de Londrina, no norte do Paraná, no Estádio do Café, ocupa a zona de rebaixamento nesse momento, a 18ª colocada com 5 pontos ganhos e precisa mais do que uma vitória esta noite no Derby 205, diante do Guarani Futebol Clube. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira colocou o que ele tinha de melhor à disposição, o melhor que a Ponte tem no momento, o mesmo time que foi campeão da Série A2 em 2023, com os retornos de Felipe Amaral, Pablo Diego, o jogador Felipe Amaral, que levou o terceiro amarelo, o Jack foi preservado na partida diante do Londrina, e o Pablo Diego liberado pelo DM Ponte Pretano, meu caro Carlos Corsato. Albert Cavalcante vai trazer as coisas do Bugre, o seu destaque do Bugre. Grande abraço pra você, boa tarde, Albert. Boa tarde, Carlos Corsato, e a você, amigo internauta conectado, hein? Natália, estamos com imagens agora, hein? E existe um tabu a ser batido pelo Guarani. O Guarani não vence a Ponte Preta no Moisés Lucarelli há 14 anos. De lá pra cá, só jogando no Moisés Lucarelli. Foram 9 jogos, com 6 derrotas e 3 empates, Carlos Corsato. Legal, esse Albert Cavalcante vai trazer as coisas do Bugre. E o Wagner Ferreira é o comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A sua expectativa e o seu boa noite, Wagner. Seja bem-vindo, presidente. Grande abraço. Boa noite a todos os companheiros, a todos que estão curtindo a nossa transmissão. A Ponte escala o que há de melhor. Eu acho que as ausências aí do Eliel e do Filipinho não serão sentidas. Eu acho que a Ponte vai partir com tudo para cima do Guarani, um time intenso, como sempre, né? A Ponte tem muita garra, e principalmente no derby aí, os jogadores estão pilhados aí para conseguir o resultado positivo. Não só por se tratar do derby, do Clássico Campineiro, como também a Ponte precisa dos pontos para subir na tabela. Pelo lado do Guarani, a única ressalva, pelo menos na opinião dos torcedores, é na posição de volante, porque o Barbosa está se valendo aí de gols que ele marcou aí, porque realmente no sistema do meio campo para frente ele é uma negação, para marcar até que mais ou menos, né? Então, a única restrição nas demais posições é o time titular do Guarani, que deve ter alguns cuidados defensivos, evidentemente, porque se tratar de um jogo embora na cidade, mas fora de casa. E o Guarani precisa, além de tudo, manter a sua campanha, né, nesse Campeonato Brasileiro da Série B, beliscando talvez ele não está no momento entre os 4, pelo menos pelos resultados, mas o resultado positivo vai fazer com que o time retorne entre os 4 primeiros desse Brasileirão da Série B. Legal, esse Wagner Ferreira, Claudinei Cortes está anotando aí, trazendo os detalhes, e também vai trazer os prêmios. Deixa eu antes colocar para você aqui na tela da Dali, a escalação da Ponte: Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Fábio Santos 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipe Amaral é 8, Leonaldo 5, Matheus Jesus 20, Elvis é o camisa número 10, Gé 19, Pablo Diego é o camisa número 11, o time da Ponte escalado e definido para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Macaca entrando em campo, Fábio Sanches puxando a fila, o Claudinei Corsi. E aí, muita gente participando com a gente aí, Claudinei? Bastante, viu, Corsato? Tá fervescente aqui a participação do ouvinte no YouTube. Eu tô com tudo aqui, viu, Corsato? YouTube, Facebook, também com WhatsApp 989893526. Ouvinte manda, tem alguns ouvintes que estão mandando áudio, não dá pra gente ouvir. Sim. Escreva, né? Coloca o seu nome completo, é o local de onde você está falando, e no final você vai concorrer. Torcedor da Macaca a uma camisa da Ponte, torcedor do Guarani a uma camisa do Guarani. Teremos também corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, e teremos 2 cestas, uma para cada torcida, de produtos do Café Canecão. Portanto, participe, mande mensagem aqui, não precisa mandar nas 4 plataformas, de uma só. Eu já anoto aqui, a única coisa é que no fim de jogo você vai ter que validar a sua participação e o seu prêmio. Legal, você viu na tela da Dali, né? Os times agora estão perfilando ali para fazer a execução do hino nacional, e você viu ali a arbitragem, o GC com a arbitragem do Wagner Nascimento Magalhães, 43 anos, ele que é árbitro FIFA, é administrador de empresas. Assistente 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, 47 anos. Assistente 2, Lilian da Silva Fernandes Bruno, do Rio de Janeiro. 4, árbitro João Vitor Gobi. O VAR, o Emerson de Almeida Ferreira, 44 anos. Ele é fisioterapeuta. Corsato. Oi. Esse Wagner do Nascimento Magalhães, que apita, talvez como uma segunda ocupação,
Ele é sócio de 2 empresas em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ele é sócio de uma corretora de seguros e de uma academia fitness. Ó, tá vendo, ó? Deve ir bem por lá, porque na arbitragem não tá indo bem, não. A Ana Paula Piovesan tá dizendo aqui, ó, o Albert tá escondido aí, foi o que deu pra fazer, viu, querida? A Marilda Franco é torcedora do Guarani, o Wilson Correia. Ô Wilson, fica na Dali, rapaz, baixa o aplicativo da Dali que você vai se dar bem. Nesse momento, para você que tá na Dali, temos aí a execução do hino nacional do Brasil. Felipe Gabriel e o Pedro Lino já está ocupando espaço de 2 pessoas na beira do gramado. É o nosso repórter lá no estádio, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Jorge tá perguntando cadê a camisa da Ponte, Corsato. É até bom aqui a sua pergunta, viu, ô Jorge? Nós transmitimos Ponte Preta e Guarani, né? Então, até por respeito às 2 equipes, não seria legal o narrador estar com a camisa de um time e se tiver gol do outro. E assim vai ser com o Lucas de Souza no próximo jogo, tá? Porque o respeito para Ponte Preta e Guarani aqui, ele é enorme. Inclusive de minha parte, todo mundo sabe que eu sou ponte pretano declarado. Mas vou gritar gol do Guarani aqui com o mesmo entusiasmo, ok? Então vamos respeitar, né? Se tiver, né, Corsato? Se tiver gol do Guarani, vamos gritar com o mesmo entusiasmo do gol da Ponte Preta. E agora o profissionalismo entra em campo. Por quê? Porque nós somos de Campinas, né? O meu trabalho, inclusive eu vivo disso, né? Eu vivo disso. Pra mim não é interessante a Ponte Preta ser campeão mundial e o Guarani cair pra 6ª divisão, né? Aí eu vou pra casa do chapéu, entendeu? Então eu preciso que os 2 times estejam muito bem. Então até por isso, viu, Jorge? Hoje a camisa da empresa, o Wagner sempre transmite os jogos com a camisa do Guarani, mas hoje em respeito aqui a nossa transmissão está com a camisa da empresa. Vamos voltar, né, Wagner Ferreira, ao nosso trabalho lá do começo, que é o trabalho plural para todas as torcidas, certo? Perfeito, esse é o jornalismo, né? Que nós procuramos seguir por aqui. É isso aí, então tá explicado aí. Quando a Ponte não joga com o Guarani, é camisa da Ponte Preta e dá-lhe macaca. Quando o Guarani não joga com a Ponte Preta, Wagner Ferreira é camisa do Guarani e dá-lhe bugre. E vida que segue, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela participação, mas hoje temos que falar das nossas 2 maiores joias, né? Aqui em Campinas, que são Ponte Preta e Guarani. Não é à toa que esse é o maior clássico da cidade de Campinas. Mais uma vez na Dali, você confere a arbitragem do jogo. Wagner do Nascimento Magalhães, né? E agora o VAR, que é o Emerson de Almeida Ferreira, que comanda aí o VAR. As equipes já foram escaladas. A Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi. Agora o Felipe Moreira aparece na tela da Dali. Matheus, Jesus e Elvis, Gé e Pablo Diego. Esse time da Ponte, o Guarani de Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Agora aparece na tela da Dali o Bruno Pivetti, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis e Bruno José, Bruninho e Derek. As equipes escaladas prontas e definidas. Eu quero a sua participação. Você manda mensagem pra gente. Valeu, Felipe, obrigado. Vivi Vicente também tá ligada com a gente. Não foi pro estádio hoje, Vivi? Fica com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Osmar Dangar, pegando no pé da transmissão lá da concorrência. Baixa o aplicativo da Dali. Vem com a gente. Vem com a gente, o Pedrinho também tá ligado com a gente, o Wilson Correia, Osmar Dangar, Roberto César Santos, Corsato, boa tarde. Boa tarde, tem que tomar cuidado aqui nas mensagens hoje, né? Anderson Grigoleto, a emoção maior do futebol campineiro. Tá dizendo ele aqui, Aparecido Alves da Silva, Ponte Pretano, quer concorrer à camisa da Ponte. Valeu, Aparecido. Douglas Sarti, é Bugrino, quer concorrer à camisa do Bugre. Vai, Ney. É isso, e o Grigoleto falou se ele estaria concorrendo à camisa da Ponte Preta aqui, já coloquei na relação aqui, viu, Corsato? Já tá lá. O estádio tá cheio, hein? Mais de 10 mil pessoas no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que é jogo de torcida única. A Ponte Preta, pelo que vejo aqui do Kaique França, vai defender o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. O Guarani vai defender o gol da linha do trem. Equipes escaladas, equipes definidas. O André Luiz vai trazer todos os detalhes da Ponte Preta. O Albert Cavalcante vai contar tudo sobre o Guarani. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte. Majestoso, tá bonito. Ponte do seu lado esquerdo do seu televisor na Dali. Guarani do lado direito. O Gé vai tocar na bola, vai começar o jogo, torcedor de futebol. Vem comigo, é o derby de número 205. Que prazer estar nessa transmissão, transmitindo esse grande jogo de futebol. Apita o árbitro. Wagner Nascimento Magalhães Carioca tem bola rolando no Majestoso. Carlos Costa.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor de futebol. Ponte, Guarani e Ponte, frente a frente, duas grandes equipes do futebol brasileiro. Vem o time do Guarani, bola aqui pro campo de ataque, primeiro ataque, já vai pintar o primeiro cartão do jogo, rapaz. Já vai pintar o primeiro cartão do jogo. Pro camisa número 8, o Felipe Amaral com 30 segundos vai entrar pro Guinness. Hein, André Luiz? Ai, como vai entrar para o Guinness. Primeiro amarelo do jogo, Felipe Amaral, camisa número 8 da Macaca, pela falta cometida em cima do camisa 18. Aliás, o Matheus Bueno do Guarani, camisa 18, amarelado Amaral, informação para a Construtora Patriani. É pra acabar mesmo, Felipe Amaral pode tomando cartão com 30 segundos, isso facilita a vida do Guarani, porque o Felipe Amaral é jogador de marcação. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, Arthur faz o passe, procurava ali o Gé, vem na marcação, a zaga da equipe do Guarani tira, toca a bola aqui pro Tony, o goleiro sai com os pés jogando hoje, todo de verde o Tony, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, sai jogando bola aqui pro Mike vem jogando, vem ali o Matheus Jesus, o Mike foi bem, ganhou dele, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, a bola volta pro Matheus Barbosa, mais uma falta, Elvis, mais uma falta, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança, falta cobrada do Guarani, tem pressa, bola com o Bruninho aqui pelo setor de ponta esquerda, põe na frente, vai pra frente do Luiz Felipe, tentou fazer a finta, agora ele puxou o Luiz Felipe, aí o árbitro parou pra marcar a falta. Eu tava vendo hoje um jogo da Champions, da Premier League, pra acontecer a primeira falta demorou 25 minutos. Estamos com 1 minuto e 30, já tivemos 3 faltas no jogo. E um cartão, isso aí. É como diz um amigo meu, é outro patamar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. O Claudinei Costa tá ligado lá no Facebook também. No YouTube a gente vai dando, falando aqui do pessoal que tá participando com a gente. Ana... Paula Piovesan, Felipe Gabriel, tá dizendo que quer a camisa da Ponte. O Ney tá anotando, junto com toda a nossa produção. Atrás do Ney, aqui tem mais uns 10 para marcar aqui, ajudar o Claudinei Corsi. Bola pela ponta direita, trabalha a bola o time do Guarani. Você vai identificando, 9. Você que tá na gente, na 9, né, Ney? Errei por 1. Daqui a pouco o detalhe no ar, porque o Guarani vem. Bola com o Mike, 2 minutos, 50 segundos, passados deste primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta Guarani. Guarani Ponte é o derby de número 205. Trabalha a bola o time do Guarani. Perdeu, recuperação de bola pra Ponte, vem Matheus Jesus, o camisa número 20, vem jogando campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canto baixo do seu computador. Luiz Felipe ganha essa bola pra Ponte, vem na marcação, perdeu, recuperação de bola pra equipe do Guarani. Guarani trabalha a bola ali com o Mike volta essa bola aqui um pouco mais atrás, já abriu, tocou bola pro Bruninho fez o passe, procurando ali o Derek, sai da ponta, vem pro meio, camisa número 11 do Guarani, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Matheus Barbosa veio na marcação pra cima dele, Leonardo, ganha essa bola pra cima do Matheus Bueno, tem Matheus Jesus, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Matheus Silva. Se eu falar Matheus, vou acertar quase 40% dos jogadores em campo. Bola ali pro Elvis volta essa bola um pouco mais atrás. Detalhe no ar, chamou, falou, André Luiz. O detalhe é que o Felipe Amaral está voltando de suspensão e já levou com 30 segundos amarelo, e além disso, vale destacar o torcedor presente no estádio Moisés Zucarelli, expectativa de 12 a 13 mil torcedores, Corsato. Vem o Regis, trabalha a bola aqui pela ponta, ganhou, trouxe a bola pra perna esquerda, ele bate forte, vai queimada, ele bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora. O Regis, que no último derby que disputou, colocou a bola pra dentro com a camisa do Guarani e tentou de novo o primeiro ataque do Bugre. Você vê na tela da Dali o replay, o Albert Cavalcante conta pra você nas demais plataformas. Vai, Albert. A tabela pelo lado direito, ali o Regis foi levando com a sua perninha esquerda, ali recebeu o passe do Bruno José, ele bateu rasteiro, bateu a bola no canto do goleirão Kaique França, que até pulou, mas a bola passou ali lambendo a trave sem muita força. A informação para Mistral Norte Sul Patriani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Tá bonito, majestoso, na rodada de número 26, teremos o jogo da volta, né? No estádio Brinco de Ouro da Princesa, aí o torcedor do Guarani vai poder deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa também bonito como está hoje, o majestoso, muita gente para acompanhar, Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, 989-89-35-26, tem camiseta da Ponte, tem uma camiseta do Guarani, tem 2 cestas do Café Canecão para você participar e concorrer. Guarani vem, bola aqui no campo de ataque, vem trabalhando bola. Guarani fica com a bola. O time do Felipe Moreira não gosta muito da bola não, hein? Guarani trabalha a bola pela ponta esquerda, bola com o Mike. Mike vem na marcação, para cima dele, Felipe Amaral, já tem cartão amarelo. Matheus Silva dá um bico nessa bola, tira o Gé. Não foi pra bola. Corsato. Não pegou essa bola, chamou, falou, Ney. Já atingimos aqui o número de 30 participantes para a camisa da Ponte Preta. Estamos com 16 participantes para a camisa do Guarani, Corsato. Beleza, você vai participando aqui ó, no chat, também lá da Dali, se você fez a sua inscrição, manda mensagem pra gente que eu vou ler sua mensagem, tá bom? Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Dá um bico na bola, o Derek tava por ali, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Guarani. É o primeiro do jogo, Albert. Jogada mais uma vez pelo lado direito ali, o Diogo Matheus, ele foi levando, viu ali, né, o Derek se movimentando, ele tentou mandar a bola ali no primeiro pau, a zaga da Ponte foi esperta, hein, mandou a bola para a linha de fundo, Regis na bola, escanteio para o Guarani, o primeiro do jogo. Primeiro escanteio do jogo, vem Regis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani, 6 minutos 30 segundos passados deste primeiro tempo, lá do lado direito, o Regis levantou, fechado na boca do gol, bola vem no segundo pau, muito forte, o Gé estava na marcação do jogador do Bugre, ela saiu linha de fundo, tirou de volta pro Kaique França fazer a cobrança, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Manda lá sua mensagem pra gente. Faça a sua inscrição no aplicativo da Dali, com imagens do jogo. Chamou, falou, Claudinei Corsi. Legal, lembrando que o ouvinte é acostumado a curtir aí a programação da Rádio Essência FM, né? Pode se dirigir para o YouTube da Rádio Essência FM, que segue com a programação normal, o culto do domingo e toda a programação. Olha a Ponte, Ney. Bola pro campo de ataque, Arthur vai queimar ali, bateu pro gol, pega o goleiro. Boa defesa do Tony. Primeiro bom ataque da Ponte, hein, André? E no primeiro bom ataque da Macaca para o setor esquerdo. Arthur levou para o pé direito, chutou forte, canto baixo direito. O goleiro Tony fez a defesa e já repouso. Continua 0-0 no Derby 205. Vai lá, Ney. Lembrando então que o ouvinte está acostumado aí com a programação normal da Essência FM, a frequência da vida, pode ir para o YouTube, que a programação normal da Essência está lá. Aqui no 102,5 e 98,5 a gente está com Derby 205, mas a programação da Essência segue normal no YouTube da Rádio Essência, Corsato. Legal, e você que está com a gente nos canais de áudio, né, da Essência FM, no Futebol Interior, você que está conosco na rádio, Essência FM 102.5, 98.5, esse som que você está ouvindo aí é o som do estádio, tá, gente? Quando tem transmissão da Dali, a gente tem a transmissão real do estádio. Tá bom? Para você que tá com a gente aí nos canais de áudio dos canais Futebol Interior, para você sentir como está o estádio. O torcedor da Ponte tá gritando Ponte lá. Guarani que tem a bola no campo de defesa, toca errado, bola pra Ponte, saiu errado ali o jogador da equipe do Guarani, o Alan Santos. A bola voltou, não era o Alan Santos não, era o Lucão. A bola voltou ali pelo meio, chegou o Fábio Sanches, bola para a equipe do Guarani, na marcação ali pro Derek. Derek ficou sentindo, hein? Ficou sentindo ali, a bola voltou pela direita. O árbitro vai ter que parar o jogo, né? Não, mandou seguir. Bola ali pelo meio, bola pro time do Guarani, bola pro Matheus Bueno, volta a bola ali pro Regis. A Ponte tinha ganhado um presente, entregou de volta para a equipe do Guarani. Bola lá pela direita, bola pro Diogo Matheus. Diogo Matheus volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha, é o Alan Santos mesmo. Ele que é o capitão, camisa número 12 da equipe do Guarani, vira o jogo na esquerda pro Mike, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Jesus, toca na bola, joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio, segundo pro Guarani, Alberti. Agora escanteio pelo lado esquerdo, o Guarani vai tentando furar a zaga do Guarani, da Ponte Preta, agora com o Mike, né? O Mike tentou o cruzamento, a bola explodiu no jogador da Ponte Preta, foi pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, vem ele de novo na bola, o camisa número 78, o Regis. O Lucas de Souza tá aqui, ó, já tá no aplicativo da Dali com imagens e o som dos canais Futebol Interior, pra bola Regis, segundo escanteio para a equipe do Guarani, levantou, segundo pau, tá valendo nada isso aí, viu? Tá valendo nada, você ouviu aí o apito do Wagner Nascimento Magalhães.
Tá conversando ali com alguém, o Wagner Nascimento Magalhães, chama o Fábio Sanches, tá chamando também ali o Luiz Felipe. A verdade é que o jogo tá parado, vai, Ney. Deixa eu abraçar aqui o doutor Sandro Nunes, já tá com a gente aqui, diz que vai ser 3-0 Guarani. Rafael Góes está com a gente, Luciano Automóveis, o Emerson Freitas, também o Sérgio Soares, Goio Castelhanos. Escanteio. Vamos Bugre, torcida Guarani do pra Racing. bola, vem lá o Regis, levantou, tocou na boca do gol, chega a zaga da Ponte pra tirar. Chega a zaga da Ponte pra tirar, a bola volta pro time do Guarani. Vai, Ney, completa aí no pique. O Fábio Castro, macaca querida, aqui, sul de Minas Gerais, em Campinas, para ver a macaca, o Fábio Castro, o Edinho Casagrande, de Cambuí, Minas Gerais, Dali Bugre, a Ana Pelvezan já falamos, a Célia Dronete Moura, boa tarde, vamos macaquinha, o Douglas Sarti, é Guarani, a rapaziada participando aqui, mandando o nome, no final tem camisa oficial da Ponte, oferecimento da loja 1900+, e tem camisa oficial do Guarani também, oferecimento da parceria com a loja Guarani Store. Legal, agora o Matheus Jesus foi pro chão, a torcida da Ponte ficou pedindo cartão, o Wagner não deu cartão, é falta pra Ponte, intermediária, é quase aqui na risca que divide o gramado, falta pra Ponte, o Elvis vem pra bola e você vê na tela da Dali, o Elvis joga com uma proteção ali no joelho direito. O Elvis que sentiu o joelho, né? O jogador que tá voltou no jogo contra o Londrina e agora começa também jogando contra o time do Guarani. Ponte Preta que joga com o seu time que foi campeão da Série A2, o time titular que foi campeão da Série A2 nesse ano de 2022. São 7 jogadores da Ponte Preta que estiveram no último derby com vitória da Ponte pelo placar de 1-0. Vem Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani para tirar. A bola vai ficar lá na ponta esquerda. O jogador da Ponte vai deixar essa bola sair. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Ponte, bola ali com o Felipe Amaral para o Luiz Felipe vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga do Guarani tira, a bola volta com o Regis, tem que marcar o Regis, é o bom do Guarani, camisa número 78, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, a bola para Diogo Matheus, vem subindo as peças do time do Guarani, 2 jogadores na marcação, Ponte Preta faz a marcação, cerrada ali pelo meio, Matheus Barbosa, o toque na ponta direita, vem na marcação a zaga da equipe da Ponte para tirar, e deu ruim, Arthur briga ali com o jogador da equipe do Guarani, a bola acabou saindo, o árbitro tá marcando o tiro de meta, era o Bruno José que estava por ali, barbudo, Bruno José, ele reclama ali com a Lilian da Silva Fernandes Bruno, torcida da Ponte pega no pé dele, você vê pelo som ambiente aí, ouve, né, no som ambiente dos canais Futebol Interior, pega no pé dele, mas a bola é pro time da Ponte, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 13 minutos, 13 agora passados, cravados, primeiro tempo de jogo, 32 para terminar o primeiro tempo no regressivo. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa, aproveite cada segundo. Majestoso, 7ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, derby número 205. Ponte, Guarani, Ponte, tudo igual, 0-0, Claudine Corsi. Legal, já tem CRB e Vila Nova, já tivemos Criciúma 1, Ceará 2. E hoje cedo, Chapecoense 0, Juventude, do estreante técnico, 2-0, Juventude venceu a Chapecoense. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! A bola passa, vai embora. Guarani foi num contragolpe enorme, gigante lá na ponta direita. Não sei não se não estava impedido, hein? A bola cruzou toda a extensão da área, o Luiz Felipe deu bobeira. Quase o gol do Guarani. Se é que não tá impedido o lance, hein, Alberto Cavalcante? Você vê no replay da Dali. O Albert conta pra você ligado nos canais Futebol Interior. Mais uma vez, pela terceira vez, pelo lado direito ali, hein? Bruno José recebeu um passe açucarado do Regis e fez o cruzamento dentro da grande área. Ali a bola passou por toda a extensão. Ele foi atrapalhado, é verdade. O Derek pronto pra poder concluir para o gol, a bola passou por ele. O Bruninho, todo torto com a perna esquerda, bateu por baixo, mandou a bola por cima. Quase o Guarani abre o marcador.
a informação para o Iga Atacado. Mas estava impedido, não estava valendo nada. Esse lance estava em impedimento, como você viu na tela da Dali. Ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Frank Francisco tá ligado com a gente aqui no aplicativo da Dali, tá vendo o jogo, ouvindo a nossa transmissão. Grande Frank Francisco, vai mandando mensagem no chat, no aplicativo Dali.app, no YouTube também, no Facebook. Tô esperando a sua participação. Tem camiseta da Ponte, camiseta do Guarani, 2 cestas do Café Canecão. A Ponte tem uma falta para fazer a cobrança. Menga esquerda, é do lado do Povo. Elvis para a bola, levantou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Guarani para tirar. Zaga do Bugre tira. O árbitro tá marcando só. Bola para a equipe do Guarani. Torcida da Ponte pedia bola para Macaca, mas o árbitro deu lance para o Guarani. Bola para o goleirão Tony, André. Provavelmente ele deu o último toque do jogador da Ponte. Quem subiu ali foi o camisa 17, o Bruno José, junto com o jogador da Ponte. A bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Continua 0-0 no Derby 205. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. 16 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. O Wagner Ferreira e um problema ali, hein, do Pablo Diego com o Regis. Tem no parquinho, hein? Tem jogador do Guarani caído. O Regis vai pegar ali, vai tirar satisfação com o Pablo Diego. Bicho pegou ali, hein, Albertinho? O Leonaldi, né? Ali numa dividida com o Matheus Barbosa no campo de defesa, ali pelo lado direito. Ali ele deu uma famosa solada, né? Mas ficou parecendo mais que o Matheus Barbosa tentou tirar a bola e acabou acertando o jogador da Ponte Preta. Ali os jogadores do Guarani não gostaram e fizeram a famosa rodinha. Quando o Regis, né, foi pra cima do Diogo Matheus, o Regis foi pra cima do jogador da Ponte Preta, mas segue o jogo, viu, Carlos? O Pablo Diego não tinha nada que fazer isso, né? Você viu no replay da Dália ali, ele foi lá tirar satisfação, o cara que tava caído. Nada que fazer isso. Ô Wagner, fala do jogo aí, 17:20 agora, 0-0 Ponte Guarani. Os números são todos favoráveis ao Guarani. Já teve 2 escanteios ao seu favor, 2 finalizações contra uma da Ponte e a posse de bola é do Guarani. A Ponte se limita a defender e, portanto, o Guarani tá melhor no jogo por enquanto. E vem Ponte, olha o Elvis, foi pro chão, falta! O árbitro para marcar a falta. O Wagner do Nascimento Magalhães marca a falta. A torcida da Ponte, claro, né? O torcedor do jogador da Ponte tomou cartão com 30 segundos. Vai querer cartão pro jogador do Guarani. Mas não teve não, né, André? Não teve não. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães acabou não dando aí o cartão para o Lucão. O Lucão não, quem chegou por ali foi o camisa número 5 do Guarani, que foi o Matheus Barbosa, que acabou cometendo a falta em cima do Elvis. Foi um tal a meta do goleiro Tony. A Macaca tem a chance de abrir o placar no Derby 205. Wagner, na falta para cartão, na sua opinião, essa não? Não, eu também como não achei que o cartão amarelo da Ponte também não foi merecido não, porque todo árbitro espera ali a bola correr um pouquinho mais de tempo, na segunda ou na terceira aplicar o cartão. Então não deveria ter dado o primeiro, também não deu nesse aí, para mim tá correto. Falta para a equipe da Ponte, 18 minutos, 30 segundos passados, você vê na tela da Dali, o goleirão Tony segurando ali na trave, pedindo mais 2 na barreira. Luvas brancas do goleirão Tony. A camiseta é um verde, mas é aquele verde marca-texto, né? E o Guarani joga com a camisa verde, um verde um pouco mais escuro. Torcedor da Ponte na expectativa. Ponte Preta jogando toda de branco. 2 jogadores ali para fazer a cobrança da falta. 1, 2, 3, 4 homens na barreira. Chega o quinto agora, que é o camisa número meia dúzia do Guarani, o Mike. São 5 homens na barreira. O Mike tá mais um pouco fora dessa barreira aí. E continua contando ali, rapaz, que demora para bater a falta. Matheus Jesus está próximo da bola, o camisa número 20. Ele bate com a perna esquerda. O Elvis, o camisa número 10, bate com a perna direita. 19 minutos, 20 segundos passados, primeiro tempo de jogo. 0-0, autorizou o árbitro. Elvis para a bola, bateu, pegou na barreira. Pegou na barreira, saiu aqui para lateral, vai lateral para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Vai lá no aplicativo da Dali, procura o jogo Ponte Preta e Guarani e vai no nosso canal no YouTube, na Dali. Vem Guarani, olha o Regis, tá na ponta, trouxe a bola pra perna direita, tocou pro Derek, vai fazer, a bola voltou pro Guarani, sobrou pra Bruninho, por baixo chega a zaga, Kaique França dá um toque nessa bola pra tirar. Kaique França salva a Ponte num toque com a mão direita. A bola volta lá na ponta direita, a bola para o Diogo Matheus. Diogo Matheus tem 2 jogadores na marcação. Vem o Felipe Amaral, Leonardo tira. A bola volta, Arthur se joga na bola, voltou, trabalhou. Bola ali pro Regis, chega a zaga da Ponte para completar. Luiz Felipe dá um bico nessa bola, tira. A bola volta pro Gé vem, disputa a bola com o jogador da equipe do Guarani, foi pro chão. Ficou pedindo falta, o juiz não deu, mandou seguir, torcida da Ponte não gostou, a bola voltou, Regis fez o passe no meio pro Derek, arrumou a bola com os braços, o Derek, pelo menos é o que tá marcando aqui a arbitragem, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Te contei não, passados 21 minutos, 21 passados do primeiro tempo, 24 para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite. Te contei não, majestoso, 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Derby 205, Guarani Ponte, Guarani, tudo igual, 0-0, vem Ponte, bola com o Matheus Jesus, trouxe a bola aqui pela meia esquerda, já completa o giro do placar, bola pro Felipe Amaral, fez o passe no meio pro Pablo Diego, vai fazer, bateu pro gol, na trave! Na trave, a bola passa, vai embora! Quase o primeiro gol da Ponte, se bem que o árbitro parece que tá levantando o bração aí, né, André? É verdade, mais linda jogada do Felipe Amaral que levantou. Pablo Diego no meio de 2 jogadores do Guarani, matou no peito e chutou de perna direita, meio de sem pulo, a bola beijou o passe direito de Tony, foi embora, mas não valia mais nada. Impedimento marcado para o Guarani, continua 0-0 o Derby 205. Informação para Ovo Satoshi. Deixa eu seguir no giro aqui, placar ao vivo, futebol no interior, Claudinei Corsi. Legal, já estão. Vamos ligar aqui pra gente? Beleza. Já estão correndo atrás da bola, CRB e Vila Nova. Já tivemos Tombense 0, Londrina 2, Mirassol 2, Vitória 0. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Cossa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Ô Wagner Ferreira, tá muito pilhado, né? O jogo tá muito truncado, não tá não? O Guarani tem a posse de bola e os jogadores da Ponte querem de qualquer maneira recuperar a posse de bola. E o jogo fica muito picado, né? Muita faltinha. E o árbitro, os jogadores já entenderam que ele não tem toda essa categoria na arbitragem, o retrospecto dele fala isso. O jogador já sabe disso também. Então qualquer falta que ele marca, já tem aquela rodinha em volta dele e tentando ganhar no grito, né? Isso é complicado para o clássico, né? Pode complicar a eficiência, né, do clássico campinense. Esse Wagner Ferreira, bola aqui pro time da Ponte Preta, bola na ponta esquerda, trabalha a bola, vem o Elvis volta essa bola aqui pelo meio, ele trabalha a bola para Matheus Silva trabalhando a bola aqui para Luiz Felipe, vem Luiz Felipe na ponta direita, já passou ali pelo Bruninho, vem o Luiz Felipe, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, sobe a zaga do Guarani com o Alan Santos Cira, aí completa ali o Bruno José, ajudando a defesa, o Bruno José que tá meio calvo, né, aí vem ali o Fábio Sanches, briga ali com o Regis. E aí o Regis e o Fábio Sanches, Regis, capitão da Ponte. Juiz manda seguir o jogo. Segue o jogo. 24, quase 24 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Ponte vem de novo, bola aqui com o Luiz Felipe. Faz o passe pelo meio, tocou, voltou. Bola pro Gé, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola voltou para Luiz Felipe. Luiz Felipe toca a bola aqui pro Elvis. Elvis tentou fazer o passe no meio, sai do gol, Tony. Bonito para ficar com ela o goleirão da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. O passe é pro Pablo Diego, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, ela vai embora.
O Felipe Amaral apareceu ali, ninguém marcou ele, tocou pro Pablo Diego, bateu de fora da área, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, André. E de novo, o Felipe Amaral servindo o Pablo Diego, que chutou forte, de perna esquerda. Dessa vez a esquerda da meta de Tony, que ficou observando. Tiro de meta para o Guarani, continua 0-0, Derby 205. Informação para Bebidas Poti. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem prêmio para você, tem camiseta do Bugre. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem camiseta da Ponte. Tem 2 cestas de produtos do Café Canecão para você. A gente vai arrumar aqui o som dos nossos repórteres para você que tá na Dali. Facebook, YouTube, tá tudo certo, né, Ney? É isso aí, só na Dali que a gente está com um pequeno probleminha no microfone dos repórteres, mas já está sendo ajeitado, viu, Cossato? Beleza, bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Guarani, 25 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0, Ponte Preta, Guarani, Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Carlos. Vai trabalhando, vai mandando mensagem pra gente. Pois não, chamou, falou. A estatística do jogo, né? Em nome de Pizzeria Papagaios, 33% de posse de bola para a Ponte Preta e 67% para o Guarani. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Bruno José, dentro da grande área, vai queimar, ele bateu pro gol, Kaique França! Fantástico, sensacional, Kaique deu contra-golpe pra Ponte. Olha o Elvis, abre o jogo na ponta esquerda, toca a bola ali pra Pablo Diego. Pablo Diego, Gé pede na grande área. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, trabalhou, bola pro Leonaldo, tocou. Aí ficou o Pablo Diego e ficou o Gé e Pablo Diego. E aí a bola foi embora, liga de fundo. Primeiro, a defesaça do goleirão da Ponte, o Kaique França. Conta pra gente aí, Albertinho. É o passe por elevação pra ele, né? Mais uma vez pelo lado direito, Bruno José. Ele esperou a bola dar uma quicada na frente dele, ele bateu firme, bateu forte, bateu cruzado. Ali estava ele, o goleirão Kaique França, que pulou e fez uma defesaça. E depois o contra-ataque da Ponte Preta. É o contra-ataque da Ponte, que tudo começou com o Elvis para o Leonaldo, que tentou servir Pablo Diego ou Gé, mas nenhum dos dois foi, um deixou para o outro. Bola pela linha de fundo, tiro de meta, olha o Guarani. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem, tem camiseta da Ponte, tem camiseta do Guarani, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Participe, mande a sua mensagem, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Guarani desce aqui pela ponta direita, cruzamento, a zaga da equipe da Ponte tira, joga a bola na linha de fundo, mais um escanteio pro Bugre, lá pela ponta direita, Alberti. Bruno José, mais uma vez, recebendo aquela bola espetada, né? Ele tentou fazer o cruzamento, ali o Derek estava esperando a bola na pequena área, a bola foi mandada pela linha de fundo, pela zaga da Ponte, escanteio, Regis na bola. Vem Regis para fazer a cobrança do escanteio, bateu curtinho, tocou bola pro Pablo, pro levantamento, toque na boca do gol, Kaique França de novo! De novo o Kaique, o Bruninho meteu a testa nela. O Kaique França de novo para salvar na Ponte. A bola voltou na ponta direita, a bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus tira para dançar a zaga da Ponte. Vem levantamento, cruzamento na boca do gol. Fábio Sanches mete a testa na bola para tirar dali. Pablo Diego tenta dominar, chegou ali o camisa número 13. O Diogo Matheus joga a bola para lateral. De novo o Guarani, quase o Guarani. De novo cabeçada do Bruninho, Kaique foi fantástico, você vê na tela da Dali, o Albert, conta aí, Albert. É, o escanteio, né, cobrado pelo lado direito, aquela famosa jogada ensaiada. Pelo lado direito, o Regis, com a perna esquerda, cruzou na segunda trave. Ali o Bruninho subiu livre, leve e solto, tentando mandar no contrapé do goleirão Kaique França, que mais uma vez, salva a Ponte Preta. Segue no Moisés Lucarelli, Ponte 0, Guarani também 0. E agora a torcida da Ponte vai continuar pedindo cartão, né? Vai continuar pedindo cartão. E dessa vez eu acho que o Wagner foi mal, né? Porque era um contragolpe rápido, né? Ele segurou o jogador da Ponte e não deu cartão amarelo pro jogador da Ponte. É isso que pedia a torcida. 29 passados do primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Preta Guarani, derby número 205. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem o time da Ponte, vinha. O Luiz Felipe tocou pro Matheus Jesus, tentou fazer o passe de efeito ali, melhor para a zaga do Guarani que tira. Mas a bola volta de novo pra Ponte. Felipe Amaral tá amarelado no jogo, toca a bola ali pra Elvis. O camisa número 10, o Arthur, passou lá na ponta esquerda. O passe vem pra ele. Arthur vai pro cruzamento, pega nas costas do Diogo Matheus. Aí a bola volta.
volta aqui pelo meio, volta a bola pro time da Ponte, bola pro Leonaldi faz o passe na ponta esquerda, trabalha a bola pra equipe da Ponte, bola pro Arthur, tá lá na ponta, tem dificuldade para dominar na bola, tentou fazer a cavadinha aqui pro Elvis, chegou a marcação, a equipe do Guarani, tira, vem o Tony, dá um pico na bola, a bola ganha altura, não ganha distância, voltou, Arthur, domina a bola pra Ponte, Pablo Diego, chega a zaga com o Alan Santos, zaga do Guarani chega pra tirar, e agora o Fábio Santos tá olhando pra cima, né? Tá olhando pra cima, o Derek olha pra baixo, o Fábio Santos falta. Tá marcando falta nele. O árbitro, a Lilian tá dando falta pro time da Ponte. O Derek não gosta. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Aproveite cada minuto do seu tempo, porque ele passa e como passa a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. 30 minutos passados no cronômetro da Dali, 30 passados do primeiro tempo, 15 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. Ponte, Guarani, Ponte, tudo igual, 0-0, Claudinei Corsi. Legal, Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Corinthians hoje 1-0, ontem tivemos Santos e Palmeiras 0-0 e daqui a pouquinho tem outro clássico do futebol brasileiro, começa Grêmio e Internacional de Porto Alegre, o Grenal. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Já já o Wagner Ferreira vai falar porque o Guarani vem. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte para tirar a bola, volta. Vem ali o Felipe Amaral, ganha essa bola, o árbitro para marcar a falta. O Wagner, fala do jogo aí, Ponte Guarani 0-0. Embora as finalizações estejam mais ou menos empatadas, saiu o scout agora, 4 finalizações da Ponte, 3 pro Guarani. Mas o Guarani tem mais intensidade, tem mais organização, está mais tempo com a bola nos pés. Enquanto que a Ponte respeita o Guarani e só vai na boa, só vai no contra-ataque. Mas o jogo tá bom, tá interessante, tá lá e cá, jogo limpo, é a altura do derby campineiro. O Marcos Santos tá no aplicativo da Dali mandando mensagem, Guarani é o favorito, mas futebol é uma caixa de surpresa, Dali Macaca, ele diz aqui, campeã brasileira da B em 2023, amém. Vai, Claudinei Corsi. Só lembrando ao ouvinte que está com a gente na Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5, que a programação normal que você está acostumado da Essência FM, a frequência da vida, está no YouTube, tá certo? Você que está acostumado, então, hoje, numa concessão especial do pastor Josimar Fonseca, estamos com a transmissão do Derby, esse grande evento aqui da cidade de Campinas, de toda a região, mas você que está acostumado com a Essência FM, é só ir para o YouTube da Rádio Essência, que a programação normal está lá, viu, Corsato? Vem Guarani, vem ali o Regis, faz o passe pela ponta esquerda, toca a bola pro Mike, chegou a zaga da Ponte para tirar, o Regis está no chão, dá caído, o árbitro mandou seguir, hein? Mandou seguir, o Regis está no chão, a bola voltou pro time da Ponte, vai passar a linha, equilíbrio gramado, vem Macaca, bola com o Pablo Diego toca a bola aqui pro Elvis, o 10 da Ponte, o 10 da Macaca, tem pedindo bola aqui o Luiz Felipe, toca a bola para Matheus Jesus para Luiz Felipe, rolou a bola azul no gramado do Majestoso, Luiz Felipe rasteirinho pro Matheus Jesus, que não foi pra bola, não pegou, sai do gol, goleirão Tony pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. No nosso YouTube tem enquete lá, quem vence? Ponte 63%, empate 7%, Guarani 30%. Vai participando com a gente aí, vai mandando mensagem no YouTube dos canais Futebol Interior. Bruno Mariano, Osmar Dangar, João Limiro Neto, todo mundo ligado com a gente na nossa arquibancada virtual. Obrigado a você que está com a gente também na Essência, em FM 102.5, 98,5, no Facebook, no YouTube, no Rumble. Obrigado pela audiência no aplicativo da Dali com imagens, no aplicativo da Dali, no placar da Dali, você vê ali no cronômetro. 0 Ponte, 0 Guarani, quase 34 do primeiro tempo, vai Ney. O João Limiro Neto diz aqui, minha saúde está abalada, não é aconselhável assistir derby. Batata Ponte Preta, Deus do céu, o time não chuta pro gol, horrível. Edilson Roberto, o time se desfaz da bola toda hora. A Ponte do Felipe Moreira não gosta muito da bola, não. Bola ali pela direita, trabalha a bola para Luiz Felipe para Felipe Amaral. Felipe Amaral tá amarelado, o único amarelado do jogo, toca a bola pro Elvis na ponta esquerda, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Arthur, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Matheus Jesus. Tony vai ficar com ela, o goleirão do Bug, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Carlos Lemos Matozinho está dizendo que o Arthur caiu demais o seu futebol. Maria Alice Palmeirão Santos, boa noite, ótimo trabalho para todo mundo aí. Valeu, Osmar Dangar, quero a camisa da Ponte. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, na marcação. Chega a zaga do Guarani para tirar a bola, volta com o Alan Santos, capitão do time. Põe a bola aqui pro campo de ataque, disputa a bola, a zaga da Ponte. Fábio Santos tira, joga a bola para lateral, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, no cronômetro da Dali, no cronômetro dos canais Futebol Interior, 35 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 0 para Ponte, 0 pro Guarani, o derby de número 205 até aqui. 204 jogos, 69 vitórias do Guarani, 67 da Ponte, 67 empates. Tem um jogo lá em 1912, que foi o primeiro, né? Que ninguém sabe quanto foi o resultado. A Ponte marcou 268 gols, o Guarani está na frente, marcou 270 gols. No Majestoso, o Guarani não vence a Ponte há 14 meses. O último jogo, 14 anos. 14 anos, é isso. Obrigado, Ney. O Guarani não vence o Guarani não vence a Ponte no Majestoso há 14 anos. E o último jogo foi 1-0 para a Ponte no Majestoso. Se virar lá pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, aí a parada é diferente. 35/40 canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Guarani trabalha a bola na ponta direita. O Regis tentou fazer o passe pelo meio, procurava o Derek. O Bruninho estava por lá também. Chega a zaga da Ponte para tirar. Bola com o Leonardo, rouba essa bola para a Ponte. Começou onde, Ney? Bola rolando no Grenal. Grêmio e Internacional já estão correndo atrás da bola no outro clássico do futebol brasileiro. E quanto foi Corinthians e Flamengo? 1-0 para o Mengão. Bola aqui para o time da Ponte. Olha o Matheus Jesus. Faz a finta. Tem dois jogadores da marcação ali para cima dele. O Matheus Jesus vira o jogo na ponta esquerda. Bola para o Arthur. Vem para o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Gé. A bola ganhou, o turno não ganhou distância, ficou no meio ali. Matheus Jesus e Pablo Diego brigam pela bola. Chega a zaga do Guarani com o Alan Santos. Chega para tirar. Luiz Felipe briga ali com o Bruno José. Briga ali o Luiz Felipe com o Bruno José. E eles inverteram de lado, né? O Bruninho agora tá lá na direita, o Bruno José na esquerda, né, Wagner? Momentaneamente o Bruno José tá aqui jogando pelo lado esquerdo. Muita barba e pouco cabelo. Você gosta mais do Bruno José jogando na esquerda ou na direita? É a posição correta, né? Tanto do Bruno José pela direita como do Bruninho pela esquerda. A inversão aí é uma orientação momentânea do Pivete. E vem Ponte, bola pro campo de ataque, sobrou. Bola pro Gé, fez a finta, foi pro chão e pênalti! Penalidade máxima pra Ponte! Bom, lógico, né? Pelo menos antes do VAR, o Wagner do Nascimento Magalhães tá olhando ali, ele marcou o pênalti pra Ponte e acho que ele não... O lance anterior ele quer observar. Ele quer observar o lance anterior. Pelo menos, vamos ver aqui na tela da Dali. Vamos ver aqui na tela da Dali. Você vai ver o replay agora. O André Luiz pode contar pra gente. Conta aí, André. Agora seu microfone tá desligado mesmo. Pode falar. Vai. Pode falar, André, vai. O detalhe é que na bola enfiada, o Pablo Diego acabou dividindo com o goleiro Tony e na hora que o Gé foi pintar o goleiro Tony, ele acabou no corpo. Pênalti que ele marcou, porém, como o Wagner Ferreira bem disse, o árbitro está checando o lance anterior para ver se vai confirmar ou não, ele acabou dando aí o impedimento do ataque da bola. Bom, vamos aguardar para ver. Impedimento não houve não, hein? Cara, que lance estranho, né? Que lance esquisito. Ele tá com o braço levantado. Ele pode ter marcado uma falta de ataque. Para invalidar o pênalti é isso. Agora, vamos combinar, né? Gente, vou pedir paciência para os nossos dois repórteres aqui. A gente tá com problema nos microfones. Então eu vou tentar chamar vocês o mínimo possível até a gente resolver esse problema, tá? O meu tá bom. E ele continua... mas é lá o sem fio lá. E ele continua conversando, Wagner. Não tô entendendo nada, viu, cara? Ele ergue a mão, baixa a mão. Ele acha que é o último homem, viu, Carlos? O último homem depois do goleiro, entendeu? Na hora da trombada, o cabeça marcando a linha, assim, quem o jogador lá. Vamos aguardar aqui, porque a bola, o jogo tá parado. A imagem da Dali, você viu
uma vez só o replay, né? Constatou. E os caras continuam lá resenhando. Vai, Ney. Só mandar um abraço para a rapaziada lá nos Estados Unidos, ligado aqui na sua transmissão. Também no México temos ouvintes através do Rádiosnet, também no nosso app para Android. Agradecer aí a rapaziada de fora do Brasil acompanhando o derby de número 205. O Corsato. É um absurdo essa demora aí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Tem gol. Vai, Ney. É gol do Grêmio no Grenal, o Grêmio sai na frente. Agora Grêmio 1, Internacional 0. Né? Deu nada. Não deu nada. Os repórteres podem continuar participando aí, viu? Mas não deu nada, né? Segue o lance. Ele deu impedimento mesmo, né, André? Mas que demora, pelo amor de Deus. Vem bola aqui pro campo de ataque, vem Guarani, Kaique França sai do gol para ficar com ela. O Carlos Lemos Matozinho, ponte garfada. Não estava impedido. Ângela Maria, tem que dar pênalti. Bruno Mariano, se ganhar o jogo pode ficar sem a bola o tempo todo que eu nem ligo, tá dizendo ele aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Guarani vem bola pro campo de ataque, o Albert Cavalcante chamou, Jazari fala, vem Bruninho, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Mike, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva tirou do jeito que deu, bola voltou, agora o Bruninho já tá na ponta esquerda de novo, vem o Luiz Felipe, na marcação pra cima dele, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pelo meio, volta a bola aqui pro time do Guarani, camisa número 13 é o Lucão toca a bola aqui para Bruninho, 41 minutos 20 segundos na tela da Dali, você conferindo 41 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0, bola pro campo de ataque, sobrou pro Bruninho, virou, trabalhou na direita, vai fazer, bateu pro gol, Kaique França defendeu, a bola voltou pro Guarani de novo, bola para Bruninho, vem o camisa número 27, uma bomba pra fora, a bola passa, vai embora, linha de fundo, o árbitro tá marcando escanteio, Alberti. O Guarani tenta, né, pelos lados, direito, lado esquerdo, mais uma vez ele, hein? O Bruninho, quando ele tá no lado direito, ele faz um forfé. Quando ele vai pro lado esquerdo, também consegue. Ali, ele acabou batendo de fora da área, depois do bate-rebate da zaga da ponte. Ali, Bruninho tentou ali buscar o ângulo do goleirão cair, a bola acabou pegando na zaga da Ponte Preta. Escanteio pelo lado direito, mais um para ele, hein? Lionel Regis. Escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança, o quarto escanteio do jogo, é o quarto escanteio da partida, vem pra bola, o Regis deixou a bola lá pela ponta direita, é o Bruno José, levantamento na boca do gol, o Matheus Silva tira a bola, volta aqui com 18 do Guarani, que é o Matheus Bueno, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, agora parece que não estamos ouvindo os repórteres, mas está saindo nas transmissões, isso é muito bom, bola ali pela direita, melhor lado que aqui. O que bola é a medicina, hein? Fazer o quê? Bola ali pelo meio, vamos do jeito que dá, vambora, bola com o Matheus Barbosa, pelo meio, ele trabalha essa bola pro Regis, vai queimar daí, quer ver? Fez a finta, passou por um, por dois, na ponta direita, bola pro Diogo Matheus, virou, trabalhou, bola ali pro Regis, ninguém chuta também no Guarani, né? Aí a ponte travou, ganhou essa bola aqui pro campo de ataque, bola pro Elvis fez o passe na ponta esquerda pro Gé, entrou dentro da grande área, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, passa na cara do gol, vai embora! Passa na cara do gol, o Gé errou o chute! Você vai ver no replay na Dali e o André Luiz vai contar quase o primeiro gol da ponte, André. Detalhe, mais um contra-ataque rápido. Elvis com muita maestria de perna direita, serviu o Gé, que entrou no meio da zaga do Guarani na saída de Todd, chutou. A bola ele acabou errando o chute, a bola passou à esquerda da meta do goleiro do Guarani, evitando aquele que seria o primeiro gol do derby do goleiro da ponte. Continua 0-0 no majestoso derby em 205. Trabalha a bola ali o time da ponte no campo de defesa, a bola com o Fábio Sanches, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
você trabalha. Bola aqui pelo campo de ataque, o time da Ponte, bola com o Elvis. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Dali App, aplicativo de TV com imagens do jogo para você. A nossa transmissão no FM em 102.5, 98.5 na essência. Ponte vem, Luiz Felipe, toca a bola aqui pro Matheus Jesus. Jesus pro Gé, na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol. Ela vai passar na cara do gol do goleirão Tony, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pro Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Um abraço aqui pro Edson Frank Benedicto Bernardo, o Frank, que foi ex-atacante do Bugrão, campeão da Taça de Prata de 81. Ele está lá em Goiânia acompanhando, diz que vai ser 1-0 para o Guarani. Legal. Vamos até 49. Você vê aí na imagem da Dali. O repórter André Luiz informou para você ligado nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 45, no cronômetro da Dali 45 e 40, 3 e 20 para terminar o jogo. No giro do giro, no primeiro tempo, né? No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro Majestoso. Ponte, Guarani, Ponte, tudo igual, 0-0, Ney. Legal, na Série A o Grêmio vai vencendo o Internacional por 1-0. Na Série B, CRB e Vila Nova estão empatando 0-0. Hoje, mais cedo, tivemos Chapecoense 0, Juventude 2. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. É o 5º escanteio do jogo. Só Guarani tem escanteio. É o Regis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Kaique França dá um soco na bola, tira, voltou pro Guarani. Matheus Barbosa pro gol pra fora. O Wagner, escanteio só pro Guarani. Guarani chega mais no gol da Ponte. É posse de bola do Guarani, escanteio 5 a favor do Guarani, nenhum para a Ponte. Toque de bola do Guarani, a Ponte joga no contra-ataque. Joga por um erro da defesa do Guarani ou por uma bola, que é muito pouco, com um time que é mandante do jogo e está precisando da reabilitação para sair da zona de rebaixamento. Então, nesse primeiro tempo, tudo a favor do Guarani. Só está faltando o gol. A Ana Paula Piovisan está dizendo que estava impedido. O torcedor da Ponte disse que não tinha impedimento. Tony Som, time desorganizadíssimo. Coloca ele aqui. Osmar Dangar, faltou o 9. Bruno Mariano, o time está desorganizado desde a admissão do Hélio. A verdade é essa. Jogadores precisam entender que o maior clássico do interior do Brasil tem que entregar mais raça. Viviane Cristina, vamos arrumar aqui, viu, Viviane? Obrigado pelo seu feedback, tá? Ponte Preta nervosa, desajustado. Guarani melhor, toca de bola no primeiro tempo. Tá dizendo aqui o Matozinho. Valeu, Edilson Roberto, Kaique França salvando nós. Time da Ponte medroso e sem rumo. Espelho do seu técnico, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Acabou? Opa, que beleza, tá vendo? 47 minutos, 30 segundos. Daqui a pouco o Claudinei Corsi vai comandar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ô Wagner, depois eu vou pedir pra você passar esse microfone seu ali, só pra gente pegar os destaques dos repórteres. Sem problema. Lá pros dois repórteres e eu e você vamos ficar com esse aqui por enquanto, tá bom? Pois não, chamou. Eu tava dizendo que a esperança de gols da Ponte, o Gé tá muito apagado, né? 47 minutos agora pra 48, ele deu uma finalização só de enterrou o alvo. Então não é à toa que o torcedor da Ponte está descabelado, né? Com o centroavante da Ponte nesse primeiro tempo. E participou do lance do pênalti, né? Pênalti foi, agora resta saber o que o Wagner marcou lá. Me parece que ele marcou realmente impedimento, porque a bola veio saindo aqui fora da grande área. Bola pela direita, vai terminar o jogo. E achei que foi pouco acréscimo, hein? Que só pro lance do pênalti lá ficamos quase 4 minutos, né? Aí teve cartão amarelo, um monte de reclamação. Tá econômico o árbitro da partida. Bola pro time da Ponte, Vinha na marcação, chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar, sai jogando, bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Guarani, bola com camisa número 18 do Bugre, que é o Matheus Bueno. Ele vira o jogo aqui na ponta esquerda, trabalha a bola pro time do Bugre, bola pro Regis fez 1-2, com o Vagninho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique França, chega pra tirar, chegou a zaga do Guarani, chegou a zaga da Ponte, a bola voltou, Vagninho, briga com o Luiz Felipe, Vagninho, o Regis ganhou, fez a finta, trouxe a bola na perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, Matheus Bueno pra fora. Fora, ela passa, vai embora.
Tem jogador do Guarani caído ali em Albert Cavalcante. É, o Derek, né, está no chão, né? Primeiramente toda a jogada pelo lado esquerdo ali, né? O cruzamento dele, do Regis. Ali o Kaique França fez a defesa parcial, a bola acabou explodindo no peito dele. O Derek, quando foi bater cruzado, ele acabou chegando, né? Recebeu uma entrada do jogador da Ponte Preta e acabou pedindo pênalti. Eu não sei não, viu, Carlos Corsato e amigos, se for pra revisão, não sei não, hein? Como é que é, o Albert? Não vai pra revisão. Não foi pra revisão, mas ali, depois da pancada ali, né? Ali o Kaique França soltou a bola nos pés, né, do Derek. Ele recebeu, né, o carrinho do jogador da Ponte Preta. Porém, entretanto, nada foi marcado quando apita o árbitro. Apita o árbitro. Final de primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli. 0 pra Ponte, 0 pro Guarani. Você que tá com a gente aqui na Dali vai ver aí os melhores momentos do jogo, com muita informação na sua tela. E você que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior, nesse momento saída dos jogadores, para você que tá na tela da Dali, e para você que tá com a gente no YouTube, no Facebook e também na Essência FM, vem aí para comandar o intervalo do jogo, ele. Agora nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Intervalo do jogo. Essência. Claudinei Corsi. 6 horas mais 51 minutos em Campinas, 6h51, tudo igual até agora no Clássico Campineiro, no derby de número 205, 0 para a Ponte, 0 para o Guarani. O destaque do repórter André Luiz. Eu confirmo a você o placar, Claudinei Corsi, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli, derby 205, 0 para a Ponte, 0 também para o Guarani. Jogadores da Ponte já descendo ao vestiário número 1, o vestiário do gol de entrada, o portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Mas ninguém da macaca no tapete verde, Claudinei Corsi. Legal, destaque do repórter Albert Cavalcante. Com 62% de posse de bola, com 6 finalizações ao gol, o Guarani não consegue abrir o marcador no Moisés Lucarelli. Porém, entretanto, o Guarani está com esse resultado na 4ª colocação com 13 pontos e o tabu ainda continua, hein? Se o Guarani conseguir vencer, o tabu de 14 anos pode ir embora, Claudinei Corsi. Tá muito bem, 18 horas mais 52 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, 0 Ponte, 0 Guarani. O destaque, o teaser do que vai ser o comentário daqui a pouquinho dele, Wagner Ferreira, 0-0, Wagner. Dá uma mexidinha aí no microfone. Isso. Não, ainda não. Ok. A Ponte jogando por uma bola. Evidentemente que o Guarani teve maior posse de bola, maior número de escanteios. O árbitro acabou de informar aqui. Foram 6 a favor do Guarani contra nenhum da Ponte. E a Ponte jogando no erro do Guarani. O Guarani muito mais intenso, muito mais organizado. E para mim o placar é injusto. O Guarani merecia pelo menos estar saindo nesse primeiro tempo vencendo por 1-0. Tá certo, daqui a pouquinho tem mais. Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo FI. Guarani, Ponte Preta, Ponte Guarani. 0-0 no derby de número 205 no estádio Moisés Lucarelli. Agradecendo a todos que estão participando com a gente aqui, concorrendo aqui a uma camisa da Ponte Preta, o torcedor da Macaca, e o torcedor do Guarani concorrendo a uma camisa do Guarani. Tem uma cesta para cada torcida aqui dos produtos do Café Canecão. Já temos aqui, pelos lados da Ponte Preta, 41 torcedores aqui numerados, e temos também 23 torcedores do Guarani. Continue participando, mandando seu nome, o local de onde você está nos ouvindo. A gente está enumerando todo mundo aqui e o sorteador do celular vai dizer quem vai ganhar a camisa da Ponte, a camisa do Guarani e as cestas do Café Canecão. Só que você, no fim de jogo, vai ter que validar o seu prêmio mandando pra gente aqui uma mensagem dizendo: eu estou ligado ainda na programação dos canais Futebol Interior e da Essência, a frequência da vida. Tá saindo sim, Corsato. É isso aí, Claudinei Corsi. Pilha, né? Só lembrar pra você que o ouvinte que tá participando aí, que depois de sorteado, você tem que validar o prêmio. Tem que validar o prêmio. Tem que ficar tem que ficar com a gente até o final da jornada esportiva, por favor, hein? É isso aí, não adianta mandar só o nick aqui, que nem, por exemplo, Lê Silva, né? Tem que passar o nome aqui direitinho pra gente saber quem é que tá participando com a gente aqui, pra hora que validar aqui, né? A Hora do Peixe. Quem é a Hora do Peixe, hein, Corsato? Você conhece a Hora do Peixe? Giovanni Paiola. Pois é.
mas ele não vai concorrer a nada, não, tá Não certo? pode, faz parte Ele da disse firma. aqui, Kaique França é o homem do jogo, né? Está no pique, meu caro João Paulo de Deus. Nossa, que coisa incrível. Ele escreve tudo junto aqui. O Xotoko Maccabi-San. O meu manda para mim, pro meu cunhado e minha irmã manda para Nagoya. Tá certo. O Xotoko Maccabi é torcedor do Guarani. É isso, né, Alberto Cavalcante? O Maccabi-San, né? Exatamente. Se quiser, viu, também, se vai concorrer e vencer e dar de presente pra mim, eu aceito. Não, viu? ele não vai dar não, porque ele já falou aqui. A minha camisa pode mandar pro meu cunhado, que é o Iga, tá certo? Ah, então. E aqui é a minha irmã, manda pra Nagoya. Então tá aqui o Maccabi-San, já colocando o nome dele aqui, para concorrer à camisa do Guarani. Agora 18h55, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 18 horas mais 58 minutos, intervalo de jogo, estádio Moisés do Carelli, derby 205, a Macaca vai empatando com o Guarani vai empatando com a Macaca, 0 para todo lado no estádio Moisés do Carelli. O Bruno Mariano diz aqui, independente de ter sido pênalti ou não, é o que disseram, muito pouco para um time que é mandante, precisamos agredir mais e deixar o adversário incomodado, eles estão confortáveis no jogo, não pode. O Jorge 096, time da Ponte tem alma, sem alma, sem personalidade desde a saída do Hélio dos Anjos, né? O Jorge 096 tem que mandar o nome completo aqui se quiser concorrer
a camisa da Ponte Preta. Só o nick aqui não vale, tá certo? Wagner Ferreira, 0-0 um placar. Você dizia, o Guarani merecia uma melhor sorte nesse primeiro tempo, Wagner? Merecia, sem dúvida, né? As chances todas, em sua maior parte, do ataque do Guarani, enquanto que a Ponte respeitou demais o time do Guarani. Evidentemente que sentindo a pressão e o time que está melhor colocado, tem o melhor toque de bola, talvez um melhor elenco. Então a Ponte respeitou e ficou na dela, esperando um erro da defesa do Guarani, jogou por uma bola, criou algumas chances, é verdade, mas todas as chances foram do ataque do Guarani. Vejam que a maioria aí das opiniões, entendendo que o Kaique França foi o nome do jogo. Se não fosse o Kaique, o Guarani teria feito o gol, tantas as defesas que ele fez. Já do lado da Ponte, qual é o problema que o Guarani passou? Qual a pressão que o time do Guarani passou? Nenhuma pressão. Tenho aqui anotadas as chances da Ponte. O Arthur, 7 minutos, chutou de longe, o goleiro fez uma defesa tranquila. 20 minutos, o Pablo Diego, no pé da trave, me parece que estava impedido nesse lance, não estava valendo mais nada. Depois, a 24 minutos, o próprio Pablo Diego chutando para fora. E a 43, o lance do Gé. Até eu comentei aqui com o Carlos Cossato que o Gé, esperança de gols da Ponte, muito apagado, muito bem marcado. Aliás, eu tive a curiosidade de ver a altura do Gé. Ele mede 1,85 m. Eu fui ver a altura a estatura, né, do Alan Santos. Ele tem, não, do Alan Santos não, do Lucão. 1,85 m, quer dizer, ele não levava vantagem na estatura com relação à zaga do Guarani. Então, por cima, já é apagado. Por baixo, apenas uma chance, mesmo assim, finalizando mal para fora. Então, para quem esperava do ataque da Ponte, principalmente com o Gé, a Ponte ficou realmente devendo. Ô Wagner Ferreira, o melhor da Ponte Preta para você nesse primeiro tempo, Wagner? Fácil essa é fácil, né, Ney? O Kaique França. Kaique França, pelos lados do Guarani, o melhor do Bugre, Wagner? Olha, teve alguns destaques, mas para mim, quem tá jogando um bolão e acho que não vai sair mais do time é o Matheus Bueno. Ele pega a bola e faz justamente ao contrário do que faz o Barbosa. Barbosa, que é um volante, ele pega a bola, olha para trás primeiro para ver, né, um jogador livre para fazer o passe, ao invés de procurar uma jogada de ataque. Então gostei muito do Matheus Bueno, pelo lado do Guarani. Tá muito bem. O Vila Nova faz o primeiro gol, tá vencendo o CRB lá em CRB, 1 para o Vila Nova, 0 para o CRB. Na Série A do Campeonato Brasileiro, já tivemos Flamengo 1, Corinthians 0, mais uma derrota do Corinthians. Se tudo se consumar, como disse o nosso família Lucas de Souza, né? O Inter tá perdendo, o Mano Menezes sai, o Corinthians perdeu, o Luxemburgo sai, aí o Mano Menezes vem pro Corinthians, disse o nosso mãe Diná, Lucas de Souza. Não, família que falou no meio campo FI. E no grupo, então tá certo. Tá certo, no meio campo FI, entendi, o família eu falei em certo? off, então ele pegou a informação. Vale no ar, viu? Vale Beleza. no ar. São 19 horas mais 2 minutos, rápido intervalo e o nosso intervalo FI volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Chimoso.
Gabriel, Júnior Tavares e o Everton, Claudinei Corsi. Legal, Albert Cavalcante confirmando o banco do Guarani, Albert. Os bancários do técnico Bruno Pivetti. Pegorari, Titi, Valber, Ivan Varinho, Diego Porfírio, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, Isaac, Lucas Silva, João Vitor e Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Legal, Wagner Ferreira, parece que ninguém mexeu aí no segundo tempo, né, Wagner? Pelo menos até agora, pelo que a gente viu, não tem ninguém ali na lateral do campo. As equipes continuam as mesmas, os treinadores gostaram dos seus times, Wagner. Dá uma ligadinha aí, Wagner. Tá ligado? Ligado. Guarani não há motivo nenhum para fazer alteração com relação ao time que fez um bom primeiro tempo. Já a Ponte, se o Felipe olhar para o banco, quem é que ele vai colocar melhor do que aqueles que estão jogando? Então, realmente, há poucas opções. Embora tenhamos gente pra caramba, né? Mas poucas opções de qualidade para mexer na Ponte. Legal, 19:05, os times já em campo, tudo pronto no Moisés do Carelli para o segundo tempo. Eu volto no fim de jogo, a bola está rolando. Apita o árbitro. Tem bola rolando nos canais Futebol Interior, também na Dali App. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções do jogo pra você. Ponte, Guarani, Guarani, Ponte, bola rolando no segundo tempo. Bom, você confere aí nas imagens da Dali TV, né? Os nossos repórteres também podem confirmar já já. Vamos fazer uma alteração de microfones aqui, viu, gente? Vocês vão usar na transmissão esse microfone aqui. Daqui a pouco, assim que o Felipe Marques der o ok, vocês vão usar esse microfone. E aí depois, lá na Dali, e aí depois quando a gente sair da Dali, aí vocês vão utilizar esse microfone normalmente. Segura aí, André, segura aí, porque o nosso Felipe Marques vai ter que fazer a troca de microfones lá. É falta pra Ponte, fazer a cobrança aqui no campo de defesa. O Fábio Santos tá colocando a mão ali na cabeça, aconteceu alguma coisa com ele. O jogo tá parado. Menos de 1 minuto. Um minuto agora no cronômetro da Dali. Você ligado aqui dos canais Futebol Interior. Depois o pessoal vai dar uma arrumada nesse cronômetro da Dali aí, porque virou 60. Muito bom de bola do Guarani. Lá no cronômetro da Dali virou 60. Calma, Felipe, que a gente chega lá, cara. Calma que a gente chega lá. Pois não, chamou, falou, Claudinei. Mandar um abraço pro César Jacobini. Boa noite, daqui de Indiaporã, São Paulo, na beira do Rio Grande, torcendo pelo Guarani e também para ganhar a camisa. Beleza, esse grande Claudinei Corsi, ligado lá na tela do canal Futebol Interior. Você vai ter que colocar no microfone 4 isso aí, viu, o Felipe? E deixar lá o microfone sem fio naquele canal mesmo. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time. Vamos com o Guarani. Guarani que deu posse de bola no segundo tempo. Bola lá na ponta esquerda, na marcação. Chegou pra cima dele o jogador da Ponte. E o árbitro tá marcando falta. A torcida da Ponte não vai gostar, lógico, né? Lógico que a torcida da Ponte não vai gostar. É falta para a equipe do Guarani, lá pelo setor de ponta esquerda. Ô Wagner, as equipes não mexeram, são os mesmos times do primeiro tempo. No Guarani não havia motivo para mexida, né? Porque fez um bom primeiro tempo. Na Ponte, eu estava comentando com o Claudinei Costa, então se olha nos reservas, não tem ninguém à altura para entrar entre os titulares para melhorar esse rendimento do time da Ponte. Esse Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Tem falta para o time do Guarani fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Comecinho de jogo neste segundo tempo. 0-0 Ponte Preta e Guarani. Torcida da Ponte tá brava nas redes sociais, no estádio também. É bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Vem Regis para fazer a cobrança do escanteio. Da falta para a equipe do Guarani. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe na bola ali o camisa número 12, o Alan Santos. Ele volta essa bola pelo meio. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. Trabalha a bola na ponta. Quem sabe agora bom contra-gol pro time da Ponte. É o Elvis. Pega essa bola aqui no círculo que ele vira gramado. Faz o passe, a bola pro Gé. O Gé matou no peito. Deixou a bola escapulir. O Gé. A bola voltou aqui na ponta. Vem cruzamento, levantamento. Trabalhou na boca do gol. Era pro Pablo Diego. Chega a zaga da equipe do Guarani. Tira. A bola vai ficar lá na ponta direita. A bola pro Pablo. Opa! Bora para Pablo Diego, falta. O árbitro tá parando para marcar a falta. A Lilian da Silva Fernandes Bruno, auxiliar, assistente número 2 do Rio de Janeiro, também marca a falta. O Regis ficou pé da vida. Pé de Ponte, viu, André? Falta para Macaca lá na direita. E a falta cometida pelo Regis em cima do jogador da Macaca, o Matheus Jesus, é pelo lado direito. Vem para a cobrança, sempre ele, Elvis, camisa 10, na bola. Muito bem, então, amigos, agora vocês vão saber o que é partilhar as coisas. Vocês vão partilhar o mesmo microfone, tá bom? Até o final do jogo. Nós vamos compartilhar, Albert Cavalcante. Isso, é isso aí. Bola ali pela ponta direita, é falta para a equipe da Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta. Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. 3 minutos e 50 segundos. Elvis para a bola, levantou, tocando a boca do gol. Sobe a zaga do Guarani, tira. Bola volta para a Ponte. Bola ali ainda com o Luiz Felipe
Felipe. Luiz Felipe na marcação, a zaga tirou, a bola voltou pra ponte. Era o Gé, tentou fazer ali uma bicicleta. Ei, Gé, hein? Não deu. O Wagner diz aqui que furou o pneu. A bola voltou pelo meio, voltou pro time do Guarani, que vem 4 minutos passados, o segundo tempo de jogo, tá 0-0, Ponte Preta, Guarani. Guarani, Ponte, trabalha a bola aqui na ponta direita, a bola pro camisa número 13, que é o Diogo Matheus. Diogo Matheus vem na marcação, 2 jogadores caídos. O árbitro não marcou a falta, porque a falta era pra Ponte. Segundo ele, deu vantagem pro time da Macaca. Bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus trabalha a bola pro Elvis. Elvis vem trabalhando, troca a bola aqui, tem o Pablo. Diego pedindo bola um pouco mais atrás. Ele volta essa bola aqui pelo meio, toca a bola aqui pro Felipe Amaral. Felipe Amaral tomou cartão amarelo a 30 segundos do primeiro tempo e foi o único cartão amarelo do jogo no primeiro tempo. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Arthur. Arthur vem trabalhando bola pra ponte, ele sai da ponte, vem pro meio, tentou fazer o passe errado, era pro Elvis. Chegou a zaga da equipe do Guarani pra tirar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, pra você que tá com a gente na tela da Dali, torcedor da Ponte, dando aquele tchauzinho. Pra você ligado na tela da Dali, a bola voltou aqui pelo meio, falta. O árbitro para marcar uma falta, é falta pro Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Luiz Felipe briga ali com o jogador da equipe do Guarani, o Bruninho. O Bruninho fez falta, o árbitro parou, marcou, falta pra Ponte, falta pra Macaca que sai jogando aqui no campo de defesa. Macaca atacando pro gol do portão de entrada. Guarani atacando pro gol da linha do trem. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Guarani todo de verde. Vem bola pro time da Macaca, bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus tocou bola pro Elvis, chegou o Bruninho. Chegou ali o Bruno José, né? É Bruno também, mas não é o Bruninho, não. É o Bruno José. Meteu o pé na bola, a bola ficou lá na ponta esquerda. O árbitro tá marcando para marcar uma falta do Matheus Jesus, que joga com uma proteção no braço direito. O jogo parado, falta pro Guarani no campo de defesa. André. A falta cometida pelo Matheus Jesus em cima do jogador do Guarani, já cobrada, continua 0-0 segundo tempo. Derby 205, informação para Prônia Alimento. Obrigado você que está com a gente aqui na tela da Dali, hein? Com imagens do jogo. Obrigado pela sua participação, você que está conosco em 102.5 e 98.5, em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Como é bom ter a sua audiência. Facebook, YouTube, canais Futebol Interior no YouTube. Mete o dedo no like lá. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, é pro Bruninho. Briga com o Luiz Felipe, tá dentro da grande área, fez o passe pelo meio. Leonardo chega pra tirar. Agora eu acho, cara, você sabe que tá impedido, perde um tempo danado. Você vai ver aqui na replay agora da tela da Dali o quanto tava à frente o jogador do Guarani. E mesmo assim, manda seguir, aí o narrador tem que ficar narrando, perde um tempo danado pra saber que já estava impedido. Vai, Ney. Fechamos a nossa enquete no YouTube. Ponte Preta 63, 63%. Guarani 29%. Empate 7% com 141 votos. Corsato. Obrigado a todo mundo que participou. Você que votou. Trabalha a bola o time da Ponte. Na ponta direita, Luiz Felipe Vinha. A zaga da equipe do Guarani chega para tirar. Bola com o Mike. Mike trabalha a bola pro Matheus. Matheus Bueno fez o passe na ponta direita. Bola para Bruno José. Acabou o campo, né, Bruno? Acabou o campo. Ô, Albert, avisa ele aí que acabou o campo, viu, meu filho? O Bruno José, muita velocidade. O Bruno José. Agora sim. Eu comecei ontem, viu, Carlos Corsato? Tamo ligado. O Bruno José, hein? Muita velocidade, mas pouca efetivação. Foi pouco efetivo, né? Ali o Matheus Barbosa, quando tentando ligar o contra-ataque, né? A famosa bola da esquerda pra direita, Bruno José acabou se atrapalhando, meu Deus. Os repórteres hoje, eu até peço desculpas pros repórteres, porque não tá fácil. Bola ali pela direita, vem Ponte. Olha o Gé, vai lá pra linha de fundo, na ponta direita, briga com o jogador da equipe do Guarani. 2 jogadores na marcação. O Gé não para também, né? O árbitro mandou seguir. Segue o jogo. Torcedor da Ponte não gostou. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Trabalha a bola Guarani, bola com o Mike. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Para você que tá no aplicativo da Dali, muito obrigado pela audiência com imagens do jogo, hein? No aplicativo da Dali, o nosso som lá floreando a TV Dali.app. Você que não tem ainda a Dali instalada aí no seu celular, no seu computador, vai
nas lojas de aplicativo, qualquer uma do seu celular. Digita lá dali.app, na loja virtual vai aparecer o aplicativo da Dali, você baixa, depois escolhe o nosso canal, o canal Futebol Interior como conteúdo. Por exemplo, agora você vai ter logos do jogo, né? Ponte Preta e Guarani, você escolhe o nosso canal e pronto, vai poder participar conosco. Se não quiser fazer a sua inscrição, também não tem problema, só que aí você não consegue participar do chat e nem ver também, por exemplo, números do jogo, tal e coisa e coisa e tal. Mas se quiser fazer a sua inscrição é muito fácil, 1 minutinho, não precisa colocar CPF, não vai pagar nada e sem gato na sua televisão, o que é melhor, viu? O que é melhor, tá? Gato significa aquela ligação clandestina. Daqui a pouco o André Luiz vai explicar por que fala ligação clandestina no gato. Mas daqui a pouco, viu, André? Já. Bola pelo meio, vem o time da Ponte, bola pro Matheus Jesus, trabalhou, bola pro Gé, tá lá na ponta direita, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Foi travado na hora do agora. Aleluia! Escanteio pra Ponte, é o primeiro do jogo pra Macaca, André. E na boa descida pelo setor direito. Hoje acabou se livrando de 2 jogadores buguinos e acabou fintando o camisa número meia dúzia, o Mike. Chutou forte, a bola resvalou no camisa número 5 do Guarani. O jogador Matheus Barbosa e foi embora a linha de fundo. Escanteio lado esquerdo, Elvis 10 na bola. Elvis pra bola, vem ele pra fazer a cobrança, levantou fechado na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira. Aí vem ali o Felipe Amaral, Leonaldi, briga, meteu a cabeça na bola, trabalhou. Bola pro Gé, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. Só que não tava valendo mais nada, né? Porque estava impedido. O jogador da Ponte Preta, pelo menos, foi que marcou ali o árbitro, levando em consideração a marcação da assistente, a Lilian da Silva Fernandes Bruno. Você vai ver já no replay aqui da Dali e o André Luiz vai contar para você. Conta, André. O detalhe é que a bola acabou sobrando para o Gé, mas no momento do lançamento, já a Lilian, assistente que corre nas populares, a Lilian da Silva Fernandes Bruno, marcou o impedimento do jogador Ponte Pretano. Lance já cobrado, continua 0-0, Derby 205. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa, 11 minutos no cronômetro da Dali. E também nos canais Futebol Interior, 34 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, majestoso. Ponte, Guarani, Ponte, tudo igual. Quanto tempo fecha ali, Claudio Corsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior informando em andamento. Ainda no primeiro tempo, CRB vai perdendo para o Vila Nova por 1-0 na Série B. Na Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem Botafogo 1, Fluminense 0. E o São Paulo, no Morumbi, venceu o Vasco por 4-2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. O Wagner Ferreira, nosso presidente, 12 minutos passados do segundo tempo. Torcida da Ponte vai cantando, vai tentando incentivar o time. Por enquanto 0-0. Wagner, fala do jogo aí. O mesmo panorama do primeiro tempo, né? O Guarani muito mais organizado, a Ponte jogando por uma bola, e a Ponte tem um pecado, né? Que não tem jogada de beirada de campo. Lateral direito não desce, lateral esquerdo não desce, tem que jogar pelo meio. Pelo meio a defesa do Guarani está tomando conta, então fica difícil para a Ponte aí no derby. Vem Guarani, bola aqui na ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, bola com Regis, fez o passe errado. Leonaldi, jogando um pouco mais atrás, ganha essa bola pra Ponte, o ter amarela do Leonaldi, vira o jogo, toca a bola pra Pablo Diego, voltando ao time da Macaca hoje, vem o Pablo Diego, trabalha a bola para Leonaldi, tentou fazer a finta, passou bonito ali pelo Diogo Matheus, vem Leonaldi, briga ali o Bruno José, rapaz, o Bruno José na marcação, tá jogando um partidaço hoje, o Leonaldi fez falta, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prome Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse promealimentos.com.br. Muito obrigado você que está com a gente aqui no aplicativo da Dali, você que está também conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Chamou, falou, Ney? No YouTube, o HC80 selo diz aqui, salve Corsato, Ney, André e companhia. Mas não colocou o nome dele aqui não, viu? É o Edu, lá da Austrália. Ah, da Austrália? Isso. Tá certo. Hello, my friends. Coloco ele no sorteio aqui?
O Edu? É. Se ele mandar o nome, sim, deve colocar, né? Então tá bom. E aí, se ele ganhar a O Edu camiseta... manda o nome direitinho aí. E se ele ganhar a camiseta... Ele paga o frete e a gente manda pra ele. Guarani vem, bola aqui pela ponta esquerda, é o Mike que vai para fazer a cobrança. Levantamento, na boca do gol, bola pega nas costas, o jogador da Ponte saiu. Segundo tempo, quase 14 passados, 0-0 Ponte, Guarani Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem pra cá no nosso WhatsApp. O chat do YouTube mudou de lugar aqui, toda hora eu clico no lugar errado. Bola ali pela direita, trabalha a bola o Diogo Matheus, vem jogando bola aqui pra equipe do Guarani, ele sai da ponta, vem pro meio, Pablo Diego vem na marcação, vem ali o Leonardo, perdeu aí no pé de ferro pro Matheus Barbosa, o Barbosa tocou bola ali pro Bueno, é o outro Matheus, vira o jogo, toca a bola ali pro Derek voltou no Vagninho, que tava na jogada, abre o jogo, na ponta esquerda, bola pro Mike na ponta, pro Barbosa pra Vagninho, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha a bola pro Bueno, é o Matheus Bueno, perna direita, meu Deus, saiu fora do estádio agora essa bola, foi lá na linha do trem, viu, Albert Cavalcante? Agora ele vai tocando a bola mais uma vez pelo lado esquerdo, pelo lado direito, só que ali não tem como, né? Ali o Bruninho tentou de novo, né? De fora da área, mas engraçado que ele olhou, dominou e falou, agora eu se consagro. Pegou a bola muito, né? Pegou muito embaixo, mandou a bola pra fora do estádio Moisés do Carelli. A informação para Café Canecão. O HC80 tá colocando o nome dele aqui então pra você colocar, viu, Ney, na promoção. Eduardo Aparecido Dias, é o Edu, lá da Austrália. Ele tá dizendo que por lá, porque ele tá na frente do tempo, né? A Nega Velha ganhou 2-0. Quanto foi o jogo? Lá ele tá dizendo que foi 2-0, né? Como é que é o nome dele? Olha lá, o Guarani deu errado. Vem Derek, ganhou do Elvis, trouxe a bola pra perna direita, voltou, trabalhou pro Bruninho, vai sair do gol, pega o goleiro. Kaique França, que bobeira. Que bobeira. A minha tia diria que bobagem do Elvis agora, você vê na tela da Dali e o Albert Cavalcante vai contar pra você. Conta aí, Albert. Elvis pede a bola lá no meio campo, ali o Derek, né? Sai na disparada pelo lado direito igual um louco. Ali ele viu o Regis entrando livre, leve e solto. Ele tentou sair do zagueirão da Ponte Preta e até que ele conseguiu com um toquinho na frente. Mas hoje é a noite dele, né? Kaique França fez a leitura perfeita da jogada e ali acabou fazendo a defesa. Que chance o Guarani perdeu quando estamos vendo ali o Bruno Mendes. O Bruno Mendes ali parece que vai entrar, viu, o Carlos Corsato? Isso, já vê na tela da Dália ali o Bruno Mendes. Viviane Cristina Felipe Moreira tá vendo o que está acontecendo? Pergunta ela. Ângela Maria. Oh, meu Deus. Carlos. Elvis errando de novo. O José Marcelino Fernandes. Quero a camisa do Bugre, Ney. Tá dizendo aqui o José Marcelino. Chamou, já falou. está concorrendo. Chamou, falou. Só respondendo pra você o que significa gato, nada mais é do que um furto. Ele pode ser de energia, ele pode ser de TV a cabo, ele pode ser de qualquer outra coisa, é simplesmente um furto. Vem Ponte, bola aqui com o Elvis. Elvis ganha a bola pra Macaca, toca a bola pra Matheus Jesus. O Elvis perdeu uma bola agora no meio campo, quase que o Guarani fez o gol. Bola voltou pela ponta esquerda, bola pro Arthur. Arthur pra Leonardo, Leonardo pra Arthur. Descolou, cruzamento, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Guarani, tira a bola, vai voltar pra Ponte. Felipe Amaral tentou fazer a finta, chegou ali o camisa número 5, Matheus Barbosa. Bem demais, ganhou bem demais pro Guarani. Trabalha a bola na ponta, bola ali pro Bruninho. Bruninho volta um pouco mais atrás, bola pro Alan Santos. Goleirão do Guarani tá sentindo o Tony. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Fala, Ney. O Batata, ele diz aqui, Batata Ponte Preta, né? Deus do céu, vou desligar a TV. E tudo, não dá os dois times se juntar, os dois não faz um, Corsato. Ô Albert, a tela da Dari já tá mostrando aqui, pra quem tá com a gente nos canais de Futebol Interior, no FM 102.5 e também no 98.5, quero que você conte aí, porque pelo gestual do Tony, parece que não vai dar pra ele não, hein? Pois é, o Tony que ficou, né, perdeu aí algumas rodadas por conta da lesão, mas ali, né, foi aquela saída apoiada, né, Carlos Corsato e amigos. Ele foi tentar fazer a saída apoiada, e quando ele foi sair jogando, ele recebeu a famosa pegada do jogador da Ponte Preta, que é o camisa número, é o 18? O Matheus Bueno não, é o camisa número 8, o Amaral? Foi o Gé. Foi o Gé? Então foi o Gé. O Gé foi pra cima dele, acabou acertando as pernas do jogador do Guarani, né, do goleirão Tony, que ali caiu, pediu atendimento médico e os jogadores do Guarani não colocaram pra fora, muito menos da Ponte, né? Então ali está ali.
a lesão do empate, mas ali acabou acertando o Gé as pernas do goleirão Tony. A informação para Jump Sports. O Bruno Mariano tá dizendo aqui, colocaram eu no sorteio, Bruno Mariano, hein? Sim. Bruno Mariano, camisa Bruno Mariano. da Ponte. Ele está no campo, viu, Corsato? Vai mudar. Ele coloca monstros da transmissão. Meu Deus. Nossa. É isso. Vai, Albert Cavalcante. Foi embora ele, o camisa número 11, o Derek, o artilheiro do Guarani. No campeonato entrou o menino Bruno Mendes, o camisa número 9. Então foi embora o Derek, camisa número 11, entrou camisa número 9. O Bruno Mendes, a informação para restaurante do Dadá. E olha o Guarani saindo errado, o Tony teve que dar um jeito lá do jeito que deu para tirar essa bola. Bola voltou na ponta direita para o time da Ponte. Bola ali pelo meio, vem Leonardo, trabalha a bola aqui na ponta, ele volta um pouco mais atrás. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai falar. O Bruno Pivete mexeu lá. O Bruno Mendes está no jogo. Daqui a pouco o Wagner vai falar se errou ou acertou o treinador. Vem ali o Leonardo, não, é o Felipe Amaral que está por ali. Fez o passe, boa jogada, trabalhou. Bola pro Elvis. Elvis pro Felipe Amaral. Felipe Amaral para Pablo Diego. Pablo Diego volta a bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral fez o passe no meio pro Elvis. Achou bom passe na ponta esquerda. Vem cruzamento. Arthur, levantamento na boca do gol. Tony. Pega o goleiro. Pega o goleiro da equipe do Guarani. Boa defesa do goleirão Tony para a equipe do Guarani. Ô, Wagner Ferreira. Primeira alteração no jogo, hein? Bruno Mendes no lugar do Derek. O técnico Pivete entende que com esse volume de jogo que o Guarani está tendo, ele poderia ter melhor aproveitamento no ataque. E por isso tratou de trocar o centroavante, um pelo outro. Tirou o Derek, que não estava tão mal assim, mas também não teve muita chance, e colocou o Bruno Mendes. É para ver o que vai dar. Agora, tecnicamente, é um pelo outro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E vem Guarani. Tentativa na primeira, na segunda. Olha o Mike, vai queimar de fora da área, bateu pro gol. Kaique França pegou. Rapaz, o Guarani tentou duas vezes. No replay aqui da Dali você vai conferir e o Albert Cavalcante vai contar. Conta aí, Albert. Mais uma vez, né? Jogada rápida, transição rápida. Bruno José achou ele pelo lado esquerdo, o Bruninho. Ele dominou, esperou, perdeu a passada, bateu a primeira vez, pegou na zaga da Ponte. Ali depois ele, né? O Bruno Mendes tentou de novo, mais uma vez, pegou na camisa número 4. O camisa número 4, Matheus Silva. E nada aconteceu. Depois voltou pra ele, Mike, de fora da área. Bateu firme, bateu forte, mas nas mãos do goleiro Kaique França. Segue no Moisés Lucarelli, 0-0. A informação para Mistral Norte Sul Patriani. O Osmar Dangar com empate, o Felipe Moreira cai. Claro que não, Osmar. Beatriz Guerreiro, Carlos Lemos Matozinho, lateral esquerdo no banco, a Ponte. Arthur não acerta uma. Não, a Ponte não. Atente, o Júnior Tavares está no banco, né? Toninho Colalelli também, hein? Tá ligado. Grande Toninho, um abraço pro pessoal lá do Notícias do Esporte. Eu ponho o nome dele no sorteio, Corsato? Toninho Colarelli? É. Se ele quiser, é só falar qual é a camisa que ele quer aqui e bora. Bora! Fala aí, Toninho. Tem também a cesta do café do Café Canecão. Café Canecão, exatamente. O Osmar Dangar, mais fácil ele tirar o Pablo e o Gé e colocar o Samuel Ramon. Você duvida disso? Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. O José Francisco de Proença, Indaiatuba, curtindo a transmissão. Abraço a todos. Também não mandou o time, hein? Tem que mandar o time, não esqueça, gente. Beatriz Guerreiro, bora Alvinegra. Essa sim. Tá na cara qual que é o time dela, né? Viviane Cristina, não adianta deixar o Elvis em campo por causa de uma chance na bola parada. 22 minutos, 20 segundos passados deste segundo tempo. Metade do segundo tempo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai, informação. Público pagante, 11.726. Aliás, público pagante, 11.016. Público não pagante, 710. O total, 11.726, confirmando o público pagante, 11.726, para uma renda de R$ 171.610. O seu salário, meu caro Carlos Corsato. Ah, tá. Bola aqui pela ponta, 11 mil torcedores, 11.726. De longe, né? Sendo para ser aí o melhor público. Na Série A2, a Ponte colocou mais gente no campo. Vem ali pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Tony.
sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Guarani. Sato. E o Guarani vem já, depois desse lance, bola com o Bruno Mendes. Bruno Mendes vem na jogada, toca a bola ali pro Regis, o camisa número 78 do Guarani, voltou, trabalhou essa bola um pouco mais atrás, bola pro Mike, deixa eu ver esse lance aqui, daqui a pouco nem fala, bola pro Mike volta essa bola um pouco mais atrás, trabalhando bola pro time do Guarani, bola ali com o Regis toca a bola pra Bruno Mendes, jogando aqui bem atrás o Bruno Mendes, ele voltou, não, ali era o 18, era o Matheus Bueno, o Bruno Mendes tá um pouco mais à frente, bola pro Mike fez a finta, virou, trabalhou, é pro Regis lá na ponta esquerda, vem ali o Luiz Felipe na marcação pra cima dele, Regis pro cruzamento, acabou o campo. A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pra ponte. Vai, Ney. Não, somente para confirmar aqui, o José Francisco de Proença é torcedor da Macaca. Grande José Francisco de Proença. Edson Cláudio também tá ligado com a gente. Ponte Pretano, né? Valeu, Edson Cláudio sim. Tá obrigado certo. pela audiência. O Coralelli fala que ele quer concorrer à camisa da Ponte Preta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 24 no cronômetro da Dali, no cronômetro dos canais Futebol Interior, você confere, aproveite cada segundo do seu tempo, porque a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. 24:30, faltam 20 minutos, 30 segundos para terminar o jogo, mais acréscimos no giro do giro. Eu digo para você, tempo e placar do futebol, Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, Derby 205, no Majestoso, tudo igual, Ponte Guarani 0-0, Ney. Placar ao vivo, Futebol Interior, também 7ª rodada, o CRB segue perdendo para o Vila Nova por 1-0. Já tivemos Atlético de Goiás 0, Avaí 0. O Sport venceu o Botafogo de Ribeirão por 3-0. E o Sampaio Correia venceu em casa o ABC de Natal por 1-0. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Costa. Quando pensar em desistir, pense de todos os motivos que o fizeram começar. 25 do segundo tempo. Tem gol. A bola rebalança, placar ao vivo, Futebol Interior informa com o Cláudio Nicosi. É o segundo do Grêmio. O Grêmio vai vencendo o Internacional 2-0. Wagner Ferreira, 25, segundo tempo, fala do jogo aí 0-0. Pois é, alguém pedindo aí uma alteração no lugar do Arthur. Você acha que tem alguém no banco melhor do que o Arthur? Não. Sugeriram aí o Júnior Tavares, mas Não, tem aí fui torcedor eu. da Ponte que não quer ver ele nem pintado. Perguntou se tinha lateral no banco, o Júnior tá lá. Então, deixa o Arthur mesmo ali. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, sobrou, bola pro Bruno José, vai fazer, bateu pro gol, Kaique defendeu, voltou, trabalhou pro Bruno Mendes, vai bater pro gol, chega a zaga da Ponte pra tirar. Mas não valeu nada disso que eu narrei aqui, viu? Porque o Bruno José tava impedido. Você vai ver na tela da Dali e o Albert Cavalcante vai contar pra gente aí, Albert. Impedido ou não, vou falar pra você, hein? Kaique França hoje merece todo, né? Tudo de bom pra ele, né? Mais uma vez, a bola em profundidade pra ele, né? Bruno José, ele perdeu aquele famoso timer, né? E ele ficou cara a cara com o goleirão Kaique França. Ele bateu firme, bateu forte. O Kaique França fez uma defesaça. A bola ainda sobrou depois para o Bruno Mendes, que tentou, né, concluir pro gol vazio. Porém, a zaga da Ponte Preta tirou, mas nada valia, pois a bandeira já estava erguida. Mas que lance, hein? O Guarani chega e a Ponte Preta se defende. Segue no Moisés Lucarelli, 0-0. A informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O Osmar Dangá tá dizendo, ele quer o Cássio Gabriel no lugar do Elvis. A Lara Gaabi diz que o Guarani vai fazer 1-0. Edilson Roberto, se o Felipe Moreira não cair, pode ter certeza que amanhã terá 4 TC10 a menos. Pois é, e a Ponte precisa da torcida, né? Tanto Ponte quanto o Guarani precisam dos sócios torcedores, né? É uma receita imprescindível para o time da Ponte. E também para o Guarani. O José Marcelino Fernandes assistindo o jogo na TV e ouvindo a narração do Corsato no Futebol Interior. Valeu, José. Obrigado aí pela participação. Se quiser baixar o aplicativo da Dali, você une o útil ao agradável. Imagem da TV na Dali com o nosso som. Tudo sincronizadinho. Ponte vem. Bola ali com o Gé. Gé volta a bola aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola ali pro Leonaldi. Leonaldi trabalha a bola pro Arthur. Arthur vem, descolou o cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Guarani. Sobe ali o Lucão. Mete a testa na bola, o Arthur briga que briga ali com a bola, vem o Fábio Sanches pra cima do Regis, Regis perde a bola voltou pelo meio, mas o árbitro tá pegando uma falta ali no meio campo, falta pro time
do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Chamou, falou. E lembrando, né, que o ouvinte que está acostumado na 102,5 FM, 98,5 da FM, acostumado com a programação do domingo à noite da Essência FM, a Frequência da Vida, a programação da Essência FM, a Frequência da Vida, está no YouTube, tá certo? Você pode acessar o YouTube e conferir a programação da Rádio Essência, Frequência da Vida, por aqui no 102,5 e 98,5, numa concessão do pastor Josimar Fonseca. Estamos com o Derby 205 no seu rádio. É isso, em FM 102,5, 98,5, Guarani vem. Bruno José tenta fazer o passe, chegou a zaga da Ponte com o Matheus Silva, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola no meio, bola pro Felipe Amaral. Felipe Amaral trabalha, bola pra Matheus Jesus. O Luiz Felipe pediu bola na ponta direita, vem Luiz Felipe. 2 na marcação pra cima dele, ele volta a bola pra Matheus Jesus. O Elvis pede, o Jesus vem trazendo a bola, sai da ponta direita, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pra Leonaldi. O Regis vem na marcação, tá boa a briga do Laudi com o Regis. Leonaldi vem o camisa número 5, tem 3 do Guarani na marcação, descolou, bom passe, bola pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, era ali pro Matheus Jesus, de cabeça sobe a zaga do Guarani, cai o Mike, rapaz, tava lá como zagueiro, ali infiltrado entre os zagueiros para meter a cabeça na bola para tirar dali, jogou bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá da torcida, lá da torcida, já vai na Ponte, fez o passe pelo meio, bola pro Matheus Jesus. Matheus Jesus não tá correndo, né? Não tá correndo. E tem outra bola lá no campo. O Gandula vai ter que entrar no campo para tirar a bola. Segue o jogo. Bola ali com o Felipe Amaral. Falta ali em cima do camisa 5, Matheus Barbosa. O jogo tá parado. Falta pra Ponte, André. Falta pra Ponte do Matheus Barbosa em cima do Amaral. Lance que vai levar perigo à meta do goleiro Tony. Continua 0-0. Derby 205, informação para a Ridier. Quase meia hora de jogo no cronômetro da Dali, 29:50. 29 minutos 50 segundos no cronômetro da Dali. Tá 0-0. Agora você vê na Dali, né, o técnico da Ponte, Felipe Moreira, com seu auxiliar, Nenê Santana, que foi zagueiraço da Ponte Preta, jogou na seleção brasileira. O Nenê Santana tá lá, junto com o Felipe. Até agora, nenhuma mudança na Ponte. No Guarani já foi uma. Elvis para fazer a cobrança da falta, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça! Jé testa na bola, ela passa, vai embora, o Tony voou, mas não pegou, hein, André Luiz? Na falta muito bem cobrada pelo jogador da Ponte, subiu firme e forte, o Jé testou a cabeça na bola, me parece que ela acabou passando à direita da meta do goleiro Tony, não pegou na bola o goleiro do Guarani, tiro de meta para o Buga e continua 0-0, majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridier Comunicação Integrada. Acesse ridier.com. É isso, pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior da Ponte, tem uma falta agora, hein? Lá na ponta direita, torcedor da Ponte vai tentando incentivar o time. Quase 12 mil torcedores, quase 12 mil torcedores do Majestoso para acompanhar a Ponte Preta e Guarani. Lembrando que é derby de torcida única, né? O jogo do Majestoso só torcedor da Ponte, o jogo do Guarani na 26ª rodada, só torcedor do Guarani. É falta pra Ponte, Elvis para fazer a cobrança da falta. Elvis pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira a bola, voltou, Pablo Diego, toca na bola, vira, toca a bola pra Leonaldi, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou ali no jogador da equipe do Guarani, voltou bola pra Ponte, mas o árbitro tá parando pra marcar uma falta. Tá marcando falta do Arthur, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Já vem mais uma alteração no Bugre. Você vê na tela da Dália, daqui a pouco o Albert informa quem é. Vai, Claudinei. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui pro Cidinho, gerentão da De Pascoal, ali da Imperatriz Leopoldina. O Cidinho está na Dutra, voltando para Campinas e curtindo aqui a nossa transmissão do derby, viu? Grande Cidinho, um abraço pra você. Vem Guarani, bola lá na ponta esquerda, é pro Mike. Se pegar é perigo, Bruno José tá na grande área, levantamento na boca do gol, ninguém pega. Sobrou pro Leonaldi, que dá um bico nessa bola, arma o jogo, tenta tocar a bola ali pro Jé, ficou pedindo falta, o Elvis, o Jé também pede falta, o árbitro não deu, a bola vai voltar aqui na ponta direita pro time do Guarani, ele volta essa bola, trabalhando a bola no time do Bugre, bola com o Regis trabalha a bola pelo meio, tentou fazer aqui infiltração pro Diogo Matheus vem, troca a bola aqui pro Regis, chegou o Arthur,
Deu quase que um golpe de karatê na bola ali. Tira, joga a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lateral pro Bugre, quase 33 passados do segundo tempo, tá 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Guarani vem, Bruno José pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva mete a cabeça na bola, tirou. Elvis vai na bola aérea, não consegue ganhar. E aí vem a zaga do Guarani, comete falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Volta pra Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Corsato, deixa eu só atualizar o placar aqui de CRB e Vila Nova, tá 2-0 para o Vila Nova em cima do CRB, viu? Tá certo. Ô André, a Ponte vai mexer também, né? Tá desligado. Liga aí. Isso. Daqui a pouco, Agora fala. Dudu, camisa 7, a primeira alteração de Felipe Moreira na Macaca, assim como o Albert disse que ele começou ontem, eu comecei um dia antes dele. Vem Ponte, bola ali com o Amaral. Amaral sai da ponta, vem pro meio. Matheus Jesus pede, ele toca a bola para Luiz Felipe. Vem Luiz Felipe, bola pra ponta esquerda, levantamento na boca do gol. Toque, pega Tony. Tony sai do gol, fica com ela, fica se contorcendo em dores. O goleirão da equipe do Guarani. Que perigo, quase o gol da Ponte, hein, André? E no cruzamento do Luiz Felipe, 2 jogadores da Ponte entraram no meio da jogada, tentando pegar o Pablo Diego, dando uma voadora na bola e atrás dele o Gé. Mas quem acabou pegando foi o Tony, nesse momento jogo paralisado, cartão amarelo para o Gé por reclamação, só para variar. Gé, camisa 19, amarelado. E daqui a pouco o Dudu, camisa 7, será a primeira alteração de Felipe Moreira na Macaca. Segundo cartão da Ponte no jogo e o Jé tá suspenso, né? Não vai jogar contra o Sampaio Corrêa, porque ele tava pendurado, né? Que fazem. Aliás, nesse negócio de aposta, se você quiser, pode dar um cartão, pode colocar cartão pro Jé, que você sabe que ele vai tomar. Exatamente, o Gé tomou amarelo, ele está fora do jogo contra o Sampaio. E nesse momento está indo embora o Felipe Amaral, camisa 8, amarelado para a entrada do 7 Dudu. O 7 Dudu está no jogo, 8 Amaral foi embora. Informação para Café, Canecão. Ele vai pro ataque agora, hein? Os haters, né? Que ficam hateando o Felipe Moreira, que ele só coloca volante para tirar atacante. Agora ele tirou um volante e colocou um atacante. Daqui a pouco o Wagner vai falar. A gente vai pegar aqui direitinho as alterações, né? Daqui a pouco você vai ver também na tela da Dali. Você já tá vendo aí as alterações na tela da Dali. O Albert tem condições aí, Albert? Opa, vamos lá. Então. Do lado do Guarani, Matheus Bueno, camisa número 18, foi embora. Entrou camisa número 29, Isaac. E o Bruno José, camisa número 17, foi embora e entrou o camisa número 23, Wenderson. Repetindo, o Matheus Bueno, 18, foi embora e entrou o 29, Isaac. E Bruno José, o camisa número 17, foi embora e entrou o camisa número 23, Wenderson. A informação para Ovo Satoshi. Vamos lá, Wagner Ferreira. Sai um volante na Ponte, entra um atacante, o Guarani tira Matheus Bueno e Bruno José coloca Wenderson e Isaac. É mais coerente a alteração feita pelo Felipe Moreira do que a alteração feita pelo Bruno Pivetti. Felipe Amaral já amarelado, coloca o Dudu e coloca o time da Ponte para cima do Guarani. Já o Guarani me parece contente com o empate, me parece que vai administrar esse pontinho ganhando majestoso. E agora o torcedor da Ponte fica pedindo falta, né? O Gé fica pedindo falta, o Gé tem que tomar cuidado porque já tem cartão, né? Já tem cartão, ficar reclamando ali o Gé. Não vai ficar bom pra ele não, já que tá suspenso, não joga na quarta-feira contra o Sampaio Corrêa fora de casa, no jogo da Macaca, na próxima quarta-feira com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Matheus Jesus, já dá pra ver que o Matheus Jesus vai jogar um pouco mais atrás, vai vir fazer a volância aqui na vaga do Amaral, toca a bola para Arthur toca a bola para Pablo Diego volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola aqui na ponta direita, ele volta a bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Matheus Jesus trabalha a bola aqui pro Matheus Silva tem que colocar o Cássio Gabriel pra jogar, né? Mas eu não entendo dos treinadores, então bora. Bola ali pro Fábio Sanches. Fábio Sanches trabalha a bola pro time da Ponte. Bola para Matheus Jesus. Fábio Sanches, eles ficam trocando bola ali. E aí sobrou pro Fábio Sanches. Tentar fazer o passe ali pro Pablo Diego. Chegou por baixo a zaga do Guarani pra tirar. A bola voltou pro Gé. Vem na grande área, vai pro cruzamento. Bateu direto pro gol, ele cruzou. O jogador do Guarani ficou pedindo falta ali. A bola voltou pro time da Ponte. É o Dudu. Tá na ponta, trouxe a bola pra perna esquerda. Pegou essa bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar, a bola volta pra
Ponte ainda. É o Luiz Felipe. Vai pra ponta direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Guarani, tira. Bola volta pra ponte, ganha aqui na ponta, trabalha a bola. Era o Elvis que tava por ali, junto com o Luiz Felipe. O Elvis faz ali a marcação. O Luiz Felipe se joga na bola. Joga a bola para a lateral, mas lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Ponte ganha essa bola aqui pelo meio campo, vem disputa de bola. Ih, agora o jogo ficou truncado, hein? Chegou ali o Matheus Silva, o jogo ficou truncado. Vai pintar cartão para jogador da Ponte ali, hein? É para jogador da Ponte, né? Ou é pro jogador do Guarani? Agora não entendi mais nada. É pro jogador do Guarani, camisa número... Vamos ver o replay. Chegou ali pro 14, é pro 14, Luiz Felipe, amarelado. É o terceiro cartão na partida, terceiro para jogadores da Ponte. Ele que não estava pendurado, vai jogar lá em São Luís do Maranhão. Luiz Felipe, camisa número 14, amarelado. Informação para Jump Esporte. Só faltava ele dar cartão pro jogador do Guarani, né? Bola ali pelo meio, camisa número 23 que entrou aí é o Wenderson, né? É loirinho, trabalha a bola aqui pelo meio. Eu tenho uma inveja do cabelo dele. Inveja não é bom não, mas essa inveja é boa, viu, Wenderson? Que como tem cabelo. Bola ali pelo meio, a torcida da Ponte vai cantando. Não existe inveja boa. Ah, mas essa é, Ney. Não Bola existe. ali pelo meio. Não, tudo bem, é a sua opinião, respeito. Bola aqui pela ponta esquerda, vem o time da Ponte. Vinha ali, chegou a zaga da equipe do Guarani para tirar. Diogo Matheus. Chega, tira, mete o pé na bola. Ele tá dando bola pro Guarani? Ah, não entendi mais nada, viu? Só se tinha alguma coisa errada ali, porque a bola é lateral, era pra Ponte, né? Mas tudo bem, né? Você fala do cabelo ou do tom do platinado? Não, do cabelo, né? Que pra mim ter um tom daquele de cabelo, eu teria que ter cabelo, né? Não é do cabelo. Primeiro é do cabelo. Calma, Corsato, calma. Mais um cartão. Fábio Sanches, camisa número 27, o capitão da equipe amarelado. Quarto na partida, quarto para jogadores da Ponte. Ele que não estava pendurado. Vai jogar em São Luís na próxima quarta-feira, 21h30, no Estádio Castelão. Informação para Café Canecão. A Ponte toma muito cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque. Era ali pro camisa número 27, o Bruninho, muito forte o passe, ela saiu linha de fundo, tiro de volta pro Kaique França. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa quase 41. Passado o segundo tempo, 4 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, majestoso. Ponte Guarani, tudo igual, 0-0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. O Grêmio segue vencendo o Internacional no Grenal, 2-0. Às 8 horas desta segunda-feira, às 20 horas, tem Cruzeiro e Cuiabá. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. O André Luiz realmente não gosta das minhas frases, viu, Ney? Ele entra bem no meio das minhas frases. Bola pra Pablo Diego, tá lá na ponta, vem cruzamento, vem pro levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Guarani, tira completa o Wenderson. Completa o Wenderson, vai André Luiz. Foi embora camisa 14, Luiz Felipe para a entrada do 2 Mailton. 2 Mailton tá no jogo, 14 Luiz Felipe foi embora. Mais uma alteração processada pelo técnico Felipe Moreira da Macaca. E olha o que fez o Arthur ali, ó. Você vai ver agora no replay da tela da Dali, e o André Luiz vai contar pra você já. Pra que isso, cara? Pra que isso? Foi lá no corpo do jogador da equipe do Guarani. Dá uma olhada nisso. Conta aí, André. O detalhe é que ele subiu com a mão muito aberta, foi no corpo do jogador do Guarani e por causa disso, mais um amarelo no jogo. Arthur, o camisa número 15 amarelado, ele que estava pendurado e também não joga na próxima quarta-feira, 21h30, Castelão, diante do Sampaio Corrêa. Informação para o Alvo Satoshi. Tá boa a fase da Ponte, né?
A Ponte vai se perdendo aí nos cartões. E o jogo 0-0. E o Guarani vai mexer 2 vezes. Vai mudar. Já tem aí, Albert? Exatamente. Então vai, embora meu ele. O Diego Porfírio entra no lugar do camisa número 15, entra no lugar do camisa número 6, Mike. Então, camisa número 6, Mike, vai embora, entra o 15, camisa número 6, vai embora, entra o 15, Diego Porfírio. E ele, Regis, o camisa 78, foi embora e entrou o camisa número 19, João Vitor. Repeteco, Regis 78 foi embora, entrou o 19, João Vitor. E foi embora o Mike, camisa número 6, entrou o 15, Diego Porfírio. A informação para Store Colchões. Guarani fez as 5 alterações. A Ponte até agora só 2. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai falar. A Ponte teve um ataque, aí a zaga do Guarani tirou. Vem o Mailton. O Mailton é muito bom no ataque. Tem problema na defesa, mas no ataque ele é muito bom. Vem levantamento na boca do gol. Tirou a zaga, voltou pra Ponte. Pro Elvis, perna direita, bateu pro gol. E espalma, Tony. A bola voltou pra Ponte. Vem Dudu, cruzamento. Pega na zaga da equipe do Bugre, sai. Linha de fundo. Torcedor da Ponte sobe o som, segundo escanteio para Macaca, André. Mais escanteio, detalhe, uma paulada do Elvis na altura da meia-lua da área de perna direita, visando a meia altura. Foi como um gato na bola o Tony, evitando que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. É escanteio, lado direito, camisa 10, Elvis na bola. Segundo escanteio para Ponte no jogo, no segundo tempo. Elvis para fazer a cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça! Gol! É do G da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 44 minutos passados no segundo tempo de jogo. Sempre Elvis. 2/3 dos gols da Ponte, dos pés do Elvis. Ele vai para a cobrança do escanteio, o Gé sobe como um verdadeiro centroavante, tem que subir. Não conseguiu ninguém da zaga do Guarani, segurou ele. E o Gé testa pro chão. O Tony, bom goleiro do Guarani, pula na bola, canto direito. Mas não pega. Ela morre no canto. Canto direito baixo. Explode o torcedor Ponte Pretano no Majestoso. É o primeiro gol do derby. 44 minutos passados o segundo tempo de jogo. Gé. 19, a camisa dele é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Ponte 1, Guarani 0, Ponte 1 no derby número 205. Goleirão Tony, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte, o gol do Gé. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe, como você bem disse, sempre ele responsável pela maioria dos gols da Macaca. O craque Elvis bateu com muita maestria no escanteio. No meio de 7 jogadores do Guarani, subiu no terceiro andar Gé e testou forte. A bola ainda bateu na grama e foi morrer no canto baixo direito de Tony, que nada pôde fazer. Aberto o placar no derby 205 e no estádio Moisés Zuccarelli. Gé, camisa 19, Ponte 1, Guarani 0. Ponte na frente, 1 para Macaca, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Elvis não podia fazer isso não, ele não podia sair da maca não, hein? É que o juiz tá dando uma moral pra ele, porque ele poderia ter tomado cartão. Ele vai sair do jogo, né, André? Vai sim, foi embora o Elvis, camisa número 10, para a entrada 16, Ramon. 16, Ramon tá no jogo, 10, Elvis foi embora. Informação para Mistral Norte, Sul, Patriani. Falta pro Guarani fazer a cobrança na meia esquerda. O Guarani tenta o gol de empate. A torcida da Ponte vai fazer a festa. Vem bola pra grande área, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta. Chegou, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique França! 1, 2 vezes Kaique! Rapaz, o jogo agora ganhou uma dramaticidade boa demais. O Kaique fez uma defesaça no chute do camisa número 29. O Isaac, quase gol do Guarani, Albert. Vai tentando empate de todas as maneiras, né? A bola jogada dentro da grande área.
Ali a bola foi dividida entre os jogadores da Ponte Preta e o Matheus Barbosa. Muito esperto, ele viu entre o Isaac. O Isaac, não, pelo lado esquerdo, ele virou o corpo, bateu firme e bateu forte. Mas hoje a noite é dele, né? Que defesaça do Kaique França, que fez a defesa quando ali o Diogo Matheus ia concluir, mandou a bola para a linha de fundo. Escanteio para o Guarani. Quem sabe agora? Vamos até 50, segundo anotou ali o árbitro da partida, já estamos com 48. Isaac pra bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, mete a cabeça da bola, o Arthur para tirar. Aí vai correr ali o Mailton, nossa senhora, desnecessário. Bola pro Isaac, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Jesus chega para tirar. Chega o Leonardo, dá um bico nessa bola, tira, joga pra torcida. 48-30, 48-30, a Ponte precisa segurar. O Guarani agora é todo ataque. Bola ali no campo de ataque para a equipe do Guarani. Bola pro Wenderson. Tá dando cartão amarelo pro Mailton naquela jogada lá, né, André? Só podia, né? É verdade. Falta do Mailton naquela jogada. Acabou levando a cartão amarelo. Mais um para a Ponte. Mailton amarelado, ele que não estava pendurado e pode seguir para São Luís do Maranhão na próxima quarta-feira enfrentar o Sampaio Corrêa. É o 6º cartão pro time da Ponte no jogo, se eu não perdi as contas aqui. Bola pro time do Guarani, vem lá para fazer a cobrança da lateral, o Diego Porfírio, do lado do Povo. A torcida da Ponte vai fazendo a festa, mas o jogo não terminou não. Levantamento na boca do gol, chega Fábio Sanches. Dá um bico na bola, Matheus Silva, a bola voltou pra Ponte, olha o Gé, o Dudu pede na ponta direita, se o Gé tocar pro Dudu é perigo, vem o Gé, vai entrar na grande área, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, voltou, trabalhou, bola pro Pablo Diego, fez o toque, vai queimar pra gol, bateu pra fora. Ô André Luiz, você vai ver aqui no replay da Dali, pra você que tá com a gente nos canais Futebol Interior, o André vai contar. O passe a boa era pro Dudu, né, André? Aí como era boa, detalhe que o Gé veio trazendo a marcação de 2 jogadores do Guarani, o Dudu livre pelo setor direito, entrando na paralela, ele não serviu o jogador Dudu e acabou chutando forte, de perna esquerda, porém sem direção, bola esquerda de Tony, continua 1-0, a Macaca vence o derby 205. Guarani vem, bola aqui na grande área, olha o Guarani, bola com coisa, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Bruno Mendes! Guarani! Gol! Do Bugre! É gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Jogada com o Isaac aqui na ponta direita, ele foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, Bruno Mendes na pequena área, só cutucou, mandou a bola pro fundo da rede. No finalzinho do jogo, o Fábio Sanches falhou, o Isaac cruzou e o Bruno Mendes só cutucou. Tá printada a tela, o jogo tá empatado. Bruno Mendes entrou no segundo tempo para empatar o jogo e fazer a alegria do torcedor bugrino. Bruno Mendes, 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Empata o jogo, derby de número 205. Um pro Guarani, um pra Ponte. Goleirão Kaique França. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do gol de empate do Bugre. O gol do Bruno Mendes. Printa a tela aí, Albert Cavalcante. Bela jogada do Guarani pelo lado esquerdo. Bela jogada do Guarani pelo lado direito do campo de ataque. Ali a bola em profundidade, né? Pra ele. Isaac, é verdade, a bola acabou pingando na frente do jogador da Ponte Preta que não conseguiu dominar. Ali o Isaac entrou livre, leve e solto pelo lado direito, viu a movimentação dos jogadores e viu entrando. Ele, a bola, o gol e o goleiro Bruno Mendes faz o seu segundo gol no campeonato. Ele que recebe assistência, segunda assistência também do Isaac. Agora no Moisés Lucarelli, o Guarani empata o jogo e vem mais emoção até o final, viu, Carlos Corsato? É isso, 52 minutos, o árbitro deu mais 7, né? Deu mais 2 naqueles 5 e agora tá na hora de terminar o jogo, viu, ô juizão? O Wagner Nascimento Magalhães. Tá na hora de pegar a bola, vai apontar o centro do gramado. O árbitro do jogo apita. Wagner Nascimento Magalhães. Fim de jogo no Majestoso. A Ponte vencia até 50 minutos. Tomou o gol do Guarani. Jogo empatado no derby número 205. Um pra Ponte, um pro Guarani.
O Gé marcou para a Ponte, o Bruno Mendes marcou o gol do Guarani. E esse resultado não deixa a Ponte fora da zona do rebaixamento, não. A Ponte vai a 6 pontos, né? O Juventude venceu hoje, foi a 6 também. E a Ponte continua na zona do rebaixamento. O Guarani vai na 5ª colocação agora com 13 pontos ganhos. A Ponte estava subindo, né? Se vencesse o jogo ia chegar ali a 13ª colocação, mesma pontuação do Sampaio Corrêa. Agora você vê na tela da Dali, né? Quero que os nossos repórteres contem aí, porque fechou o tempo, hein? É o Mailton que tá ali brigando com o jogador da equipe do Guarani. Isso não pode acontecer porque até a torcida, né? Dentro do campo, né? A torcida só tem torcida da Ponte, mas isso aí vai inflamar os torcedores fora do estádio, né? Não é legal isso. É aquilo que a gente sempre diz, né? O jogador dentro de campo tem que ter um pouquinho de cabeça, né? Para poder... Pra acabar com esse negócio de mimimi, de confusão, depois diz que é o torcedor que briga, né? Até o Pedro Rocha, o goleiro, foi lá, tá chamando alguém do Guarani, o Matheus Jesus tá segurando lá o Pedro Rocha. Você tá vendo tudo isso na tela da Dali. Eu confesso que tava aqui fazendo o fechamento do jogo e não entendi o que pegou. Não sei o que pegou. Mas os jogadores da Ponte estão pé da vida ali com os jogadores do Guarani. O Bruno Mendes, né, saiu fazendo aquele sinal de fica quieto pra torcida da Ponte, mas tá na dele, né? Ele fez o gol e calou o estádio, né? Não sei se é isso que que os jogadores da Ponte Preta estão reclamando ali com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes tá na dele. Que briga. Particularmente ali um contra o outro e faz parte. Mas o Mailton tava no meio também da conversa lá do negócio. Bom, é isso, deixa eu pagar meus teasers aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Beleza, eu vou deixar aqui, a gente vai fechar a transmissão na Dali já, mas enquanto isso vou pegar aqui os destaques finais dos companheiros. Bom, primeiro saber aqui do Wagner Ferreira, um pro Guarani, um pra Ponte, um pro Guarani, no derby número 205. O Kaique França jogou muita bola. A Ponte fez 1-0, tomou o gol de empate no finalzinho. E aí, Wagner Ferreira? Olha, no cômputo geral, né? Eu acho que o placar acabou ficando justo. O Guarani não merecia perder esse jogo. A Ponte ia levando o derby, com 1-0, o gol de cabeça do Gé. Mas isso me fez lembrar o último derby. Lembra que a Ponte fez 1-0 com o Fecim e o Rodrigo Andrade perdeu um gol, se não fosse o Kaique França, a Ponte, o Guarani teria empatado também. Então, praticamente a mesma comparação que eu faço. Infelizmente, pro lado do Guarani, o Bruno Mendes aproveitou uma bela jogada pela direita e acabou conferindo e empatando o jogo. Acho que ficou de bom tamanho para os dois times. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O ouvinte segue participando com a gente aí para concorrer. Tem camiseta da Ponte, camiseta do Guarani e também 2 cestas do Café Canecão. O André Luiz, saída dos jogadores no gramado ali, uma confusão danada, mas agora parece que tá tudo certo. Na tela da Dali você vê o torcedor da Ponte já arrumando a sua faixa para ir para casa, André Luiz. É verdade, tudo mais tranquilo no gramado do estádio Moisés Zucarelli, após uma confusão que começou com o lateral, camisa número 2, Mailton da Ponte, e um jogador do Guarani que no meio do bolo ali não conseguimos identificar, mas agora tudo tranquilo. Jogadores da Ponte rumo ao vestiário número 1 e o do Guarani ao vestiário número 2 do Moisés Zucarelli. Eu confirmo a você o placar final de jogo: 1 para a Ponte, gol de Gé, 1 para o Guarani, gol de Bruno Mendes, Carlos Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Bom, para você que está com a gente aqui na tela da Dali, você vê agora já o rescaldo, né? E os melhores momentos deste jogo aí, desde o primeiro tempo, Ponte e Guarani, Guarani Ponte 0-0. Albert Cavalcante, o seu destaque na saída dos jogadores do Guarani, que perdia o derby até 50 minutos, o Bruno Mendes,
meteu a flecha lá pra cima da Macaca e empatou o jogo 1-1. O Bruno Mendes, né, que passou aí, né, a semana toda virou aquela dúvida, ele e o Porfírio, se joga, se não joga, ele que é o menino da base, né, criado na base, ele que volta e faz seu segundo gol com a camisa do Guarani, o Isaac nessa Série B dá sua segunda assistência, o Guarani consegue um empate no derby, mas o tabu ainda continua. 14 anos sem vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e de quebra o Guarani não consegue avançar, né? O Guarani está estacionado na 5ª colocação com 13 pontos e vê aí o Criciúma, né, com 14 pontos, o Vila Nova à sua frente e o Vitória e também o Atlético Goianiense no G4, viu, Carlos Corsato? Legal, esse é Albert Cavalcante, os repórteres voltam já já no comando do Claudinei Corsi no fim de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos lá aqui, ó, no YouTube, Edilson Roberto, fora Felipe Moreira, Carlos Lemos Matozinho, o resultado certo seria 2-1. Eu ganharia mais uma camisa, tá dizendo ele aqui. O Roberto Santos, fora Felipe Moreira, retranqueiro. Everton Luiz, Ponte vacilou, Wilson Correia. Detalhe, o Guarani empatou, o Kaique salvou a Ponte, Bruno Mendes salvou o Guarani. É verdade, tá dizendo aqui o William. Carlos Lemos Matozinho, mais uma vitória e Ponte escapando no final. Everson Luiz, mas o Guarani é mais time hoje. José Marcelino Fernandes, vamos ganhar a camisa do Bugre. Wilson Correia, sim, Kaique, nosso herói. Jé desencantou. Ana Paula Piovesan, vamos esperar o sorteio. Geraldo Soares, grande Geraldo. Fala, Geraldo, trabalha aí, meu querido, obrigado, viu? William, Guarani tem mais time. Ponte fez uma ótima partida. Carlos Lemos Matozinho, primeiro tempo Guarani, segundo tempo a Ponte. Simples assim, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 8 da noite, mais 5 minutos. Na tela da Dali você continua vendo aí os melhores momentos do jogo. O Claudinei Corsi agora vai trazer aqui o seu destaque final na Dali. Daqui a pouco ele vai abrir o fim de jogo no YouTube, no Facebook e nos canais de áudio aqui dos canais Futebol Interior. E também você que está conosco aí na Essência FM em 102.5. Ô Ney, fala do sorteio aí, dá para participar ainda, sim ou não? Legal, o Corsato, ainda dá para participar sim, nós vamos daqui a pouco para um intervalo comercial, vamos voltar abrindo o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, aos amigos da Dali.app, um grande abraço, muito obrigado aí pela audiência, né, a imagem do jogo e o som dos canais Futebol Interior. Para quem está na Essência FM, segue com a gente aqui em FM 102,5 e 98,5. Tivemos 50 participações de torcedores da Ponte Preta e 30 participações de torcedores do Guarani. Daqui a pouquinho o sorteio de uma cesta do Café Canecão para cada torcida e para o torcedor da Ponte uma camisa oficial em parceria com a loja 1900 Mais da Ponte Preta e uma camisa do Guarani para o torcedor do Bugre em parceria com a loja Guarani Store, Corsato. Legal, esse Claudinei Corsi vai voltar já já no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, aí com o Wagner Ferreira, vai ter as notas do jogo, o Wagner Ferreira vai dar nota para os dois times, tá? Tanto para a Ponte como para o Guarani, e vamos eleger aqui o craque das duas equipes, tanto de Ponte como também de Guarani, os repórteres, o André Luiz pela Ponte Preta, o Albert Cavalcante no Guarani, tem também a entrevista dos treinadores, enfim, nos vestiários lá do estádio Moisés Lucarelli para quase 12 mil pessoas, derby número 205, Ponte Preta e Guarani empataram pelo placar de 1-1. Para você que ficou conosco na Dali, agora você que está na Dali está vendo o gol de empate do Guarani, cruzamento do Isaac na ponta direita, falha do Fábio Sanches, né? O Fábio quase não falha, mas nessa falhou e aí deu ruim, né? Porque aí o Isaac fez o cruzamento, achou o Bruno Mendes lá dentro da grande área, ele só cutucou, dentro da pequena área, só cutucou pro fundo da rede. Errou o bote, né, o Fábio Santos? Errou sim, né, Wagner? E dois jogadores que entraram, né, no segundo tempo para fazer o gol, o Isaac e o Bruno Mendes.
Aliás, o Guarani fez as 5 alterações no jogo. A Ponte Preta ficou só com 3. O Felipe Moreira, normalmente, ele não usa as 5 alterações dele. Não sei se não tem confiança no time, não tem confiança nos caras do banco. O Hélio dos Anjos também, viu? Invariavelmente não fazia todas as alterações. Mas o Guarani fez as 5 alterações e o Bruno Pivetti colocou os 2 aí, o Isaac e o Bruno Mendes, e eles resolveram a parada. Como disse o torcedor aqui na live, né, o Wagner, o Kaique França salvou a Ponte e o Bruno Mendes salvou o Guarani. Você já antecipou praticamente aí, pelo menos do lado da Ponte, o destaque da Ponte, né? Foi o Kaique França. Do lado do Guarani, nós vamos... alguns jogadores se destacaram, nós vamos conversar sobre isso na sequência. É isso. Bom, deixa eu fechar então aqui a nossa transmissão na Dali. Muito obrigado a você que ficou conosco. Estive ao lado do Wagner Ferreira, ao lado do André Luiz, ao lado também do Albert Cavalcante, do Claudinei Corsi, a equipe técnica comandada pelo Felipe Marques, com o Lucas Pessoa. Agradecendo todo mundo que participou conosco. Você que está com a gente aí nos aplicativos, aguarde porque tem próxima rodada e sempre que tiver Ponte Guarani, futebol interior com imagens para você no aplicativo da Dali, dali.app. É só baixar aí o aplicativo no seu celular, no seu smartphone, enfim, no seu computador, para você poder conferir aí a nossa transmissão. Se não quiser baixar o aplicativo também pelo navegador, dá para assistir o jogo, tá bom? É só colocar daliapp.com e aí você vai achar a gente lá, acha o nosso canal Futebol Interior, sempre com o logo dos jogos e você vai conferir com imagens e a nossa narração. Então a gente fecha aqui a transmissão na Dali, nos canais Futebol Interior, no Facebook, no YouTube e também pela Essência FM. A gente vai pro intervalo e na volta, depois do intervalo, o Claudinei Corsi vai comandar toda a nossa equipe para falar do que foi o derby número 205. Um pra Ponte, um pro Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 8 horas mais 13 minutos em Campinas, 8h13, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo o empate no Derby 205, Ponte Preta 1, Guarani também 1, tudo igual no Moisés Zucarelli. Eu quero um destaque do repórter André Luiz, destaque da Ponte Preta, André. Destaque da Ponte que após o Derby 205, empate em 1-1 com o Guarani agora há pouco no estádio Moisés Zucarelli. Próximo compromisso da Macaca, quarta-feira, 21h30, estádio Castelão, diante do Sampaio Corrêa. Para esta partida, o técnico Felipe Moreira já não poderá contar com o ala esquerda Arthur e o atacante Gé, que tomaram o terceiro cartão amarelo no derby. Claudinei Corsi. Legal, quero também um destaque do Guarani, repórter Albert Cavalcante. Com esse empate, o Guarani continua, né, na contagem dos derbys na frente. Agora com 69 vitórias e com 68 empates. E só um dado, hoje foi o primeiro, né, o primeiro gol com a camisa do Guarani no derby foi do Bruno Mendes. Isso mesmo, Bruno Mendes, nascido e criado nas categorias de base do Guarani, ele faz seu primeiro gol no derby e acaba aí colocando os números finais na partida, encerrando a partida aos 50 minutos, porém, entretanto, não acabou o tabu. O tabu ainda existe, Claudinei Corsi. Legal, estão aí os destaques da Ponte Preta, também destaque do Guarani, depois desse empate 1-1 no derby 205, Moisés Zucarelli, que você acompanhou também pela Dali.app. Você continua com a gente nas plataformas dos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, Rumble, app para Android, canal de áudio, Rádiosnet e também na Essência FM, a frequência da vida, para Campinas e região em 102,5, para o Circuito das Águas em FM 98,5, a Essência, que agora também é a frequência do futebol. Para você que está acostumado com a programação da Essência FM, a programação normal, você pode curtir no YouTube da Rádio Essência FM, aqui no 102,5, 98,5, nós seguimos com a transmissão da jornada esportiva, agora do fim de jogo dos canais Futebol Interior. Já já, os sorteios aqui da camisa da Ponte Preta, a camisa do Guarani, também as 2 cestas do Café Canecão. Você que está ligado vai ter que validar o seu prêmio aqui, tá certo? Assim que sair o seu nome, nós vamos fazer pelo sorteador do celular, então não tem chabu aqui, não tem marmelada, quem ganhar, ganhou, tá certo? Só que vai ter 5 minutos para confirmar o seu prêmio aqui no nosso WhatsApp. Só nosso aí, só 5 minutos. Só 5 minutos? Tá bom demais, 5 minutos. Tá bom, produção? Tá bom. Tá bom. Ainda tô dando 5, porque ia dar 3. Ó. Tô dando 5. Você tá bonzinho. Tô bonzinho. Tá bonzinho. Tô bonzinho. Então tá. Ô, Ney, Hoje ele tá legal. Depois que você falar tudo que você tem que dizer aí, nós temos o nosso Pedro Lino, pegou a palavra de 2 jogadores lá na saída do gramado. Tá viu? certo. Eu acho que deve ter aqui, dá uma checada aqui pra mim, Corsato, se tem do Pimentinha também, não sei se ele já mandou aí, dos jogadores do Guarani. Dá uma checada aí. Tá. Mas é isso. Então, vai ter que validar o seu prêmio assim que você ouvir o seu nome aqui, 98989 3526. 98989 3526 é o nosso WhatsApp para você confirmar o seu prêmio assim que você for sorteado. Segura mais um pouquinho aí que a gente já vem então com o sorteio. Primeiro vou fazer da Ponte Preta a camisa da Macaca e uma cesta do Café Canecão, tá certo?
E aí, depois, na sequência, eu faço do Guarani com uma camisa do Bugre e também uma cesta do Café Canecão. Tem do Guarani aqui também, Corsato? Não tem. Ele tentou pegar o Bruno Mendes, mas não conseguiu Tá certo. pegar a Da palavra Ponte do Preta jogador. já tá na agulha aí? Já tá na agulha, Felipe? Legal, vamos ouvir quem é que a gente vai ouvir Então, bora lá. Pedro Tem, Lino. tem dois jogadores, é curto, né? Na saída do jogador. Pode ser por ordem de chegada aí. O Leonardo é o primeiro, tá? Vamos lá, Pedro Lino. O que faltou pra Ponte Preta ganhar hoje? A gente sabe que clássico sempre é muito disputado. E no primeiro tempo nós fomos mal, essa é a verdade. No segundo tempo conseguimos melhorar. E na hora que a gente fez o gol, uma falha coletiva. Deixamos os caras sair jogando, mas nós sabemos que podemos melhorar, vamos melhorar. E agora focar no próximo jogo. Obrigado, Bruno. Tá então o Pedro Lino falando com o Leonardo e depois ele entrevistou o Elvis, que bateu o escanteio pro gol do Gé. Vamos ouvir o Elvis. Você falou, a tomada de decisão, tem hora que o jogador vai errar e depois ele vê que não é a melhor tomada de decisão. Então, assim, não tem isso, a gente não pode deixar se criar isso, a gente se cobra bastante entre a gente e isso que tem que ser válido, se cobrar sempre para ganhar o jogo. Obrigado. O que faltou para a Ponte ganhar esse jogo? Tem alguém aí, não? Foi o detalhe que a gente tomou gol no final, a gente batalhou, lutou o jogo todo, no segundo tempo fizemos um ótimo segundo tempo, agora levantar a cabeça e ganhar do Sampaio lá. Obrigado, viu? Tá aí o Elvis falando com o nosso repórter, o Pedro Lino, que tá lá no estádio junto com Tá o ligadaço, Pedro Lino. Agora vai aguardar a coletiva do técnico da Ponte Preta. É isso, né, Corsato? Exato, exatamente. Legal, e o os Pimentinha jogadores... está se movimentando também para até pegar a coletiva lá do técnico Bruno Pivetti. E os jogadores falaram o que o Wagner acabou falando aqui, né? Primeiro tempo mais pro Guarani, segundo tempo mais pra Ponte, resultado de 1-1. Legal, são 8 horas mais 18 minutos, 8h18, fim de jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo o empate no Derby 205, Ponte Preta 1, Guarani 1, deixaram para fazer os gols no finalzinho do jogo, jogar no finalzinho, Wagner Ferreira. Pois é, as emoções reservadas para os 5 minutos finais, né? 0-0, o jogo se encaminhando para um empate. No entanto, saiu o gol do Gé e, para felicidade da torcida do Guarani, aconteceu o lance de finalzinho aí, bem a exemplo do que aconteceu no último derby, né? Que o Rodrigo Andrade apareceu na cara do Kaique, já disse isso aqui, mas é bom lembrar que o Guarani poderia ter empatado também, só que não empatou. Hoje foi mais feliz, o Bruno Mendes acabou, né, saindo do banco para dar o empate ao Guarani. Seria uma injustiça uma derrota do Guarani, mas a Ponte melhorou no segundo tempo, então acho que ficou de bom tamanho o 1-1 no Clássico Campineiro. Tá muito bem, tá aí 1-1, Guarani e Ponte Preta e Guarani, 8 da noite mais 19 minutos, Corsato, segura aí que eu vou então preparar o sorteio aqui, Corsato. Legal, então. Bom, seguimos aqui, lembrando que daqui a pouco tem a entrevista dos dois treinadores, né? Como a gente tem, como nós temos, né, canais separados dos dois clubes, né? Se a entrevista começar dos dois no mesmo tempo, a gente vai com a entrevista da Ponte, que é a mandante, e depois a gente coloca do Guarani. Mas como fica nos canais dos clubes, né? Então a gente pode também pegar uma parte da entrevista que foi colocada depois, tá bom? Eu vou pegar aqui com o Wagner Ferreira as notas do jogo. O que você quer mostrar aí, Claudinei? Eu quero mostrar aqui que eu já coloquei aqui de 1 a 51. Certo. Para o torcedor da Ponte Preta. De 1 a 51, não sei se o Felipe vai conseguir dar uma aproximada. Vai perder a qualidade. Mas tá aqui, ó, de 1 a 51, tá? Você tá vendo aqui, né, Corsato? Eu tô vendo. Tá vendo também, Você quer falar aí, eu pego o celular e levo lá. Quer fazer para ficar mais fácil? Vamos fazer, já começamos. Então vamos lá, vai. Lá, dá o celular. Leva lá. Aqui, de 1 a 51, aí você pode disparar então. Tem aqui, olha, a relação dos 51. Deixa eu mostrar aqui, Corsato. Ó, dos 51 nomes estão aqui as relações. Mostra aí também. Tá vendo? Mais sobe um pouco. Os auditores da Receita Federal estão... Estão aí, ó, mais isso aí. De 1 a 51. Carlos, mostra aqui para os repórteres. Aprovado! Tá aí, de 1 a 51. Agora, se você quiser disparar aí, Corsato, no sorteio, se você quiser disparar aí, pode disparar aí e vamos ver quem é que ganhou a cesta do Café Canecão. 18. É comigo. 18. Vamos ver quem está aqui no número 18, Café Canecão, Osmar Dangar. Osmar Dangar ganha então a cesta do Café Canecão com os produtos do Café Canecão. Agora vamos voltar aí
O Osmar participa aqui da camisa também, tá certo? Não é porque ganhou a sexta não que, né, vamos, novo sorteio de 1 a 51. Pode disparar lá, o Carlos Corsato mostra de novo. Agora é a camisa da Ponte Preta no oferecimento da loja 1900+. Tá aí, ó, de 1 a 51, vai sortear um número. Disparou. Tá. Não, acho que não foi não, hein? E aí, beleza? 8 horas mais 22 minutos, daqui que eu ajeito novamente. Tem alguma aí, chance de cair 18 de novo? Tem chance. Não, esse não valeu. Não vamos fazer de novo. Sortear novamente. Corsato não é do ramo, não. Novo sorteio de 1 a 51. Vamos lá, com cuidado, Corsato, com jeito, mostra lá na tela. De 1 a 51, sortear um número. Agora bate lá embaixo. Vamos lá. Número 12, só número baixo, hein? Número 12 ganha a camisa da Ponte Preta, é o Aparecido Alves. Aparecido Alves, camisa da Ponte Preta, então tá aqui o nosso... Felipe Moreira. Está aqui o nosso... Tá gravado, né? Não, na verdade tá no YouTube. Ah, tá no YouTube? Tá no YouTube. Então, vamos dar o tempo aqui então para o Osmar Dangar e o Aparecido Alves mandar o e-mail, mandar o WhatsApp aqui para o nosso WhatsApp, 98989-3526, 98989-3526. Vamos ver aqui quem que já mandou aqui, deixa eu ver quem é. Não foi, o Geraldo Soares não entrou no sorteio porque já mandou para antes aqui. Tá ok aí o Felipe Moreira? Vamos ouvi-lo então. Então tem um tempo aí para você, hein? Aparecido Alves e Osmar Dangar. Confirmar aqui que vocês ganharam. Osmar Dangar ganhou a cesta do Café Canecão e o Aparecido Alves tem um tempo aí para confirmar. Ele ganhou a camisa da Ponte Preta. Se confirmar, tá valendo. Se não, vai ficar para o próximo jogo, hein? Vamos lá. Felipe Moreira falando? Vamos lá com imagens da Ponte TV, hein? Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Assim como contra a Chapecoense, a Ponte sofre o gol aí aos 50 minutos, né? Ou seja, deixou escapar praticamente 2 vitórias quase que certas. Que falta, talvez, atenção, talvez uma corrida a mais ali na marcação? Como você classifica o fato de tomar 2 gols em 2 jogos tão importantes, praticamente no último lance da partida? São 2 situações diferentes, né? A primeira em bola parada, a gente demorou para se posicionar, o que a gente faz no treino, né? De se posicionar rápido, essa cobrança da atenção rápida. E hoje a gente estruturado, né? A gente bem posicionado, próximo, atrás da linha da bola naquela situação. Infelizmente, todos nós falhamos e o Guarani conseguiu o gol de empate e a gente poderia ter saído aqui muito mais feliz do que está saindo hoje. Tudo bem, Felipe? Antônio Lupe, Rádio CBN. Em alguns momentos, no gol do Gé, ele vai comemorar e aí parece que o Arthur quer comemorar com ele meio que fica meio que nervoso. A gente fala muito de nervosismo de derby, só que hoje a gente viu um time da Ponte muito nervoso. E no gol do Guarani, o Gé toma uma decisão errada, ele acaba discutindo ali com o Dudu e o intervalo dessa discussão tem um contra-ataque, a Ponte defendendo com menos jogadores do que o Guarani atacando. Essa questão do nervosismo, você acha que preocupa? É claro que ali dentro de campo todo mundo quer ganhar, foi isso que o Elvis disse quando eu fiz essa pergunta para ele. Mas, por exemplo, essa discussão, 2 segundos que teve, não poderia ter um jogador a mais ali no sistema defensivo para evitar esse gol que aconteceu nos minutos finais? Como o Elvis falou, você citou, perguntou para ele na saída do jogo, essa vontade de ganhar, ela tá imensa aqui, né? E tem hora que sai essas situações de discutir, mas sempre no sentido de melhorar. Uma entrevista atrás, um de vocês me perguntou, uma pergunta muito bem colocada, que a gente tem alguns jogadores que estão se adaptando à Série B, que estão entendendo como é que é um campeonato muito difícil. É uma evolução muito grande do primeiro semestre para uma Série B. É um campeonato mais competitivo, um campeonato de nível técnico muito maior, de equipes muito mais estruturadas. Então tem alguns atletas que ainda estão entendendo a competição. A gente está num momento de construção, né? A gente está no momento, perdeu muito jogador no começo, agora voltou, temos uma equipe mais equilibrada, tivemos banco para poder fazer substituições. Então a gente ainda está nesse processo de construção, dos caras entenderem como é que é uma Série B, alguns que ainda não participaram. Mas a resposta foi boa, o Gé fez um grande jogo. Infelizmente tem hora que o jogador tem que tomar atitude ali dentro do campo, de um passe, uma tomada de decisão. Hoje em dia se fala muito em tomada de decisão. Então é uma decisão deles que ele toma dentro do campo e a gente apoia.
Boa noite, Felipe. Pedro Lira do Portal Futebol Interior. Por que da demora na substituição no jogo de hoje? Uma boa pergunta, Pedro. Primeiro, eu tinha alguns atletas em uma situação que eu precisava de uma resposta deles. O Naldi sentiu no momento uma virada do pé no tornozelo, e vocês podem ver que ele demorou a se adaptar de novo, que ele estava mancando, tem essa dúvida, um grande jogador, você tem que esperar a resposta. Eu tinha o Luiz, que estava fazendo uma grande partida, e foi muito exigido no primeiro tempo pelo Guarani, de colocar a cara de velocidade do lado, de ter dobra do Bruninho com o lateral esquerdo. Então foi muito exigido nesse sentido. Ele estava na preocupação de puxando cãibra. Eu tinha o Elvis, que está voltando, fez uma semana de trabalho, mas ainda precisa um pouco mais, fez uma grande partida, mas ainda precisa evoluir nessa questão. Então tinha essas situações, eu tinha que esperar uma resposta. Assim que eu tive a resposta do Léo, tá legal, vai dar para ir até o final, tô bem, Felipe, melhorou a dor. Aí eu tinha o Amaral, que era o cara por dentro, que já tinha amarelo, trouxe o Matheus para cá e coloquei velocidade lá e deu certo, a gente empurrou o Guarani para trás, criamos situações de gol, mas infelizmente tomamos gol no final, mas fizemos uma grande partida, um grande segundo tempo. Boa noite, Felipe Ceroni, Put News. Você teve nesse jogo à disposição todos os jogadores que foram campeões da Série A2. E todo mundo vinha cobrando isso, mas por conta de contusão você não estava conseguindo colocá-los em campo. Você pretende manter essa equipe para o próximo jogo? Você vê, esses caras estavam um tempo fora. Foi a primeira semana de trabalho que eu tive com praticamente todo o elenco. Desde que eu cheguei, a gente sempre tinha 6, 7, 8 peças fora e rodando, entravam 3, saíam 4. Foi a primeira semana que a gente teve 2 baixas, O Filipinho suspenso e o Eliel, que está num processo ainda de reabilitação. Então a gente conseguiu trabalhar essa semana com quase praticamente o elenco todo, de construir de novo uma ideia de jogo, o modelo a gente tem, os comportamentos a gente já tem, a gente já cobra, e esses caras fazendo como fizeram hoje no segundo tempo muito bem. Então demora, vai ter encaixe, vai demorar, vai ter troca, mas eu tenho certeza que no final do campeonato a gente vai estar muito feliz pelo resultado que aconteceu aqui dentro da Ponte Preta. Manter o time? Aí a gente tem que ver, só amanhã eu consigo falar, porque o jogo hoje, o derby é muito acirrado. A gente perdeu o Arthur e perdemos o Gé, suspenso, E aí a gente tem que ver a questão do Fábio, que está retornando, do Elvis, a gente tem que estudar bem e só amanhã eu vou conseguir te dar essa resposta. Boa noite, Felipe, Cristiano da Rádio Resenha. Se falando do jogo no todo, na primeira etapa, a Ponte não conseguiu criar muito. Na segunda etapa, você faz uma leitura, você sente que a equipe está crescendo, você faz a troca surte resultado, você tira um homem de meio de campo, coloca um extremo de mais velocidade para quebrar as linhas defensivas da equipe do Guarani. Acha o gol de empate, num detalhe, uma bobeira da zaga que acaba sofrendo um empate. Como manter esse nível dessa segunda etapa para a sequência da temporada? Com trabalho, com conversa, com tempo de trabalho, com a gente saindo da situação. Não é fácil você jogar com essa pontuação. A gente merecia estar numa pontuação melhor. Até acabei de responder para vocês, teve 2 gols no final, no acréscimo, eram 4 pontos a mais, acho que a gente já estava até na parte de cima da tabela, Então com trabalho, próximo dos atletas, com cobrança, se dedicando como todo mundo aqui na Ponte Preta se dedica. Vir cedo todo mundo, ter tudo detalhado, o nosso tipo de treino, próximo dos atletas, para a gente manter esse nível de apresentação e evoluir, O primeiro tempo a gente foi reativo muito pelo Guarani, de conseguir pressionar, de subir as linhas dele, fizeram uma pressão, e aí você tem que entender o jogo, o grupo tem que entender o jogo, e a gente criou algumas situações de transição. Isso faz parte do futebol. Tem hora que você planeja ter a bola, ficar com a bola, rodar, e tem hora que você não consegue. A outra equipe é um jogo de confronto, A gente tem confronto em todas as... Você começa não ganhando os confrontos, tem que abaixar as linhas, faz parte do futebol, tá todo mundo próximo, e você acredita numa transição. Segundo tempo, acho que a gente já teve essa bola, já conseguimos empurrar, conseguimos trabalhar de um lado para o outro e criar situações de gol, e o Guarani ficou reativo. Boa noite, Felipe. Isabela Sabélico, da Record, aqui de Campinas. O que dá para dizer à torcida em nome do elenco depois desse empate? Primeiro, eu queria agradecer a torcida. Acho que 16 mil hoje, 15 mil, 11 mil, veio, nos empurrou do começo ao fim. Essa torcida é apaixonante, E ela é vibrante. E ela colocou 11 mil, 12 mil pessoas que cantaram do início ao fim do jogo. Então, primeiro, agradecer e dizer que ela pode esperar um grande trabalho da Ponte Preta aqui, agradecer o apoio de ter vindo e falar para eles que não vai ter, que vai ter muita entrega aqui, que vai ter muito trabalho aqui de todos os jogadores.
e que eles podem ficar tranquilos que a gente vai fazer um grande campeonato. Boa noite, Felipe. Guilherme Poupon, TV Bandeirantes. Eu vou puxar um gancho na pergunta da Isa. Você mesmo falou que a torcida foi muito importante hoje, mas ela, principalmente no final do jogo e agora no pós-jogo, fez duras críticas, inclusive também na diretoria. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e, se possível, também a sua opinião sobre a torcida única, que acontece aqui já tem primeiro, eu acho que a torcida da Ponte, ela sim, tem tanto tempo que eu trabalho aqui, que todo mundo, o staff, né, conhece muito bem a Ponte Preta, e ela é exigente, e tem que ser. A torcida tem que ser exigente, tem que cobrar o melhor da gente, tem que cobrar o melhor dos atletas, o melhor da diretoria, o melhor do treinador. Então, eles apoiaram. Acabou o jogo, sentindo o direito de criticar, tem que criticar, a gente tem que assimilar, entender, né? Passar para os atletas a cobrança, que a nossa torcida é apaixonada e trabalhar em cima disso. A gente sabe, a torcida da Ponte ela é muito exigente, né? Ela apoia, mas do mesmo jeito que ela apoia, ela critica. Né? Ela vem, ela está aí fora, cobrança, né? Acabou o jogo, eles estavam apoiando até os 51 minutos que a gente estava com a vitória, a torcida cantando, empurrando, infelizmente tomou um gol e eles sentiram no direito de cobrar. E a gente tem que escutar e trabalhar mais para reverter essa situação. Isso é uma questão de segurança, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de ter o estádio cheio, torcida da Ponte, do Guarani, São Paulo, Corinthians, rivalidade, porque eu acho que isso joga o futebol lá para cima, né? O que move o futebol são as paixões das pessoas que torcem para os seus clubes. E você proibir de ver o jogo, de deixar a pessoa vir assistir o seu clube é muito ruim. Felipe, Rodrigo, do Globo Esporte, estava ali perto de você e ouvido o que talvez você ouvia também da torcida. Você já falou a respeito das substituições que a torcida vinha te cobrando. Mas o que me chamou a atenção foi no gol do Guarani, a sua reação. Você dá um grito assim e eu consegui ver muito bem. Queria saber o que você sentiu pessoalmente, você que tem uma relação tão pessoal com a Ponte Preta. É um momento onde você está pensando em ganhar um derby, você jogar o time lá para cima, já pensando nas próximas semanas, de tranquilidade para trabalhar, de evolução, de aumentar o pessoal do entorno acreditar mais, fazer aquele momento bom para a gente subir na tabela. E infelizmente, mas futebol assim, acontece essas situações, né? Tem hora que foge, o futebol é um esporte aberto, você não consegue controlar todas as ações, você não consegue controlar todos os movimentos, né? Você treina os posicionamentos, os balanços, você está sem a bola, você tem que estar atrás da linha da bola, muito bem posicionado, mas infelizmente é um esporte aberto, a gente tem outros caras jogando do outro lado que vira possibilidade e a gente toma o gol. E aí é aquele sentimento, né, de estar muito próximo, com a vitória na mão e deixar escapar. Mas eu tenho certeza que esse sentimento a gente vai transformar em motivação junto com os atletas para a gente buscar a vitória na quarta-feira. É isso, gente. Técnico Felipe Moreira na coletiva da Macaca, meu caro Claudinei Corsi. Legal, então. Wagner Ferreira está de acordo com o que disse aí o Felipe Moreira, Wagner Ferreira? Olha, ele até que mexeu bem no time da Ponte. Eu diria até que mexeu melhor do que o técnico do Guarani. Veja que a Ponte melhorou de produção no segundo tempo. Ele tira um lateral que estava com cartão amarelo, colocou o Mailton, não teve muito tempo de aparecer, que essa alteração a 41 minutos. Mas colocou o Dudu no lugar do Felipe Amaral, colocou o time pra frente. E tirou o Elvis, que estava meio paradão no jogo, e colocou o Ramon. Então, para mim, ele teve sucesso, porque afinal de contas fez a alteração, o time da Ponte fez 1-0. E só foi infeliz, como ele lamentou muito aí, a desatenção, a falha do zagueiro da Ponte, o Fábio Sanches, que errou o bote, e aí o Isaac ganhou, foi ao fundo, fez o cruzamento e o Bruno Mendes conferiu o placar final de 1-1. Gostei das declarações do Felipe Moreira. É o tal negócio, santo de casa não faz milagre. O pessoal não bota muita fé nele, muita cobrança em cima do Felipe. Mas o que ele vai fazer? Ele botou o que tem de melhor da Ponte no jogo de hoje. Você escalaria algum jogador diferente com o qual ele começou o jogo? Eu acho que não. Acho que nenhum torcedor da Ponte questionou a escalação inicial. Se mexeu depois, eu olhava pro banco, não tinha muita alteração não tinha muita opção não. Então ele tratou de colocar quem ele achou que colocou e acho que ele se deu bem. Foi bem o Felipe Moreira, assim, embora uma parte da torcida, né, não gostou do rendimento do treinador da Ponte. Legal, 8 horas mais 36 minutos, 8h36, a gente procedeu aqui então o sorteio da Ponte Preta, da camisa, o Aparecido Alves da Silva, ele é lá de São Mateus, em São Paulo, e ele já contestou aqui, já validou o prêmio dele, já passou RG, mora na Rua do Sol e disse que vai pedir para a irmã dele vir retirar a camisa para ele. A gente vai
obviamente, fotografar e divulgar nos canais de Futebol Interior. Então, o Aparecido Alves da Silva ganhou a camisa da Ponte Preta. E a gente, o Osmar Dangar, não validou aqui o prêmio do Café Canecão, então a cesta do Café Canecão vai ficar para o próximo jogo da Ponte Preta para a gente sortear, tá certo? Já falei com o Natal, com o Alexandre, então o Osmar Dangar, que foi o ganhador da cesta do Café Canecão, ele não validou o prêmio, então vai ficar para o próximo jogo da Ponte Preta, a belíssima cesta do café, de produtos do Café Canecão. Agora vamos proceder então, Corsato, aí, de 1 a 30, são os torcedores do Guarani, tá certo? De 1 a 30, a cesta de Café Canecão. Pode disparar aí, Corsato, iniciar o sorteio. Vamos aguardar o número 15. O ganhador, então, da cesta de produtos do Café Canecão é a Isângela Schneider. Isângela Schneider, que tem até 5 minutos para validar, então, o seu prêmio aqui, a cesta do Café Canecão, pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 98989-3526. 98989-3526. A Isângela Schneider manda aqui a sua mensagem pra gente, para validar o seu prêmio, a cesta do Café Canecão. Porque não adianta só participar e depois não estar ouvindo mais a jornada. Por isso que a gente faz a validação. Já passou aí para o novo sorteio, Corsato? Beleza, então vamos a camisa do Guarani Futebol Clube no oferecimento da parceria do Futebol Interior e da loja Guarani Store. Vamos então aí a procedimento do sorteio de 1 a 30. Vamos lá, número 13. Número 13 saiu para o Edinho Casagrande. Edinho Casagrande, a camisa do Guarani Futebol Clube. Ele tem até 5 minutos, então, para mandar a mensagem aqui no 98989-3526. 98989-3526. A Isângela, acho que já mandou aqui, hein? Deixa eu ver. Isângela. Isso, a Isa Schneider. Tá aqui, a Isa Schneider, então. Tô ouvindo, Ney. Ganhei. Legal. Ela vibrou aqui. Ganhou a cesta do Café Canecão. Que legal. A Isângela Schneider. Manda aqui pra gente, então, Isa, o seu nome completinho, tá? O seu RG e também o seu endereço. Depois a gente vai combinar para você vir retirar aqui, fazer aquela foto esperta para divulgação aqui nos canais Futebol Interior. E o Edinho Casagrande, se estiver ouvindo aí, validar o prêmio, a sua camisa do Guarani Futebol Clube, no oferecimento aí na parceria do Futebol Interior, também da Essência FM com a loja Guarani Store. Se não, vai ficar a camisa aí para o próximo jogo do Guarani, tá certo? Então, Corsato, fique à vontade aí. Vamos eleger o melhor em campo, Corsato, dos dois times? Vamos nessa. Vamos lá com o melhor em campo dos dois times aqui nos canais Futebol Interior. Legal. Felipe, vamos abrir então o quadro para votação. Se você quiser votar também, através do quê? Do YouTube. Do YouTube. Se você quiser votar no melhor em campo da Ponte do Guarani, pode ficar à vontade de votar também. Vamos pegar aqui os votos da equipe dos canais Futebol Interior. Abre aí, Felipe. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo, então, se tiver algum voto aí, você me avisa, tá bom, Corsato? No YouTube, se você é torcedor, por aquilo que você viu na Dali, pelo que você ouviu aqui do Futebol Interior, se quiser votar, você vota, então, no melhor em campo. E nós vamos pegar o voto aqui para os dois jogadores. Ney, vamos fazer hoje, até para quebrar uma regra aqui, porque ó, o pessoal começou a brigar aqui no chat. Brigar por quê? Brigar, né? Torcedor da Ponte com o torcedor do Guarani. O que eles estão brigando? Não vou falar aqui, né? Mas estão aqui. O que você quer fazer? Eles estão se estressando, entendeu? Torcedores de Ponte Pretanos e Bugrinos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui só dos colegas aqui do microfone mesmo. Não vai com o voto do torcedor. Não, porque senão eu não vou ter como separar aqui as mensagens que são de votos e as que não são de votos, entendeu? Então você vai anotando aí quem que vai computar os votos. Pode deixar comigo aqui. Então tá bom, eu vou começar então com o nosso comentarista Wagner Ferreira. Primeiro o melhor da Ponte Preta para você, Wagner. Eu acho que vai ser unanimidade, né? Porque acabou com o jogo no primeiro tempo, no segundo também fez boas defesas. Já falando em defesa, tô falando do goleiro da Ponte, Kaique França. Legal, anotando aí então, Corsato, um voto para o Kaique França. Vamos então ainda com a Ponte Preta, Carlos Corsato, para você o melhor da Macaca. O melhor foi o Kaique, tô com o Wagner.
fez as melhores defesas do jogo e salvou a Ponte de perder o jogo. Tá certo. E você, então, Albert Cavalcante, o melhor da Ponte Preta. Albert? Sem sombra de dúvidas, né? O Gé, tô brincando. Kaique França, né? Jogou muito o Kaique França, salvou a Ponte Preta. André Luiz, o melhor da Ponte Preta para você, André. Correlator, se não fosse Kaique França, a Ponte teria tomado uma sonora goleada esta noite no estádio Moisés Lucarelli. Kaique França, o craque do jogo. Legal, então da Ponte Preta, eleito o craque do jogo Kaique França. Lembrando que agora temos 69 vitórias do Guarani, continua, né? 67 vitórias da Ponte Preta e subiu mais um empate, agora 68 empates. Tá ali, pau a pau, hein? 69, 68, 67. Vamos para o próximo derby aí no segundo semestre, o derby de volta no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque hoje deu 1-1. Wagner Ferreira, o melhor do Guarani para você nesse derby 1-1. Wagner? Pois não, Claudionei Corsi. Saiu do banco para dar a vitória, não, para evitar a derrota do Guarani. Para mim, Bruno Mendes. Bruno Mendes, então, o melhor em campo para o Wagner Ferreira do Guarani. Para você, Carlos Corsato, o melhor do Bugre. Bruno Mendes. O Guarani tava perdendo o jogo até 50 minutos do segundo tempo. O cara foi lá e, claro que tem que, né, dar os méritos também aqui pro Isaac, né? Que foi lá na linha de fundo e fez o cruzamento e deu assistência pro Bruno Mendes. Mas o matador tava lá para fazer o gol, empatar o jogo e pegar esse ponto pro Guarani, que foi importante. E além do ponto, né, Ney? A gente sabe que a derrota no derby podia atrapalhar um pouquinho a sequência da competição, assim. O Guarani jogando fora de casa, jogou na casa do seu rival, né? Conseguiu aí o empate. Para mim, Bruno Mendes. Legal, tá? Então mais um voto para o Bruno Mendes. Você, Albert Cavalcante, o melhor do Guarani. Albert? O atleta forjado, né, na categoria de base do Guarani. Como é que é, Albert? Atleta forjado. Foi trabalhado. Isso aí também é antigo. Domingo à noite, hein? Isso é antigo pra caramba, hein? Vale um pedaço a mais de pizza, isso aí não? Eu pergunto pra você, Carlos, vale? Vale. Vale? É o Ney que manda. Então tá bom. Então vale. Muito obrigado. Então, peça pra pessoa certa, o Albert. O Carlos não manda Deixa nada no caso. Puxa achar. Exato, você tem toda a razão. Repita a frase. O Carlos não manda nada. Então Exato. É o Claudinei Corsi na relação à pizza. É isso mesmo, Carlos? Isso. Então tá bom. Só em relação à pizza. Em casa também. Eu também. Em casa também. Eu também sou assim também em casa. Mas voltando aí, né? O Bruno Mendes, né? Ele que... O primeiro gol em derby que ele faz. Ele que disputou vários derbys, né? Nas categorias de base. Depois quando... subiu para o profissional. Então, meu voto para o Bruno Mendes. Salvou o Guarani. Legal. Para você, o André Luiz, o melhor em campo do Guarani. Outra palavra para se colocar em domingo à noite, eu diria que o Bruno Mendes foi um algoz da macaca, evitando a vitória da Alvinegra esta noite. Ele, para mim, o craque da equipe do Guarani, Claudinei Corsi. Tá muito bem, então, às 8 horas mais 45 minutos, 8h45, então, o meu amigo Edinho Casagrande não contestou, não validou o prêmio aqui. Então nós vamos deixar a camisa do Guarani para o próximo jogo do Guarani. Aqui é assim, tá? O Osmar Dangar também mandou depois aqui do que a gente já tinha falado, então ele também abriu mão aqui da sua cesta do Café Canecão, que fica para o próximo jogo da Ponte. A camisa do Guarani vai ficar então para o próximo jogo do Bugre, no oferecimento também da parceria entre o Futebol Interior e a Guarani Store, a loja do Guarani, também mandando um grande abraço para o Adriano lá do departamento de marketing do Guarani Futebol Clube, mandando um abraço também para o André do marketing da Ponte Preta. Lembre que os microfones estão abertos, viu, rapaziada? Só para, vocês são novos de rádio, né, mas vocês aprendem. 20 horas mais 45 minutos. Pode falar, Carlos Corsato. Ô Ney, aqui no YouTube, eu não vou conseguir ler as mensagens, mas vocês são sensacionais, tá? Tanto torcedores da Ponte como torcedores do Guarani. Vocês são fantásticos. Mas já tem gente aqui, Claudinei Corsi, no caso do Osmar Dangar, né? Tem gente querendo entrar no Supremo Tribunal Federal. Porque ele entrou na live agora. E ele ficou sabendo que ele foi sorteado. Então, mas você sabe o que ele me disse aqui? Ele disse o seguinte:
O que ele disse? Boa noite, que pena, comi bola. Eu não sabia que tinha que validar o sorteio. Isso porque eu falei pouco na jornada, A gente falou, Osmar, nós falamos bastante, hein, cara? Ele falou, não faz mal, na próxima eu consigo, obrigado. Mas você é um homem de sorte. Quando você foi sorteado, né, que fui eu que apertei o botão, tá? Quando você foi sorteado, eu falei fora do ar ali, o cara é largo, né? É larguíssimo. É larguíssimo. Mas, só não faz jus à largura, né? Tem que ficar aberto, tem que ficar ligado, tem que ficar atento, entendeu? Isso porque nós falamos pouco que tinha que validar o prêmio, né? Foi como a Isa fez. De imediato, a Isângela Schneider já validou aqui. O nosso amigo também, o Aparecido Alves da Silva, lá de São Mateus, estava ligado com a gente aqui e já validou o prêmio da camisa da Ponte Preta, em parceria com a loja 1900+. Grande abraço lá pro Binho, também para a rapaziada lá, e um grande abraço pro André também no marketing da Ponte Preta. Legal. O que nós vamos fazer agora, Corsato? Vamos para as notas? Tem as notas do jogo e tem saber lá do Albert Cavalcante se tem o treinador do Guarani, o Pivete. Nada de Pivete? Nem conseguiu falar com o Marquinhos também? Não, também não. Engraçado. Acho que aconteceu alguma então coisa. Então nós vamos dar uma faturada dele, e daqui a pouquinho a gente volta. Então, Felipe Marques, fica aí na ponta da agulha, uma rápida faturada e a gente volta já já com o nosso fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, também na Essência FM, a frequência da vida. Para Campinas e região em 102,5 e para todo o circuito das águas e sul de Minas em 98,5. A gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Que é o nosso repórter que está lá no estádio para saber se vai conseguir pegar alguma palavra lá do Pivete. O técnico do Guarani, o Albert Cavalcante, também está trabalhando aqui nos bastidores e para saber se vai ter a entrevista ou não. Eu entendo que essa entrevista vai ser dada lá no estádio do Guarani, viu? Vai demorar um pouco, hein?
Eu entendo que isso vai demorar um pouco para acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui as notas do jogo. Vamos fazer as notas do jogo com o Wagner Ferreira. Nota para os dois times, tá? Tanto para a Ponte como para o Guarani. Vamos começar com a Ponte, que é a dona da casa. Bora lá então para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembro que o Wagner Ferreira vai dar as notas do jogo aqui e depois lá no blog, no Planeta dos Macacos, eu vou colocar as minhas notas também no site futebolinterior.com.br. Kaique França, goleiro da Ponte, que nota, Wagner? Bem, merece quase que a nota máxima, né? Porque foi um dos responsáveis pela manutenção do 0 no placar no primeiro tempo. No segundo tempo também fez boas defesas. É unânime a eleição do Kaique como melhor em campo. Nota 8 para ele. Nota 8 para ele. Fala só os titulares, você quer que fale titular com reserva? O que você quer que faça? Primeiro o titular, depois aquele que entrou. Tá bom. Luiz Felipe, lateral direito. Achei fraco, né? Não rendeu o que vinha rendendo. Talvez pela própria pressão do Guarani, que tem uma ala esquerda muito forte, né? Com o Mike e com o Bruninho. Então ele tratou de ficar na dele ali, mas na marcação raramente desceu. Achei fraco o Luiz Felipe, nota 4. Nota 4 para ele e o Mailton. Não vou dar nota, entrou com 41 minutos do segundo tempo. Sem nota por pouco tempo em campo. Fábio Sanches. O melhor dos zagueiros, o Fábio Sanches não, nota 5 para ele. Falhou no gol. Poderia ter uma nota melhor, não fosse a falha que acabou resultando o gol de empate do Guarani. Nota 5 para o Fábio. E ele é muito bom zagueiro, mas quando falha, Matheus Silva. Um ponto acima, rebatedor, permitiu muita coisa aos atacantes do Guarani, nota 6 para o Matheus Silva. Arthur, lateral esquerdo, que segundo o repórter André Luiz, pendurado, tomou cartão amarelo, não joga contra o Sampaio Corrêa. Poderia ser mais eficiente, né? Ele tem mais bola do que apresentou hoje. Desceu poucas vezes, nas raras vezes que desceu, andou fazendo alguns cruzamentos e tal, o papel dele por ali. Mas pouco rendeu. Vai ficar com uma nota acima da média, nota 6 para ele. 6 pro Arthur. E o Felipe Amaral? Esperava mais do Felipe Amaral, hein? Uma dupla de volantes que a Ponte tem, que se limitou a se preocupar em não tomar gol. Jogou do meio campo para trás, pouco pisou do meio campo para frente, no chamado último terço do campo, né? Que o pessoal costuma dizer. Não gostei do Felipe Amaral, nota 5 para ele na média. 5 para ele, tomou cartão amarelo com 30 segundos do primeiro tempo. Oi. Corsato, você sabe que tem um ditado que diz assim, manda quem pode... Obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Então, se o presidente, se o dono, Dr. Arthur Eugênio Matias, ligou e mandou dar o prêmio para Osmar Dangar, eu tenho que dar o prêmio para Osmar Dangar. Está dado, você é o cara tá coerente. Certo? Osmar Dangar, então, faz jus ao prêmio do Café Canecão, a cesta do Café Canecão, e a gente vai entrar em contato com ele para ele vir retirar e fazer aquela foto esperta para a gente divulgar aqui, tá bom? Legal, é isso. Obrigado então, valeu Osmar, tá vendo? Ó? Quem não chora não mama, né, meu querido? Tem aquela frase, né? Felipe Amaral, que nota, Wagner? Felipe Amaral, 5. E o Dudu, que entrou no lugar dele? Dudu, ele entrou com uma outra missão, né? De colocar a Ponte um pouquinho mais à frente. Eu acho que ficou no mesmo tamanho, nota 5, porque não condicionado pelo lado do Dudu. 5 também para ele. O Dudu rapidinho aqui, eu sei que as notas são suas, mas o Dudu, depois que o Felipe Moreira assumiu a Ponte, o Dudu voltou a ser o atacante mais utilizado do banco de reservas. E o Dudu tem um detalhe nele, que a torcida da Ponte, a maioria, não chama pelo nome. Fala só o 7. Pelos aqueles problemas, né, que ele tá se defendendo na justiça. Bom, cada um, né? Leonaldi. É outro também que ficou a exemplo do Felipe Amaral, preso no sistema de marcação. Pouco rendeu do meio campo para frente. Mesma nota do Felipe, 5. 5 para ele. E o Matheus Jesus? Um pouquinho melhor para o Matheus Jesus. Ele tem bola para jogar muito mais do que vem apresentando nas últimas partidas. Ele às vezes chama a responsabilidade para ele mesmo, mas hoje ficou meio inibido. Não sei se pela própria pressão que o Guarani exigiu. E o Matheus Jesus vai ficar com uma nota 6. Acima da média, mas não foi mal não. 6. E o Elvis deu assistência para o gol do Gé. Eu acho que poderíamos dizer que fez isso e só, né? Porque mão na cintura, bola parada, pouca coisa aconteceu em termos de falta, né? Escanteio, a Ponte teve poucos escanteios. Eu achei que a torcida até pegou no pé do Elvis. Vai ficar com uma nota 5 na média o Elvis. Tem mais bola do que apresentou hoje, mas hoje 5. Mas esse é o jogo do Elvis, viu, Wagner? Não dá para esperar ele correndo no campo, não. Nota 5 para ele, né? E o Ramon? Sem nota. 46 do segundo tempo, sem nota. Ele entrou, só viu o Guarani empatar o jogo. O Gé? O Gé.
que nós vamos falar do Gé? Primeiro tempo, uma chance só, mesmo assim finalizou mal, a bola correu toda a linha à frente do gol do Guarani, saiu do outro lado. Pelo alto não ganhou nenhuma de cabeça. No segundo tempo, pelo contrário, apareceu mais o Gé no jogo. Justamente pelo alto, acabou ganhando da zaga do Guarani para fazer o gol de cabeça, o gol da Ponte. Vai ficar com uma nota 6 o Gé. Por quê? Vamos chamar, só fez o gol e mais nada. Mas é o que vale, né? Nota 6 para ele. Tá lá para isso, né? E o Pablo Diego? Olha, melhor no primeiro tempo do no segundo. Sumiu o Pablo Diego no segundo tempo. Cansou, né, Wagner? Tava contundido, 3 jogos fora. Talvez esse é um motivo, tá aí. Ficou com uma nota abaixo do Gé, nota 5 para ele. Felipe Moreira, treinador? Felipe Moreira, eu daria uma nota até, embora os protestos dos torcedores ao final da partida, você há de convir comigo, o que ele poderia fazer? Ele colocou o melhor que a Ponte tem no momento para o derby. Olhava para o banco, o que é que eu vou fazer no banco? Ele tinha o quê? Ele tinha o Cássio, talvez, para entrar. Eu não entendi por que não colocou o Cássio. Isso não é... E ele ficou só com 3 alterações, né? E ele não usa 5 alterações. E nenhum jogo ele usou assim. E talvez por falta de confiança no banco. Tá claro isso. E fez alterações, acho que por motivo de necessidade, né? O Luiz Felipe estava com cartão, ele colocou o Mailton. O Felipe Amaral com cartão e precisando fazer o resultado, colocou o Dudu. Até aí acertou. E o Elvis, que estava andando em campo, colocou o Ramon, o time deu uma melhorada. Olha, uma nota 6 pro Felipe Moreira. Não tô com essa bronca toda do torcedor não, mas né, cada um com a sua opinião. O torcedor da Ponte fez protesto lá no final do jogo, pedindo a saída do Eberlin e também criticando o treinador. Agora vamos para as notas do Guarani. Perdeu o jogo até 50 do segundo tempo, empatou com o Bruno Mendes. Tony, goleiro. Olha, não foi muito exigido, né? Primeiro tempo assistiu o jogo, poucas finalizações da Ponte, mas no segundo fez algumas boas defesas, nota 7 para o goleiro do Guarani. Diogo Matheus, lateral direito. O Guarani não fez uma boa ala pelo lado direito, não. Embora o Bruno José não tenha ido mal, mas não se entendeu muito bem com o Diogo Matheus no jogo de hoje. Vai ficar com uma nota 5 na média, o Diogo Matheus. Capitão do time, Alan Santos. Voltou bem, né? Como justificando a tarja de capitão, mandou na zaga do Guarani, mas a dupla falhou no gol da Ponte, bola pelo alto, uma falha ali no meio. Nota 6 pro Alan Santos. Lucão rebatedor, acho que não perdeu nenhuma bola, mas fica na mesma, um ponto acima da média, nota 6 para ele. Mike, lateral esquerdo. É uma ala forte do Guarani, o lado esquerdo ali, ele com o Bruninho. Bom primeiro tempo, mas no segundo sumiu, o Mike pouco apareceu. Nota 5 pro Mike. E o Diego Porfírio, que entrou no lugar dele? 43, não deu nem para dar nota para ele. Matheus Barbosa, volante, camisa 5. Voltou a ser aquele mesmo volante que quando recebe a bola, olha para trás ao invés de procurar um jogador melhor colocado na frente. E voltou a ser aquele Matheus Barbosa. Todo mundo, ele tá apoiado naqueles gols que ele andou marcando aí de longe e ganhou a posição. Mas vai ficar com uma nota 6 acima da média. Matheus Bueno. Olha, para mim o segundo melhor jogador do Guarani. Eu acho que ele jogou muito bem o primeiro tempo. Ao contrário do Barbosa. Ele pega a bola e já domina e já parte pro ataque, para pisar no campo de ataque. Não, justamente ao contrário do companheiro que é o primeiro volante. Ele lembra muito, quer dizer, muito, depende de cada um, da observação de cada um. O Rodrigo Andrade pegava a bola e, né, mais ofensivo, mais efetivo. Gostei do Matheus Bueno, nota 7 para ele. 7 para ele, entrou no seu lugar o Isaac, que deu assistência pro gol de empate do Guarani. 35 minutos, né, teve aí um bom tempo para mostrar serviço. Acabou sendo feliz, ganhou aquela dividida com o Fábio Sanches, fez o cruzamento e o Bruno Mendes acabou conferindo o gol de empate do Guarani. Vamos ficar aí com uma nota 6 pro Isaac. 6 pro Isaac. E o Regis, camisa número 78? Ele tenta ser o protagonista do Guarani. Ela deveria ser, porque acho que é uma contratação mais cara, o jogador mais caro do elenco, a estrela da companhia. Esperava um melhor rendimento. Primeiro tempo, até que, né, teve algumas boas atuações, umas bolas enfiadas, bolas cruzadas, chegou a chutar a gol. Mas no segundo tempo sumiu até que foi substituído. Nota 6 pro Regis. 6 pro Regis. E o João Vitor, camisa 19? Vamos dar nota para ele. 43, acho que você nem falou o nome dele, só na hora da substituição. Não. Bruno José. Esforçado, corre muito, ajuda a defesa, mas o Albert até fez uma observação, né? Porque corre, pouco efetivo. Nota 6 pro Bruno José. O Wenderson, 23, loirinho, entrou no lugar dele.
Outro negócio, o treinador, por isso que eu acho que o treinador da Ponte, o Felipe Moreira, fez o que tinha que fazer e acertou. O Bruno Pivetti só não errou porque o time empatou. Porque ele tratou de... Na altura que ele começou a mexer no time, eu acho que ele estava tentando administrar aquele empate, aquele pontinho que estava ganhando fora de casa. Por quê? Ele tirou o Bruno José, colocou que é um atacante, colocou um jogador de meio campo, o Anderson, a 35 minutos. Talvez para dar uma segurada ali no meio campo. Bom, Bruno José, 6. O Anderson pouco apareceu. Vai ficar, na pior das hipóteses, com a mesma nota. 6. E o Bruninho, atacante, camisa 27? Bom primeiro tempo. Excelente o primeiro tempo, dando posse de bola, inclusive com confiança, praticando drible e tal, fazendo uma boa ala ali com o Mike. Mas no segundo tempo sumiu. E incrível que continuou no time, né? Não foi substituído. Nota 6 pro Bruninho. E o Derek, camisa número 11? Tem uma estatura boa, né? Pouco aproveitou, bola cruzada na área. Acho que o Guarani nem levantou tanta bola assim para a área, para ele aproveitar. Não sobrou nenhuma para ele finalizar com precisão. E no segundo tempo, até que foi substituído a 19 minutos. Se fosse para fazer isso, eu deveria ter vindo já com essa alteração do intervalo, né? Mas tudo bem, nota 5 pro Derek. E o Bruno Mendes, autor do gol de empate do Guarani, a 51. Escolhido por unanimidade, né? Como o melhor do Guarani, nota 8 para ele. Embora ele tivesse entrado com 19 minutos. Pouco pegou na bola, mas quando pegou foi efetivo. Fez o gol do Guarani, tá aí, mereceu a nota 8 e o melhor, o craque do Guarani. Para fechar, passando em cima aqui da arbitragem, Wagner Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro, árbitro FIFA, 43 anos, e os auxiliares. É só uma nota pro Pivete, né? Que não dei a nota pro Pivete, verdade. Aqui. Então vai, Wagner, por favor, desculpa. Como empatou o jogo, vai ficar com a mesma nota do Felipe Moreira, nota 6 para ele. 6 para ele. Então 6 pro Pivete, 6 pro Moreira. Então vamos lá, arbitragem, Wagner Nascimento Magalhães e os seus auxiliares. Bem, esse Wagner, meu xará, ele é de São João de Meriti, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Além da arbitragem, como eu já disse na transmissão, ele é sócio de uma corretora de seguros e de uma academia de fitness. Então, além da arbitragem, ele tem essas atividades também. E veio para esse derby cheio de desconfiança por parte de todo mundo, imprensa, torcedores, em função do que ele aprontou nos últimos jogos aí, né, contra o Palmeiras, principalmente Palmeiras e Fortaleza. Estava lendo que ele colocou na súmula, o Veiga fez o gol de pênalti e ele marcou pro Rony. Então isso é inadmissível, né? Sem contar que o pênalti não existiu. Né? Também tem essa. Mas aí tem o problema do VAR, aquele negócio todo. Bom, ele até que não foi mal, tanto na parte disciplinar como na parte técnica. Teve aquele lance discutível que até agora ninguém entendeu. Até queria levantar a polêmica aqui. Ficou claro que ele marcou? Marcou impedimento. Impedimento que eu achei que... A única coisa que não poderia ter acontecido era impedimento naquele lance. Talvez uma falta de alguém, da defesa da Ponte em cima do Guarani. Então ficou devendo a explicação melhor por esse lance aí que não deu muito para entender. Mas depois tem um lance mais de polêmica, não expulsou ninguém. Só achei que, ele abusou desse cartão amarelo para Ponte, né? São 6 contra nenhum para o jogador do Guarani. Evidentemente que o jogo exigiu isso. Mas então essa é a arbitragem do Wagner Nascimento Magalhães, sem influência nenhuma no resultado final do derby. O Alessandro Álvaro Rocha de Matos, você gosta também dessas pesquisas, tem 47 anos, é da Bahia. Ele é policial militar em Simões Filho. Alguém sabe onde fica Simões Filho? É a região Bahia metropolitana de Salvador. E a Lilian da Silva Fernandes tem 42 anos, ela é carioca de São Gonçalo, mas mora em Pindamonhangaba. Olha, sem problema com a arbitragem, mas não, nota boa, se tivesse que dar uma nota aí, nota 7 pro trio. Valeu, Wagner. Tá então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, aí as notas do jogo são 9 horas mais 5 minutos, 9 e 5. Vamos com a entrevista coletiva do Guarani, está sendo renderizada ainda, não vai dar tempo da gente trazer aqui ainda no nosso fim de jogo, mas terça-feira, na hora do Bugre, a gente traz a palavra do Bruno Pivetti, que vai ser mandada pela assessoria de imprensa do Guarani Futebol Clube. Vamos então com o destaque final da Ponte Preta, repórter André Luiz. Destaque final da Macaca, que após o empate no derby número 205, esta noite no estádio Moisés Lucarelli, diante do Guarani Futebol Clube, a Macaca volta a campo na próxima
Quarta-feira, 21h30, Castelão, diante do Sampaio Corrêa. Para esta partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com a ala esquerda do Arthur e o atacante Gé. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo no Derby 205 esta noite, Claudinei Corsi. Legal, grande abraço, muito obrigado pelos trabalhos, até a próxima, André. Forte abraço a você, aos demais companheiros, a você, ouvinte dos canais Futebol. E até a próxima, até lá! Grande abraço, este é André Luiz com destaque final da Ponte Preta aqui no nosso fim de jogo, canais Futebol Interior, Derby 205, 1-1 no Moisés Lucarelli. O destaque final do Guarani, repórter Albert Cavalcante. E o tabu ainda continua, né? O Guarani não vence na Ponte Preta no Moisés Lucarelli há 14 anos. De lá pra cá, só jogando Moisés Lucarelli. Contando com a partida de hoje, 10 jogos, com 6 derrotas e 4 empates. Com 3 gols a favor e 14 gols contra. O Guarani que está fora do G4 com esse resultado. O Guarani está na 5ª posição com 13 pontos e volta a campo pela 8ª rodada na quarta-feira, dia 24, às 21h15 no Brinco de Ouro contra a Chapecoense. Dos jogadores que estavam em campo, o Matheus Barbosa estava pendurado, não levou cartão amarelo e também o Bruno Mendes. Então o Guarani tem todos os jogadores completos, os jogadores aptos para a próxima partida, Claudinei Corsi. Legal, Albert Cavalcante, grande abraço, obrigado pelos trabalhos da reportagem aí do Guarani e até a próxima, Albert. Até a próxima, se Deus quiser. Legal, este Albert Cavalcante trouxe as informações do Guarani, André Luiz trouxe as informações da Ponte Preta. Agora, 21h mais 8, Wagner Ferreira passando a régua aí. O Derby 205 terminou 1-1, Wagner. Tecnicamente não foi um jogo brilhante, mas movimentado, né? Principalmente no segundo tempo a Ponte jogou, no primeiro jogou o Guarani. E olha, o Guarani não merecia perder. De qualquer maneira, o empate de 1-1 acabou ficando de bom tamanho pro clássico campineiro. Foi um bom jogo, aí se tivesse que dar uma nota pro jogo, nota 6. Legal, Wagner Ferreira, grande abraço, muito obrigado pelos comentários aí, até a próxima, Wagner. Abraço a todos os companheiros, aqueles que nos acompanharam até aqui. Legal, 9h mais 8, 9h mais 8, agora para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere com Carlos Corsato a ficha técnica completa do Derby 205 para Ponte Preta 1, Guarani também 1. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, Derby número 205, deu empate 1-1. Ponte de Kaique e França no gol, Luiz Felipe, depois Mailton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Felipe Amaral, depois Dudu, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, depois Ramon, Gé e Pablo Diego. Bugre, o Guarani de Tony no gol, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão, Mike, depois o Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois o Isaac, o Regis, depois João Vitor e Bruno José, depois Venderson. Bruninho e Derek, depois o Bruno Mendes. Felipe Moreira, o técnico da Ponte, 2 jovens treinadores, né? O Bruno Pivetti, treinador do Guarani, Felipe Moreira, declarado torcedor da Ponte, Bruno Pivetti, declarado torcedor do Guarani. Aí sim, aí eu gosto. Gols do jogo, Macaca fez a 44 do segundo tempo, Gé, cobrança de escanteio do Elvis, cabeça na bola, o Gé, 1-0 para Ponte, o primeiro gol do Gé na competição, e a 51 minutos, 50 e 30 para ser mais exato, o Bruno Mendes empatou, jogada na ponta direita, falha do Fábio Santos, torcida da Ponte tá pegando no pé do Fábio Santos na falha, quase não falha, mas quando falha, deu ruim pra Macaca, o Bruno Mendes só cutucou, mandou a bola pro fundo da rede, 1 pra Ponte e 1 pro Guarani. Luiz Felipe, Mailton, Fábio Sanches, Leonaldi e Gé foram amarelados pelo time da Ponte Preta. Foram 6 cartões amarelos para o time da Macaca. O Guarani não tomou nenhum cartão. Público total 11.726 para uma arrecadação de 171.610. Fiz as contas aqui. Esse foi o 5º maior público da Ponte do ano na
temporada 2023. Fechando então derby número 205, Estádio Moisés Lucarelli. 1 para Ponte, 1 para o Guarani. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Legal, Carlos Corsato, muito obrigado para você pela transmissão aí de mais um derby, o derby de número 205, e aí a gente se encontra numa próxima aí amanhã no nosso Meio Campo FI, tá certo, Corsato? É isso, né? Amanhã estaremos juntos aqui, você às 7 da manhã no Café com Bola, primeiro falando um pouco mais desse derby, e depois à tarde, no começo da tarde, meio-dia no Meio Campo FI, na Essência FM e também nos canais de Futebol Interior, falando desse jogão de bola entre Ponte Preta e Guarani, Guarani Ponte, 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente, o pessoal que ficou lá na Dali, você no YouTube, no Facebook, nos canais aqui da Essência. Muito obrigado pela audiência, aquele abraço do tamanho da cidade para todo mundo e até amanhã, meio-dia no Meio Campo FI. Tchau. Legal, este Carlos Corsato transmitiu aqui o derby de número 205, Ponte Preta 1, Guarani também 1, estádio Moisés Lucarelli. Nos canais Futebol Interior, também na Essência FM, a frequência da vida, para Campinas e região em 102,5, para o Circuito das Águas e Sul de Minas em 98,5, também no FM. A Essência agora também tem futebol, com a equipe do Futebol Interior. Agradecendo aqui ao pastor Josimar Fonseca pela sessão aí do horário desde as 4h30 da tarde até agora para a transmissão deste clássico da cidade de Campinas, Ponte Preta e Guarani, que terminou 1-1. Lembrando que os ganhadores aqui da camisa do Guarani, da Ponte Preta, o Aparecido Alves da Silva, a cesta de café da manhã pelos lados da Ponte Preta, o Osmar Dangar. A camisa do Guarani não reclamada aqui por Edinho Casagrande, que acabou abrindo mão aqui da camisa, não validou o prêmio. E a cesta de café da manhã para a Isângela Schneider, que validou o prêmio aqui. Estes os ganhadores. A todo mundo que mandou mensagem, que participou muito, mas muito obrigado mesmo. Foram várias e várias participações. E com isso a gente vai colocando aqui um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 9h, mais 13 minutos em Campinas. Consequentemente, um ponto final na nossa jornada esportiva hoje com as emoções do derby campineiro número 205, onde a Ponte Preta empatou com o Bugre por 1-1. Você curtiu aqui com a narração de Carlos Corsato, comentários de Wagner Ferreira, as reportagens de André Luiz e também do Albert Cavalcante, a presença no estádio Moisés Lucarelli do Pedro Lino com a Ponte Preta e do Marcos Rossi com o Guarani Futebol Clube. Canais Futebol Interior no Facebook, YouTube e Rumble, canal de áudio do site futebolinterior.com.br, app para Android. Na mesa de áudio e vídeo a presença do Felipe Marques, você também que nos ouviu através do Radiosnet, CX Rádio, Tudo Rádios, radios.com, online, Rádio Box e radioalvivo.net. A coordenação de esportes por aqui de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, a frequência da vida, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica do Lucas Pessoa, a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church, Avenida do Ipiranga 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Por aqui, nós falamos em nome da construtora Patriani, com o Mistral Norte Sul Patriani, Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes, com a gente Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Com a gente Ridger Comunicação Integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery as delícias do Restaurante do Dadá,
2121. 9 da noite, mais 16 minutos. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, também da Essência FM, Claudinei Corsi, quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, convidando você para estar com a gente amanhã, 7 da manhã, no Café com Bola, no Facebook dos canais Futebol Interior e também através da Essência FM. E ao meio-dia, no Meio Campo FI, com todas as informações deste grande derby, o derby de número 205, que você acompanhou aqui hoje nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos um ótimo fim de noite de domingo e uma semana abençoada. Grande abraço, tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.